Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol.
São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Rádio Gringo. Rádio Gringo. Não para! Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Esportiva da Gringo. Gol de placa! A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Volve Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta que curte o canal do Gringo no YouTube. E uma ótima tarde para você, ouvinte da Nova Itu FM 87.9. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É o Campeonato Brasileiro da Série C, a sexta rodada, é a
segunda fase, é a última rodada, a rodada decisiva. Hoje conheceremos as 4 equipes que estarão na Série B em 2026, junto com a Ponte Preta que já está. Estaremos ligadinhos a partir de agora. A bola vai rolar às 17 horas, Ponte Preta e Guarani. E você vai curtir todas as emoções conosco, com a 92 FM e, lógico, Rádio Gringo, a rádio dos amigos. a nossa rádio dos amigos. É o Derby 212, é mais um derby no capítulo desse clássico, um dos principais clássicos do futebol brasileiro. E digo mais, hein, com emoções. Uma das duas equipes estarão na final do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte Preta já está na Série B. O Guarani depende de uma vitória, o Guarani estará na Série B e estará na final também. O empate depende de alguns resultados, até uma derrota o Guarani pode subir aí, garantir o acesso. Aliás, nesse momento a equipe do Guarani sobe no gramado do estádio Moisés Lucarelli para fazer o seu aquecimento. E eu vou girando esse timaço da Web Rádio Gringo, começando com ele, que vai estar no gramado lá no Majestoso, vai cobrir a macaquinha, eu estou falando dele. André Luiz. Uma ótima tarde, André Luiz, seja bem-vindo, Jornada Esportiva da Gringo, seu destaque da equipe da macaquinha, André. Muito boa tarde a você, Anderson Grigoleto. Boa tarde muito, mas muito especial a você ligado na Web Rádio Gringo, nas mais diversas plataformas, pelos 4 cantos do planeta, e também você ligado em 87,9 na 92 FM. Eu destaco a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota, jogando no último sábado no estádio Augusto Bauer. A Macaca, sem 7 de seus principais jogadores titulares, acabou perdendo para o Brusque por 2-1 e perdeu uma grande oportunidade de já estar pela primeira vez numa final nacional de Campeonato Brasileiro, a final da Série C. Daqui a pouco, diante do Guarani, a Macaca precisa de um simples empate, que a levará a essa final inédita. Quanto ao time, o técnico Marcelo Fernandes, começando por ele, que foi julgado esta semana, quando ainda era técnico do Guarani Futebol Clube, pegou 2 partidas de suspensão por ter aí dado uma barrigada no árbitro em um dos jogos do Guarani. Deu o quê? Uma barrigada. Uma barrigada. Eu e você não conseguimos fazer isso porque nós não temos barriga, mas Isso. o Marcelo Fernandes conseguiu. Então ele deu uma barrigada e acabou aí pegando 2 jogos de suspensão, porém estava fora do derby. Mas rapidamente o departamento jurídico da Macaca acabou aí conseguindo o efeito suspensivo e ele vai ficar no banco de reservas. Quem está fora? O atacante Gé, que está se recuperando de uma lesão muscular grau 3, e também o volante Léo Oliveira, com dores na coxa. Enquanto isso, o Lucas Cândido ficará como opção de reservas. No banco de reservas, o volante Rodrigo Souza vai para o jogo. E a Macaca no 4-3-3, daqui a pouco, diante do Guarani no Derby 212, com Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró no ataque, Anderson Grigoleto. Tá aí, esse daí, André Luiz, que vai estar aí fazendo toda a sua cobertura pelo lado da macaquinha. E agora eu vou chamar ele, está lá no gramado do Majestoso, vai cobrir o Bugrão, vai cobrir a equipe do Guarani, estou falando dele. Carlos Zanqueta. Uma ótima tarde para você, Lemão Zanqueta, e o seu destaque da equipe bugrina, Lemão. Muito boa tarde a você, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi, André Luiz e a todos os ouvintes da Rádio Gringo e a Nova Itu FM que nos acompanham em definitivo daqui a pouquinho aqui do estádio Moisés Lucarelli, o Derby 212. O coração está a mil, a cidade de Campinas. Um time irá para a final. Quem será, Anderson? Ponte Preta e Guarani. E você vai acompanhar tudo na melhor transmissão do Rádio Campineiro, na voz marcante dele, Anderson Luiz Grigoleto. Esse Lemão Zanqueta. Agora eu vou chamar ele aqui. Antes de eu chamar ele, quero agradecer demais
Aos nossos parceiraços, a Eletrolar, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, também o Clube Concórdia, Amigo Alimentos, Óticas Ferrari, Compistar Informática e Ajuda Síndico. Muito bom ter vocês conosco nessas nossas jornadas esportivas na nossa Web Rádio Grigo. Agora eu vou chamar ele, vou começar com ele por ser a equipe mandante, eu vou pedir permissão ao nosso presidente. Por ser a equipe mandante, eu vou chamar ele que vai fazer os comentários da equipe pontipretana. Estou falando dele. Celso Fittipaldi, o Purga. Uma ótima tarde, Celso Fittipaldi. Mais uma jornada esportiva, mais um derby campineiro. Anderson, boa tarde a você, boa tarde ao Wagner, ao Lemão Zanqueta e o amigo o nosso repórter André Luiz. Anderson, mais um derby 212, né? Um jogo que promete muito, né? A Ponte precisa pelo menos do empate para ir para a final e o Guarani precisa da vitória para garantir-se na Série B e, consequentemente, ir para a final do campeonato. Anderson, não tem jogo fácil, né? Não tem jogo fácil e uma responsabilidade danada para a equipe do Guarani, uma vez que joga no estádio Moisés Lucarelli, com casa cheia. A gente viu a festa do torcedor pontepretano entusiasmado, né? Nada diferente do derby 211, que a gente acompanhou também, a torcida do Guarani inflamada. Vamos lá, né, Anderson? Eu pergunto pra você já viu derby fácil, Anderson? De maneira alguma. Já vi derby. Wagner, viu? Já vi derby fácil? Derby feio, mas fácil não. Fácil, é. O feio eu já vi também, mas fácil é muito complicado. E aí é uma responsabilidade danada aqui com vocês hoje na cabine, né? E vamos mostrar, vamos tentar passar pro torcedor pontepretano o que de melhor acontecer no jogo. Eu fazendo os comentários da Ponte e o nosso mestre, o eterno presidente Wagner Ferreira, comentando o Guarani. Aliás, é ele que eu vou chamar agora, desejando já uma ótima tarde para ele, o nosso presidente, presença sempre ilustre nas nossas jornadas esportivas. Vai fazer os comentários pelo lado alviverde. Eu estou falando, lógico, é dele. Wagner Ferreira. Uma ótima tarde, Vagnão. Derby que promete emoções. Um desses dois times estará na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Muito boa tarde, Anderson Grigoleto, Celso Fittipaldi aqui do meu lado, os dois repórteres lá embaixo, o André Luiz, o repórter feliz, e o Lemão Zanqueta, que já está lá pelo lado do Guarani Futebol Clube. Muito bem, felizmente o derby já está se tornando um fato corriqueiro, porque muitas vezes um estava numa divisão, outro estava em outra, ou então, muito raro, grupos diferentes não se cruzavam. Agora, como diz o Rivelino, vira e mexe, tem um derby. Então já não é muita surpresa não. Tá certo que a rivalidade continua e cada vez maior entre pontepretanos e bugrinos. E o jogo de hoje merece realmente essa atenção especial. Já foi dito aqui por todo mundo, né, pelos repórteres, pelo nosso Celso Fittipaldi, um derby que vale muito. Muito mais responsabilidade. O Celso foi feliz quando disse, responsabilidade é do Guarani. Ele precisa da vitória ou do empate, dependendo ainda do jogo do Náutico contra o Brusque, para conseguir o seu objetivo. O primeiro objetivo é subir para a Série B. E, consequentemente, se ele conseguir a vitória hoje diante da Ponte, ele já faz um serviço completo, barba e bigode, né? Ele sobe e vai disputar o título da Série C. E seria o Guarani o único clube, o único time no Brasil a ser campeão, campeão. Ele vai ter que participar da final, né? Quem garante que ele vai ganhar ou do Londrina ou do São Bernardo? É uma outra história. Mas seria o único clube no Brasil a ter os 3 títulos, da Série A, da Série B e da Série C. A bola vai rolar, a emoção está no ar, casa cheia, cerca aí de 16 mil torcedores para Ponte Preta e Guarani. Nas escalações eu prefiro aguardar a definição oficial, tanto da Ponte como do Guarani, principalmente do Guarani, que vai caber a minha responsabilidade do comentário, para saber qual é o time que o Matheus Costa mandou a campo e quais as possibilidades do Guarani nesse grande derby, nesse grande clássico campineiro. Anderson Luiz. Anderson. Oi. Ponte definida. Ponte definida. Eu vou fazer o seguinte então, André Luiz. Lógico, a hora que nós tivemos aí, há uns 15, 10 minutinhos, a gente vem com a escalação oficial, com os hinos, com todo o protocolo da nossa jornada esportiva.
Mas, por gentileza, aquela pincelada, a escalação já definida, como você disse, do técnico Marcelo Fernandes para esse derby, o André Luiz. Calado e definido. Ponte Preta vai com Diogo Silva no gol. Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. Meio campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Alves, o capitão, 10 e o craque do time. E à frente, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Tá aí, Celso Fittipaldi, a escalação do técnico Marcelo Fernandes vem aí com o Diego Tavares como o titular hoje, né? É ao lado do Bruno Lopes, do Toró, né? O Gé não pode jogar. Na zaga continua a mesma, Wanderson e Simon. E o Rodrigo Souza entrando no lugar que seria do Léo Oliveira, que também está contundido. Gostou da escalação do técnico Marcelo Fernandes? Anderson, pela escalação é um 4-3-3, o que significa que ele não vai segurar o time, né? Ele vai jogar num 4-3-3, promete muito, né? Ele vai esperar, de repente, o Guarani, mas ele vai propor o jogo, né, Anderson? Aliás, o Marcelo Fernandes não jogou nenhum jogo com 3 zagueiros, esperando um adversário diferente de Alberto Valentim. Então ele já tem treinado esse time há muito tempo, né? Ele já vem sempre com 4-3-3. O problema, Anderson, no meu ponto de vista, é que ele não tem o Gé. O Gé que é a referência, né? Então vamos testar, né? Vamos ver, eu acho que vai ficar o Bruno Lopes, né, como referência, ou até invertendo em alguns momentos do jogo com o Toró. Mas é esse, o Marcelo vem para complicar a vida do Guarani, né? Vamos aguardar, vamos ver aí o que vai acontecer a hora que a bola rolar. O público vem chegando aqui no Majestoso, as duas equipes no gramado fazendo o seu aquecimento. Lemão Zanqueta, a equipe do Guarani também definida, Lemão? Anderson. O Lemão Zanqueta? Lemão Zanqueta. O Lemão Zanqueta, ele tá lá conversando, né? Tá trocando uma ideia com o pessoal da ambulância. Eu acho que ele foi pedir... Oi. Não, ele foi pedir um diazepam lá, pelo jeito. Tá ouvindo aí ou não? Tô ouvindo. Você com o Elano que ele tava falando. Eu tava conversando com o tio Elano. Com o Elano, tá. Eu fui perguntar pro Elano. Elano, Ah. é melhor ficar do lado de fora ou tem saudade de jogar? Ele falou assim, saudade de jogar nenhuma. Nenhuma. Poderia ter pego uma palavrinha dele aí, se eu soubesse que era ele que estava do seu lado. Nenhuma, aí. mas eu acho que a pessoa da federação não Ah, deixa. não deixa, Não viu, deixa, Anderson? né? Não deixa. Aí Agora a grande maioria dos viu, Alemão? Eles não gostam. Eles, quando eles... É bom. Exatamente. Ele falou assim, eu não tenho o que fazer mais, eu não vou entrar no campo e marcar o gol. Eu vou sofrer igual vocês sofrem do lado de fora. Palavras do Elano. Lemão, o seguinte, o André Luiz já passou a escalação da Macaca, né, Campineira. Agora, o Bugrão, você tem a escalação aí, não oficialmente, né, gente? Assim, oficialmente, lógico, a escalação do técnico Matheus Costa, mas não aqui na nossa jornada, aquele que vai o hino. Por gentileza, passa aquela pincelada da escalação do técnico Matheus Costa para esse derby, ô Lemão Zanqueta. A escalação começa com o Pai Nosso que estás no céu, Aí, Ave oração. Maria cheia de graça. Ó, Essa é a escalação do Guarani. Você não tá com a escalação aí? Não, eu já tô com a escalação, mas como você falou que é bem a provisória, vamos manter o suspense, né, Anderson? Porque... Manda pro Wagner Ferreira dar uma analisada aí. O doutor Wagner. Se o doutor Wagner pediu, tá na mão. Manda. Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alisson, Emerson. O Diego... Bruno Santos. Ó, por gentileza, repete de novo, ô Lemão. Só que procura ficar virado aqui pra cabine, pro sinal do seu microfone chegar legal. Agora tá bom? Legal. Então vamos lá. Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alisson e Emerson. Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha, Bruno Santos. Tá aí, Wagner Ferreira, a escalação do Matheus Costa, ele vem aí com o Alisson. Tem que colocar esse zagueiro, o Alan Santos, uma expulsão totalmente infantil, né, no jogo contra o Náutico, pegou o zagueiro Matheus Silva na linha que divide o gramado, desnecessário, uma entrada feia, levou o vermelho, tá fora do derby. Quem mais? Caio Melo hoje de titular também, Diego Torres é o capitão, Bruno Santos retorna à equipe. Gostou da escalação do Matheus Costa? Aliás, o Alan Santos veio a público com uma nota oficial, né? Uma carta aberta aí ao torcedor bugrino pedindo desculpas, mas pouco adianta, né? A entrada que ele deu, inclusive eu vi uma foto, não sei partindo de onde, se da Vitalícia,
ele atingindo a canela do adversário. Então, a expulsão correta e desequilíbrio total do capitão do Guarani. Ele que, durante aquela semana, vinha pregando, né? Tranquilidade, respeito ao adversário. No entanto, na hora do jogo, aqueles 30 segundos, aquele segundo, ela não pensa, vai no adversário e deu no que deu. Então, o substituto imediato, comentou-se que o David Braz seria o escolhido, mas o David está chegando agora, né? Não tem aquele ritmo com os demais companheiros de equipe. Então, o Alisson foi o escolhido e, naturalmente, o Guarani não deve ter muita perda de qualidade técnica com essa formação aí do Rafael e do Alisson. Na lateral direita, o suspense ficou até hoje, né? Porque ficou aquela dúvida durante a semana se jogaria o Cicinho ou se jogaria o Justen. Eu acho que o Matheus Costa até agiu corretamente, porque o Justen vem mantendo o ritmo de jogo. E o Cicinho não joga desde o derby. Com problema de contusão, não é agora que vai entrar e vai resolver o problema. Então, eu acho que foi coerente o Matheus Costa em manter o garoto, o Justen, é mais jovem e está subindo de produção. Algumas partidas a gente tinha notado aí que tem realmente mostrado assim um substituto à altura do Cicinho. E a outra novidade é o Caio Melo no lugar do Isaac. O Matheus Costa barrou o Isaac, que vinha subindo de produção ali no meio campo do Guarani, e botou o Caio Melo. O Isaac, seu fã. Pois é, nosso, né? E tá aí, eu acho que fica mais ou menos do mesmo tamanho. Eu acho que o Caio Melo se movimenta mais e até tem algumas virtudes a mais na bola parada ou num arremate de longa distância do que o Isaac. Se a semana toda foi de treinamentos, o Matheus Costa sabe o que está fazendo. Então colocou o Caio Melo e deixou o Isaac no banco. Diego Torres complementa ali no meio campo. Eu não diria que é o maestro do time. O maestro do time é o Elvis da Ponte. O Diego Torres não fica longe disso. Ele veio para ter essa pretensão, mas não conseguiu até agora. É um jogador importante, é útil, sabe jogar bola, mas depende muito do momento também. E no ataque o Dentinho, né? Pelas últimas partidas, pela última partida, inclusive, mereceu a chance de ser o titular, vai pela direita. O Brunão centralizado e o Mirandinha na outra ponta. Eu acho que é um bom ataque do Guarani. Tem algumas opções no banco, né? Como o Cauã, que é realmente um jogador rápido de beirada. Ele tem o Cadi, se precisar segurar o jogo. Ele tem o próprio Isaac, tem o próprio David Braz, porque toda vez que um time tiver, vamos supor, ganhando o jogo, precisar segurar, ele vai lançar a mão de um terceiro zagueiro, no caso seria o David Braz. Então tá aí, definido o Guarani, com apenas as surpresas que nós já dissemos aqui, do Justen sendo mantido na lateral, e o Caio Melo no lugar do Isaac indo para o banco e o Caio Melo entrando como titular. É um time do Guarani razoável, né? Não vou dizer que é a força total, mas de qualquer maneira, um treinamento fora de Campinas, acho que isso não ganha jogo, de qualquer maneira. Veja que o Guarani já na partida, no primeiro turno, no derby o primeiro derby, o Guarani foi lá para Sorocaba, treinou, escondeu o time, não permitiu imprensa, deu no que deu, perdeu o jogo de 1-0. Hoje também a mesma coisa, nessa semana todinha em Sorocaba. Tá certo que a infraestrutura é muito boa lá, com alojamento, dormitórios, refeitórios, aquele negócio todo. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Deveria ficar em Campinas sentindo a vibração do torcedor diante do derby, agora não. A Ponte ficou em Campinas, o torcedor vibrando a semana toda à noite. Você sabe que eu moro aqui perto do estádio da Ponte. Tem uma vibração quase todas as noites aqui de frente ao estádio. Então, aquela vibração sendo transmitida para o time. Enquanto que o Guarani treinando fora, ficou longe dessa vibração. Ele vai ter que enfrentar, no momento, a atmosfera do derby. Então é mais ou menos por aí. Acho que o time está bem escalado, não tem muito o que mudar, não. E agora, nas mãos ou nos pés dos jogadores, a decisão deste grande derby 212, que tem muito a definir. Do lado da Ponte, a vaga para a final. Do lado do Guarani, o acesso e, consequentemente, a vaga para a final também. Anderson. 16 horas 31 minutinhos, menos de 30 minutos para a bola rolar aqui no Majestoso. Aliás, não só no Majestoso, né? Hoje a bola rola em todos os estádios nos quais as equipes da Série C estão nessa segunda fase. Ponte Guarani às 17 horas aqui no Majestoso. Em Londrina também todos os jogos às 17. Londrina e São Bernardo, Caxias e Floresta jogam em Caxias. E o jogo que vale muito aqui também para essa partida, no caso, Náutico e Brusque, lá nos aflitos. Eu vou dar uma perguntadinha aqui para o Celso. Celso, essa partida Náutico e Brusque, o que você acha que dá lá?
O Brusque, lembrando que na segunda fase, depois que virou, né, a quarta rodada para frente, que seria tipo o retorno da segunda fase, o Brusque jogou 2 partidas, lógico, jogou 2 em casa, naquele gramado que todos reclamam, porém fez a parte dele, ganhou as 2 partidas. É a única equipe nesse retorno da segunda fase que tem 2 vitórias. Porém vai pegar o Náutico lá com os aflitos lotado, né? Provavelmente mais de 20 mil pessoas, numa pressão enorme. O Náutico que há tempos está aí na Série C. O que você acha que dá lá hoje, hein? O Anderson, o amigo foi feliz em dizer que o Brusque ganhou 2 em casa, mas o campo de grama sintética faz a diferença, né? E por outro lado, o Náutico tem a responsabilidade de fazer o resultado lá e depender do resultado aqui em Campinas. Eu via as redes sociais, lá é casa cheia. Jogar lá é complicado. E o Náutico tem a responsabilidade, vai partir para cima. Eu acho que o Náutico vence lá, viu, Anderson? Tá aí a opinião do Celso. Eu vou passar aqui, Wagner Ferreira, a classificação do Grupo B que está totalmente indefinido ainda. O Londrina está liderando com 9 pontos, pega o São Bernardo. O São Bernardo tem 6 pontos, está na segunda colocação, né? Porém, o Floresta tem 6 pontos também, joga fora de casa contra o Caxias, que fez a primeira fase, a fase classificatória, terminou líder absoluto e agora apenas 3 pontos ganhos, uma situação, eu diria, complicada. Ou não, né? Se o Caxias ganha do Floresta em casa, o São Bernardo perde, aí vai pro saldo de gols aí, sei lá, o Caxias tem chance, tá todo mundo ainda com chances de subir mais pro Londrina. Correto, Wagner? O que você acha que deve ser? Me parece que tá tudo encaminhado para São Bernardo e Londrina, realmente os dois daquele lado de lá. E com relação a um palpite para Brusque e Náutico, eu acho que o Náutico vence a partida. Há um bicho enorme lá, que segundo soube, né? Não sei se 500 mil para dividir entre os jogadores. Então, motivação, casa cheia. Agora, o Náutico não depende dele. Ele vai fazer a parte dele, vai vencer o Brusque, mas vai a 8 pontos. O Guarani tem 7. Então, se o Guarani empatar, ele vai empatar em número de pontos com o Guarani, mas vai pro critério. Aí depende de quantos gols ele vai fazer lá, quantos gols o Guarani vai fazer aqui. Então a situação fica complicada nesse sentido. Agora, se o Guarani vencer, aí não tem chance nenhuma pro Náutico. Mas eu acho que ele ganha lá do Brusque, sim. Você tá ligadinho na Jornada Esportiva da Grigo, junto com a Nova Itu FM. E galera, agora eu vou falar de coisa boa demais, hein? Teremos prêmios, mais uma vez teremos aqui para você que vai dar o seu palpite através do canal do Grigo. Dê o seu palpite lá, o placar do jogo até o intervalo, beleza, Celso? Beleza, Magnão? Até o intervalo, porque senão fica fácil demais, né? Aí fica fácil demais pra galera agora que já está marcando o seu palpite. Então, até o intervalo do jogo, você vai dar o seu palpite. Acertou? Você vai faturar aí R$100 em Pix, através do oferecimento da Prado Corretora Consórcios e Seguros. Grande Maurício Prado sempre oferece esse Pix pra gente. Mas teve mais de uma pessoa que acertou, aí vai pra sorteio. Uma delas leva aí o Pix. Se tiver 2 pessoas, você acha melhor 50 para cada um ou sortear só uma para ganhar os 50? Eu acho justo 50 para cada um, né? E aí, Vagnão, se tiver 2? Tá aí, então o Vagnão concordou também, Celso concordou. Eu vou perguntar pros nossos repórteres. André Luiz, se tiver apenas 2 pessoas, vamos dividir esse prêmio, beleza? Perfeitamente, Anderson. Lemão também? Legal, Lemão? Pra mim? Pra você. É isso. Eu acho que devia ser o repórter. Ganhar o Pix, né? Mas como a Rádio Grigo é uma rádio honesta e a mais cresce no Brasil, vamos dividir o prêmio. Tá, isso se tivermos 2 pessoas. Se tivermos acima de 2 pessoas que aceitarem o placar, aí vai para sorteio e 2 leva. Sorteia 2 nomes e 2 leva 50 cada um. Se um acertar, leva o 100. E já tem aqui, ó, grande, mas estão participando, muita gente participando aqui, ó. Edilson Roberto, grande Edilson, 2-0 para Macaca. Gilberto Jeremias sempre conosco também, tá falando que vai ser 2-1 pro Bugrão. Mauro César, grande Cezinha, 3-0 pro Bugrão. O Giovani vai estar marcando todos esses resultados, vai passar para mim aqui no final da nossa jornada através do nosso contato. Ele vai estar marcando certinho, vai passar todos esses resultados. Grande Klaus, eu não vou ler o seu sobrenome, se o Celso conseguir ler, Celso, fica à vontade.
É o Klaus Laustenschner. Não, como que se chama? É esse daí. Klaus que é narrador, hein? Narrador, fazia narrações lá pela Jovem Pan de Rio Claro. Já convidei para participar da nossa equipe também. Tá analisando o contrato. Quem sabe o Klaus não vem fazer parte dessa nossa equipe. Tá falando que vai ser 1-1. Nildo Marcos da Silva, o grande Tico lá de Sorocaba, tá dizendo 2-0 para Macaca. A Cláudia Luca, olha a Cláudia Luca, a Papa Prêmios aqui na Rádio Grigo, hein? A Cláudia Luca já levou o Pix uma vez, que acertou o placar também, tá aqui, ó. 2-1 para Macaca. Nildo Marques está desejando, grande Tico, ótima transmissão pra gente. Albino Jesus, boa transmissão, grande Albino. 2-0 para Macaca. Olha o Lucas Lago aí também, grande Lucas Lago, que vai ser papai de novo, vai ser papai da Cecília dessa vez. Deus abençoe muito você, a Ana. 4-0 para Macaca, tá confiante demais o Lucas na Macaca. O Antônio Moraes, grande Moraes, 1-0 pro Bugrão. Geraldo Tadeu Pouso, grande Geraldo, tá aqui no Majestoso, palpitou 3-1 pra Macaca. Olha a Rosângela aí, grande Rosângela. Boa tarde, ótima transmissão. Fazia tempo que você não participava, hein, Rosângela? 2-0 pro Bugrão. A Cidinha Freitas lá em Ubatuba. Tá mal a Cidinha? Lá em Ubatuba, ô Celção? Nossa senhora, Cidinha. Tá bem aí, hein? Tá chovendo aí, Cidinha? A melhor chuva lá do que aqui, né? Ah, com certeza. E lá mesmo chovendo tem praia, né, Anderson? Tem praia. Tá falando que vai ser 2-1 pra Macaca. Mário Júnior, sempre ligadinho conosco também. Tá Anderson, mandando... Oi, manda. A Dilma mandou uma mensagem pra gente também. Vou transmitir a mensagem que ela mandou no meu WhatsApp. Ela falou, quem ganhar não perdeu. E quem perdeu não vai ganhar. Porque quem ganhou não vai empatar. E quem empatou também não perdeu. Esse é o Lemão Zanqueta. Olha o Fábio Almeida aqui também, grande Fabião. Tá falando que vai ser 1-0 pra Macaca. João Luiz Ribeiro, esse daqui tá mal também, viu, Vagnão? João Luiz tá lá no Guarujá, viu? Isso se ele não veio do Guarujá pra tá aqui no Majestoso. Tá falando que vai ser 3-1 pra Macaca. Anderson. Oi. Em relação à perspectiva de público aqui no Moisés Zucarelli, a torcida ainda continua chegando, a torcida da Ponte. Falta pouco tempo para o início da partida. Se você perceber à sua esquerda ali no portão principal, existe um clarão. Sim. Mas as demais dependentes... Sumiu o som do André. Dá uma viradinha pra cá. A parte aqui onde está a diretoria do Guarani, o chamado gol do fundo, o gol do trem. Existe um espaço ali que a Polícia Militar coloca, né, para se precisar aí, em caso de algum problema, movimentar torcedor, etc, etc. Então, o público vem chegando, mas ainda o estádio não está totalmente lotado, meu caro Anderson. Pegando o ensejo do repórter Feliz, que foi muito bem na sua colocação, mostra que tem muito ingresso na mão de cambista. É isso aí. É o que foi comentado, né? Foram colocados, todos os ingressos foram vendidos, porém, devem ter aí muitos ingressos realmente na mão dos cambistas. Esse negócio de cambista tem um detalhe, viu? É muito Wagner, arriscado esse negócio de cambista, né? Se ele não consegue vender, ele faz o que com os ingressos? Então, sabe qual é o detalhe? Eu tava lá na frente do estádio, quando eu cheguei, cambista tá vendendo ingresso de R$20 a R$80. Comprou por 20 e tá vendendo a 80. Aí não dá, né? Alguns compram, outros ganham, né? E fatura em cima aí. Devia fazer igual fizeram no Rio de Janeiro. Pegou o cambista, uma mão de pau no xarope e distribuiu o ingresso dele. Bom, eu vou... Anderson, Oi, manda só para eu não esquecer, sabe quem mandou um abraço para você? Quem mandou um abraço? Neuri Menezes. Grande Neuri Menezes, Neuri. lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Isso, tá aqui. Tá no estádio. Tá aqui em Campinas. Encontrou comigo ali na frente do estádio, falou assim, viu, Fittipaldi, manda um abraço pro Anderson. Ele saiu do Rio de Janeiro ontem à meia-noite, chegou às 7, parece que a mãe dele mora aqui na Vila Eurocan. Ele veio pro jogo, hoje ele vai embora à meia-noite para chegar às 7 lá, que amanhã ele tem compromisso com a molecada, porque amanhã é dia das crianças. E para quem não conhece a Vila Aurocan, ela fica do lado da Vila Teixeira, entre Vila Teixeira, próximo de Souza, região do Jardim Aurélia, enxuto ali. Tá aí, isso é a paixão, né? Esse é o torcedor, grande Neuri, um abração pra você também. Vou continuar aqui, ó, rapidinho. Olha o Kiko, grande, Kiko dentista, o Francisco Marques.
Tá falando aqui, ó, que vai ser, ele colocou 1-0 para Macaca, diretor das categorias de base aqui da Ponte Preta. José Carlos Gegolotti, grande Zé Carlos, 4-0 para Macaca. Olha o Alexandre Simão aqui também, boa tarde, equipe da Grigo, Simão na torcida, Dali Macaca. Essa final é nossa, ótima transmissão para vocês, grande Simão. Você colocou aí para baixo o seu palpite também? Olha o Luciano Fabretti, grande Fabretti. Olha aí que legal demais você tá aqui no estádio também, boa transmissão e boa sorte pra Nega Véia, tá dizendo que vai ser 1-0 pra Macaquinha, e na opinião dele, 1-0 é goleada. Valeu, Fabretti. Quem me chamou? Alguém me chamou? Não, acho que não. Eu disse que eu tomei um banho aqui no Gol do Fundo. Ligaram os irrigadores agora, mas deu pra refrescar. Eu também. A previsão era chuva, mas o sol tá uma tarde maravilhosa aqui em Campinas hoje. A minha papeleta foi pra cachumba. Olha a Chalaine Cruz junto com o Luquinha, tá dizendo que vai ser 1-0 pro Guarani. O Simão falou 2-1 pra Ponte, grande Álvaro Laça. Oi. Minha papeleta foi para a casa da tia Zumba. Álvaro Laça tá aqui conosco também, valeu. Cleberson Grigoleto, grande. Cleberson, 3-0. 3-0 pra Ponte, é isso, Cleberson? Tá aí. Cláudio Belletti, sabe da onde, ô Wagner Ferreira? Flórida, lá nos Estados Unidos. Tá mandando grande, Claudião, tá dizendo que vai ser 3-1 pra Macaquinha. Tá aí, todos esse pessoal aí estão concorrendo a um Pix de R$100 e também, né, o palpite até o intervalo do jogo. Vamos sortear também um par de ingressos para um evento que vai ter dia 25 de outubro, lá no Campinas Hall, para você que curte aí música católica, né? É um evento Só Ele e a Glória. Vamos dar um par de ingressos. O Lemão Zanqueta aqui ofereceu para estar sorteando esse par de ingressos. Só para ter uma ideia, cada ingresso custa na base de R$90 a R$100. Estamos aí, vamos sortear no final um par de ingressos. Vai ter naquele dia, no dia 25 de outubro. Vai ser um evento das 8 da manhã até as 19 horas. Rosa de Saron, essa banda maravilhosa, vai estar se apresentando nesse evento. O Padre Antônio Maria também vai estar lá. Padre Fábio Marinho, o Padre Fernando Venâncios, o Alain Carrion, Tiago Dutra. Então, um evento muito bacana, dia 25 de outubro no Campinas Hall. Um par de ingressos para esse evento, Só Ele e a Glória. Então, você que participar, mandar sua mensagem no segundo tempo também. No final, nós vamos sortear um par de ingressos para você que queira ir. E também o oferecimento da Eletrolar. Você curte um handball, Celso Fittipaldi? Eu nunca joguei, até porque meu corpo não ajuda, né? Mas é bonito de ver, sim. Handball, legal, né? Legal. Já jogou handball, Lemão Zanqueta? Não só joguei, como não conheço. E o André Luiz? Já fui goleiro de handball. Aí, Wagner Ferreira gosta de um handball, Wagner? Sinceramente não, viu? Eu prefiro o futebol de salão. Tá aí, mas vai estar ofertando uma bola oficial de handball para você também. Tá aí o oferecimento da Eletrolar. Legal demais vocês que estão curtindo conosco a nossa jornada esportiva da Grigo junto com a Nova Itu FM. Faltando 15 minutinhos para o início da partida. Escalações definidas. Vamos lá para as escalações oficialmente. Vou começar com você, pode ser, André Luiz. A escalação da Ponte Preta do técnico Marcelo Fernandes. Na pedra, à sua disposição. Vamos lá, a escalação da Macaca. Anote aí, torcedor. Ponte Pretano. Se o técnico Marcelo Fernandes definiu, você confere aqui na Web Rádio Grigo 87,9 e na Nova Itu FM. Escalada e definida, Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-3-3. Vai a campo com o goleiro Diogo Silva, número 12. Na ala direita, 28, Pacheco. A zaga central, 34, Anderson. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro Simon. E na ala esquerda, o número 15, Arthur. O meio campo da Macaca, a Nega Véia Campineira vai com 5, Rodrigo Souza. 27, Luiz Felipe. E 10, o capitão da equipe, o craque Alves. E à frente, 7, Diego Torres. 77, Bruno Lopes. E 17, Coró.
Olha o repeteco da Macaca de Diogo Silva 12, Pacheco 28, Anderson 34, Simon 4, Arthur 15, Rodrigo Souza 5, Luiz Felipe 27, Alves 10, Mari 7, Bruno Lopes 77, Toró 17, no banco, Pedro Rocha, Edson, Miguel, Matheus, João Gabriel, Lucas Cândido, Danley, Gustavo Deli, Serginho Kevin, Lucas Emanuel e... Preta gigante, raça de campeão, seu estadão. Tá aí, a escalação da Macaquinha. A Ponte Preta que está líder do grupo C. A Ponte tem 10 pontos ganhos, 5 partidas disputadas, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Macaca anotou 5 gols nessa fase e tomou 3, um saldo positivo de 2, aproveitamento de 66,7%. A percentual de aproveitamento da Macaca. Agora eu vou pedir para você, Lemão Zanqueta, trazer a escalação do técnico Matheus Costa. A escalação do Bugrão, Lemão. Alô, você da Rádio Gringo, Nova Itu FM, acompanhe a escalação do Guarani. Se o técnico Matheus Costa escalou, a Rádio Gringo coloca no ar para você acompanhar na melhor transmissão do Rádio Campineiro. 12 Dalberson, 2 Lucas Justen, 3 Rafael, 4 Alisson, 6 Emerson, 5 Kelvin, 8 Caio Melo, 10 Diego Torres, 7 Dentinho, 11 Mirandinha e o retorno dele, 9 Bruno Santos. Repeteco do Bugrão, Lemão. Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alisson e Emerson, Kelvin, Caio Melo, Diego Torres e Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos. E nós ficamos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Tá aí, escalação do Guarani também definida. Agora eu vou pedir para vocês, o André Luiz, o repórter feliz, e também para o Lemão Zanqueta, a arbitragem do jogo. Arbitragem experiente para o jogo. Apita Anderson Maromba Daronco. E os assistentes? Assistente 1, Michel Sanizar. Assistente 2, Thiago Augusto. O quarto árbitro, esses dois são do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Luciano da Silva Miranda Filho, do Ceará. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Todos árbitros da Federação Paulista, aliás, da Confederação Brasileira de Futebol. Tá aí, a arbitragem, não esqueci não. Vou falar da classificação do Guarani. Demos a escalação dele. O Guarani que ocupa nesse momento a segunda colocação do grupo C. 7 pontos ganhos, 5 jogos disputados. Guarani vem de branco, hein? 2 vitórias, daqui a pouquinho Guarani no gramado, daqui a pouquinho a Macaca também. O Guarani tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Anotou 6 gols, tomou 5. Saldo positivo de 1, aproveitamento de 46,7%. O Brusque vem em seguida com 6 pontos. Um saldo de gols de -1. O Náutico, 5 pontos, um saldo de -2. Tá aí. Daqui a pouquinho as equipes no gramado, eu vou pedir mais um palpite seu, ô Celso Fittipaldi, mais uma palhinha, não um palpite seu, né? Mais uma palhinha do que esperar, o público melhorando bastante no Majestoso também, Celso. A expectativa do jogo é que a gente tenhamos aqui um jogo bom, né, Anderson? Lembrando de novo que a responsabilidade é toda do Guarani, a Ponte precisa jogar com inteligência para poder, no mínimo, segurar um empate dentro de casa que garante ela na final. Não pode, em hipótese alguma, perder o jogo. Então, o técnico Marcelo Fernandes armou o time no 4-3-3, o que transparece, ao meu ver, né, que o time não vai ser reativo, vai ser propositivo. Vamos aguardar aí, esperamos que tenhamos um bom derby, um jogo bom, um jogo disputado e que vença aquele que tiver melhor condições em campo. Wagner Ferreira, o clima vai esquentando, o torcedor vai aumentando o seu alarido, as equipes, os suplentes já entrando aí nos seus respectivos bancos. A Ponte Preta vai de uniforme todo preto,
camisas, shorts, meiões com a faixa transversal branca no peito e o Guarani todo de branco, camisa, shorts, meiões, brancos também. A emoção daqui a pouco começa a aflorar na nossa transmissão. O torcedor do Guarani, torcedor pontepretano, vai ficando com aquela ansiedade cada vez maior, Wagner. A emoção está no ar, né? A gente sente a vibração do torcedor. Torcida única, né? Evidentemente que a Ponte está fazendo o seu papel, colocando aí a casa cheia. Não diria casa cheia, tem muito espaço vazio ainda. Eu não sei se teremos aí a totalidade dos ingressos vendidos. Será que chegamos a 16 mil? Aparentemente, olhando daqui, o movimento no portão da entrada ainda é grande, né? Mas não sei se chega a 17 mil conforme anunciado não, viu? De qualquer maneira, um excelente público para o Clássico Campineiro. É uma pena que não tenhamos um estádio municipal com a capacidade aí, sei lá, no mínimo para 20 mil torcedores, para, né, receber um clássico dessa natureza, que é um dos maiores confrontos, maiores rivalidades do futebol brasileiro. Estão aí. Ponte Preta está definida pelo seu treinador, apenas os problemas aí no meio campo, né? O Celso Fittipaldi já comentou, o Rodrigo entrando. Luiz Felipe tem jogado uma bola redondinha, hein, Celso? Nossa, olha, eu tô para dizer para você... de Brusque, a Ponte perdeu, mas ele foi, acho que, o melhor em campo. Tô para dizer para você que quando o Marcelo Fernandes colocou ele no meio de campo, o meio de campo da Ponte cresceu assustadoramente, Wagner. Eu acho que a Ponte só perde um pouco com a ausência do Gé, fica sem referência lá na frente. Então vai depender muito do posicionamento do Toró, que é um jogador que puxa o ataque pela beirada. E é revezamento ali entre o Diego e o Bruno Lopes. Não sei quem vai ser o pivô, quem não vai, mas eu acho que a Ponte sofre um pouquinho em termos de ataque. Já o Guarani tem uma defesa que vem sendo titular. No meio campo a novidade é o que vai fazer o Caio Melo no lugar do Isaac. Isaac vai para o banco. E o ataque que com a volta do Brunão, que não é lá também grande coisa, mas realmente é um jogador de referência. E portanto, estão aí. As cartas estão lançadas na mesa. Vamos ver quem é que aproveita a mão para conseguir o resultado positivo, Anderson. As equipes no gramado, agora vamos para a execução do hino nacional brasileiro aqui no Majestoso. E você vai curtir conosco a execução desse nosso maravilhoso hino nacional brasileiro. Vamos lá! Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E a emoção vai começar daqui a pouquinho aqui no Majestoso. Bom demais ter vocês conosco. Aliás, um abraço pro Carlos Ferraz lá da Nova Itu FM. A galera toda ligadinha lá em Itu, Indaiatuba, Cabriúva, Salto, toda aquela região. Tem mais gente, tem muita gente mandando mensagem, hein? O Mário Fonseca falou 1-0 pra Ponte. Tá falando aí o Mário Fonseca. Ah, o Mário, esse é o Mário Fonseca, grande Mário, não é o Mário Júnior não. É o Mário Fonseca, 1-0 pra Ponte. Érica Trevenzoli, uma ótima tarde pra você, Érica. Que legal ter conosco aqui também, Ponte 2-0. O Batata Ponte Preta tá lá ligadinho, lá no SEMAI em Rio Preto, sistema de água lá de Rio Preto. Valeu, Batata, 3-1 pra Macaquinha. O Rodney, grande Rodney Bruce,
está dizendo 3-0 pro Bugrão. Valeu demais, Rodney. Vocês estão concorrendo a R$100 em Pix, oferecimento da Prado Corretora, Consórcios e Seguros. Há um par de ingressos para o evento Só Ele a Glória no dia 25 de outubro lá no Campinassal. E também há uma bola de handebol, oferecimento da Eletrolar. As equipes bateram aquela foto, o Guarani se posicionando nesse momento. Aliás, os capitães daqui a pouco vão tirar aquele famoso caro coroa. Wagner Ferreira, hoje os dois 10 estão com as tarjas aí de capitães. O Elvis há muito mais tempo no time do que o Diego Torres no Guarani. Então tem muito mais, como eu diria, uma ascensão diante do elenco do que o próprio Diego Torres. Então, eu acho que outro dia fizeram uma pesquisa, não sei se foi na nossa rádio amiga aqui, a Band. Quem do time adversário você gostaria de ver no seu time? Então teve torcedor falando, não quero ninguém deles, não. Tanto faz, o Grêmio falando que não queria ninguém da Ponte também. Mas teve gente que arriscou. Elvis, outro falou o goleiro da Ponte. O Guarani, por exemplo, queria o goleiro da Ponte. Agora, entre Elvis e o Diego Torres, eu sou muito mais do Elvis. Tem dúvida. E aí, Celso? O Elvis tem... O Elvis tem uma... Eu acho que, no meu ponto de vista, o Elvis tem mais habilidade que o Diego Torres. Mas eu imagino um meio de campo com Elvis e Diego Torres. Você acha que daria liga? E o Elvis comanda. O Elvis comanda o time. Ele toca aqui, toca lá. Mas o Diego também tem uma boa visão de jogo. Eu vejo ele sabe... Não é a mesma coisa, não. Não é. Obviamente não é a mesma coisa. Só que eu não acho ele também um jogador fraco. Ele é inteligente, ele sabe jogar. Só que o Elvis tem um toque, um que a mais, né? O Elvis tem uma habilidade que poucos jogadores do futebol brasileiro têm. A Ponte Preta vai começar esse primeiro tempo defendendo o gol dos portões de entrada do Majestoso. Consequentemente, a equipe do Bugrão vai estar ali defendendo o gol dos portões do fundo do Majestoso ali, onde fica o torcedor visitante, que por uma exceção hoje só tem torcedor pontepretano também naquele setor. Não é só torcedor pontepretano. André Luiz, o público vem chegando ainda. Melhorou bastante nos últimos 15 minutos, já quase tomado o portão de entrada em sua totalidade, somente um pouco acima da placa Gente Torce por Você, da EPTV. Agora o restante do estádio, só aqui onde está destinado a diretoria do Guarani, no gol do fundo, chamado gol da linha do trem, ainda tem uma parte que a Polícia Militar não permite que seja ali preenchida, a não ser, né, para uma evasão ou até mesmo algum problema que tenha, daí a polícia acaba liberando, mas caso contrário não. O público é bom, algo em torno de 17.500 torcedores em Moisés do Carelli. Vai começar o jogo no Majestoso. Vai começar o jogo em Londrina, vai começar o jogo lá nos Aflitos em Recife, vai começar o jogo em Caxias também. É a rodada decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui, um dos dois estará na final do Campeonato Brasileiro da Série C desse ano. O início, o pontapé inicial vai ser com a Ponte Preta, tá o Toró lá pronto para dar o início. O Anderson Daronco, o árbitro, aliás, fraquinho ele, né, Celso? Fraquinho, né, Wagner? Fraquinho, Anderson. Rapaz, não é bom pôr a cara com o homem, não. Ele quer te abraçar. Professor de Educação Física, 1,88 m. E ele disse que apita, mas não fazendo prevalecer o porte físico, não. Apita na categoria. Tá aí, o gaúcho Anderson Daronco tá esperando chegar, dá 16 horas. Quem é? Pode falar, Celso. Detalhe, precisa ter muita categoria a arbitragem brasileira, porque ultimamente, hein? Rapaz. Tá feio o negócio mesmo. Tá encostando ali o Rodrigo Souza, conversando com o Anderson Daronco nesse momento. Na bola o Toró, aguardando o apito inicial para começar. Torcedor da Ponte Preta vai fazendo a festa no Majestoso. Com certeza o torcedor do Guarani tá ali ligadinho também, escutando a jornada esportiva da Grigo junto com a 9 Itu FM. Aí, tá conversando ali, né? Tá vendo ali os últimos detalhes, nada de começar. O problema é outro jogo lá. Exatamente. Melhorou bem, esperando, né? Melhorou bem o público, hein? Melhorou bem, tá aí, então. A
a opinião aí do Lemão Zanqueta, do André também. Vamos lá. Está aguardando as outras partidas iniciarem para iniciar aqui também em Campinas. O Anderson Daronco está ali no centro do gramado. Toró preparado para dar o pontapé inicial, vai apitar o início da partida, vai começar o derby 212. Ele olha o seu cronômetro. Apita o árbitro! Anderson Grigoletto, a voz da emoção. Do timaço da Web Rádio Grigo e também da 92 FM, bola rolando no derby, a bola tá lá no setor defensivo com o Simon. Simon faz o domínio, vem levando lá pro lado canhotinho, tem do lado o Arthur para receber, ele já recebe o Arthur, quem tá na bola lá é o Luiz Felipe, Arthur tava aqui na frente, ele recua a bola com o Diogo Silva na meia-lua, vai jogando pra direita, sai jogando o Anderson, eu fiquei sabendo que é o Anderson e não o Wanderson, como eu sempre o chamei, hein? Ele faz o lançamento, sobe de cabeça, tira o Lucas Justen, bata no peito, Caio Melo, bateu em cima do árbitro. Parou a partida, a bola ao chão vai ser dada para a equipe do Guarani. Estava em posição, não no lugar correto ali o Daronco, né, Alemão? Para variar, né? Ele é um árbitro raiz, ele planta num lugar e não sai. E a equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo, bola com o Rafael, dispara o Lucas Justen para receber. O Rafael faz o lançamento para o Lucas Justen, chega na marcação, o Arthur, a bola quicou no chão, caiu o Arthur, o árbitro marcou falta. Falta do Lucas Justen em cima do Arthur aí na sua frente, Lemão. Fez a carga por trás, o bandeirinha assinalou o seu instrumento, o árbitro marcou a falta sem pressa nenhuma, o goleiro da Ponte bate. É a jornada esportiva da Grigo junto com a 92 FM. É o derby campineiro, é o derby 212. Uma das duas equipes estará na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Vai mandando a sua mensagem no chat do canal do Grigo, vai dando o seu palpite, concorra a um Pix de R$100. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta aqui pelo lado direito, bola com o Diego Tavares, chega na marcação Emerson, mas o árbitro marcou. Falta do Emerson em cima do Diego Tavares pela meia direita. Vai em bola na área do goleirão da Alberson, André Luiz. E no primeiro bom ataque da Ponte. O Diego Tavares vinha pelo aquele setor, Emerson Barbosa acabou cometendo a falta. É falta favorável à Ponte Preta. Elvis, camisa 10 para a cobrança. Elvis pega a bola, coloca ali no gramado. Na frente da bola tá o jogador número 7, o Dentinho. Agora vai saindo o Dentinho, também o Diego Torres. O árbitro conta os passos, a barreira quase ali na linha da grande área. A falta é na meia direita, Elvis na bola, vai vir bola na área do goleirão da Alberson. Ele dá 1, 2, 3, 4 passos da bola. Mais um agora, só porque eu contei 4, ele resolveu dar mais um. Mais um passo. 2 homens na barreira, tá o Diego Souza e tá o Dentinho na barreira. O árbitro conversa, fala para parar o empurra, aquela resenha de sempre, né? Vai vir bola na área, a equipe da Ponte Preta tem uma falta, 2 minutinhos, estamos chegando a 3, bateu direto, bateu, a bola passa à direita do Dalberson e vai para fora! Surpreendeu todo mundo, número 10 da Ponte, passou muito próximo ao poste direito, quase o primeiro da Ponte, André Luiz. Numa linda paulada do Elvis, de perna direita. Quando todo mundo esperava que ele fosse cruzar, ele bateu forte. A bola fez uma curva. O goleiro Dalberson do Guarani já tinha ido. Passou lambendo o poste direito da meta do goleiro do Guarani. Foi embora. Tiro de meta para o Guarani. Segue 0-0, derby 212, informando a Eletrolar. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, recupera a posse de bola o Caio Melo, recua com o Lucas Justen. Nesse momento, os placares estão todos 0-0, todos 0-0, tudo como começou. Vem descendo o Guarani, chega Diogo Silva, saiu, opa! O Bruno Santos acertou o Diogo Silva, tá caído o goleirão da Ponte Preta, o árbitro marcou falta, né, Lemão? Foi numa dividida de bola, ele deu a sequência, o Daronco tá falando que foi o sol que atrapalhou os dois. O Diego Silva da Ponte está sentindo uma grande dor na mão direita. Mas o Daronco falou que foi o sol e não adianta que não vai por VAR. Mas do Daronco eu não espero nada. Tá aí, o departamento médico da Ponte Preta chegando ali para fazer o atendimento pro goleirão Diogo Silva. Wagner Ferreira, estamos aí com 4 minutinhos jogados nesse primeiro tempo. Comecinho de jogo, derby. Como essas primeiras movimentações, o que você tá achando aí, Wagnão? É muito cedo ainda para trocar uma ideia aqui com relação ao que estão rendendo as duas equipes. O Guarani já tentou chegar pela direita com o Justen, chegou agora com o Brunão, até que chegou um pouco mais pesado em cima do goleiro da Ponte.
Mas a jogada mais perigosa foi a da Ponte. Essa cobrança de falta aqui, todo mundo esperando aquele cruzamento para um cabeceio de um atacante ou de um meia. E ele bateu direto, surpreendendo todo mundo. A bola passou perto do poste, a grande chance da Ponte com 3 minutos de jogo. Então, uma fase de estudos ainda no Clássico Campineiro. Tá tudo legal com o Diogo Silva, ele já bate a bola lá na frente, sobe de cabeça. O Alisson tira, mas a bola vai sobrando lá na canhota com o Bruno Lopes, a marcação do Lucas Justo em cima dele. Ele tenta chegar, faz o passe pro Luiz Felipe, ele faz o drible em cima do Caio Melo, chega Lucas Justen. Bate em cima do Luiz Felipe. Ele pediu o desvio em cima do Lucas Justi, mas o árbitro em cima do lance marcou apenas tiro de meta para a equipe do Guarani, André. Último toque do Luiz Felipe, a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, segue 0-0 derby 212, informando com Pistar Informática. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Agora o Guarani tem uma falta lá pelo setor direito, o campo de ataque tá na bola para fazer a cobrança, conversa com o árbitro ali, o Rafael. Vai chegando bem calmamente o Diego Torres, vai chegando para fazer a cobrança ou para conversar com o árbitro? Ele tá cobrando cartão amarelo para a jogada que falou que era um perigo real de gol. Aí então, o Rafael saiu da bola, ficou com o Diego Torres, ele vai colocar a bola para dentro da área do goleirão Diogo Silva, apenas o Elvis na bola, tá longe, tá ali do lado direito, campo de ataque do Guarani, porém, praticamente no campo intermediário ali, né? Vai vir bola na área. 6 minutinhos jogados desse primeiro tempo, o árbitro conversa ali com a zagueirada, autoriza, vai partir o Diego Torres de pé na canhota, vai levantar para dentro da grande área, faz o levantamento para dentro da grande área, toca de cabeça, chegou a bola, bate na trave! Ou foi o Diogo Silva que espalmou, mas o Guarani tem. O Kelvin entregou errado, tocou nos pés do Toró. Ele vem descendo pelo lado direito, tem espaço agora, a equipe da Ponte Preta tem o Elvis fechando no meio. Ele faz o toque pro Elvis, muito forte, passa por todo mundo, mas o Elvis lá do lado canhoto pega de pé à direita, faz o levantamento para dentro da grande área. Chegou o Rafael, chegou o Bruno Lopes, bateu e entrou! A gente dá um som, alegria, alegria, a galera vibrou. Começou num passe errado do Kelvin, o Toró partiu aqui pelo lado direito, fez o toque dentro da grande área pro Elvis, a bola passou, mas o Elvis foi lá no setor canhoto, fez o cruzamento, num bate-rebate ali, a bola sobrou pro Bruno Lopes, que enfiou a bota pro fundo do gol do Dalberson, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar a equipe da Ponte Preta, Bruno Lopes, camisa 77, quando eram jogados 7 minutinhos desse primeiro tempo. Torcedor pontepretano, pode pular, pode gritar, pode vibrar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor da Macaca. André Luiz, o Bruno Lopes não perdoou, 1-0 para Macaca. E tudo começou pelo setor direito com o Toró. Ele levantou a cabeça no contra-ataque rápido, pontepretano pelo setor direito e serviu a Elvis, que chegou um pouco atrasado na bola, mas com muita maestria, o craque camisa 10 da Ponte levantou a cabeça e cruzou. A zaga do Guarani bateu cabeça com Rafael Santos e Alisson, e a bola sobrou na pequena área para Bruno Lopes, encher o pé direito no ângulo superior direito da meta do goleiro Dalberson, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli, derby 212 agora. Bruno Lopes, camisa 77. Ponte Preta 1, Guarani 0. E lá vem descendo a equipe do Guarani, Mirandinha sofre a falta, é falta para o Guarani. Pelo setor canhoto, falta para o Guarani. Vou esperar, bom, eu já vou perguntar, Celso Fittipaldi, 1-0, uma jogada errada do Kelvin, o ataque pontepretano não perdoou. Ah, você viu, né, Anderson? O Guarani meteu uma bola na trave, rapidinho a Ponte saiu, o Toró puxou pela direita, levantou a cabeça, viu o Elvis, a bola foi forte, mas o Elvis não tem qualidade,
ergueu a cabeça, jogou na área. E o Bruno Lopes fez com tranquilidade. Ponte 1-0 e lá vem Guarani, Anderson. Falta para o Guarani aqui pelo setor canhoto, campo de ataque, tá lá na bola o Caio Melo. De pé na direita ele vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Apenas o Elvis na barreira, hein? Vem bola na área, tá 1-0 para Ponte. Faz a cobrança, Caio Melo bateu direto, subiu. Ali o Bruno Lopes coloca a bola em escanteio para a equipe do Guarani. Primeiro escanteio do jogo pro Bugrão, Lemão. Numa cobrança baixa do Mirandinha, a zaga da Ponte tirou. Caio Melo na cobrança, é o primeiro escanteio do Guarani no jogo. Vem Caio Melo, vai fazer a cobrança, encosta o Mirandinha ali, não. Volta para a grande área, o Caio Melo ainda arrumando a bola ali na marca de escanteio. O Anderson Daronco falou que tá tudo ok, ele levanta os dois braços. Faz alguma sinalização ali, talvez uma jogada ensaiada, uma movimentação ensaiada dentro da grande área. De pé na direita, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira. O jogador ponte pretano, Calçame, parte Toró. Agora pelo setor canhoto. Na marcação, Diego Torres em cima dele. Vem descendo Toró, vem descendo na marcação, vem levando. Ele tem campo, vem descendo, chega na linha de fundo. Dá um toque na bola o Diego Torres. A bola saiu, escanteio para Macaca também. Agora do lado canhoto, campo de ataque, André Luiz. Último toque do Diego Tavares. A bola pela... O descia rápido como um raio pelo setor esquerdo de ataque. Vem para a cobrança, lado esquerdo, sempre ele, o craque. Um dos do futebol brasileiro. Camisa 10. Tá aí, tá lá o Elvis, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Daqui a pouco eu vou conversar com o Wagner Ferreira, analisar esse primeiro gol da equipe da Ponte Preta. Tá autorizado, de pé na direita, bate para dentro da grande área, sobe de cabeça. O Caio Melo coloca, chega o Diego Tavares, chegou também o Mirandinha, por último toque do Diego Tavares. Wagner Ferreira, 1-0 e tudo começou num passe errado do Kelvin. Interessante que a bola explodiu na trave depois de um ataque do Guarani. A bola veio pro Toró, numa velocidade incrível, puxou o ataque da Ponte aqui pelo lado direito, fez o cruzamento errado, mas o Elvis estava lá do lado esquerdo. Correu atrás da bola, pegou e botou de novo na área. Aí não teve chance nenhuma para a defesa do Guarani. Bateram cabeça ali os dois zagueiros, no meio deles o Bruno Lopes apareceu. Nenhuma chance de defesa para o Guarani. Ali vamos dizer, a queima-roupa. E a Ponte faz 1-0. E agora a galera vai à loucura, né? Com esse incentivo todo, a Ponte está realmente tranquila. Não diria tranquila, mas está bem à vontade com a vantagem que tem no marcador. Fica à vontade, Celso. É o negócio, né, Anderson? O Guarani teve a oportunidade e a Ponte, né, naquilo que eu falei para você, ela aproveitou uma bobeira do defensor do Guarani, puxou o contra-ataque rápido e fez 1-0. Que já era difícil pro Guarani, agora fica mais, né? Porque os nervos vão à flor da pele, né? Tem que acertar. Vamos ver, vamos lá. O jogo tá bom. Com esse resultado, o Guarani ainda vai conseguindo o seu acesso. Mesmo perdendo de 1-0, tá 0-0 Náutico e Brusque. O Guarani ainda vai conseguindo o seu acesso. E a Ponte Preta vai garantindo a vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Merecendo o Guarani, lançamento do Diego Souza. Ele tá procurando o Emerson, sobe de cabeça o Pacheco. A bola cai no pé do Dentinho. Ele vem descendo, coloca entre as pernas do Anderson, mas colocou muito forte e saiu. Na proteção do Diego Tavares, a bola saiu, é tiro de meta para Macaca, Alemão. Tentou surpreender o ataque do Guarani, Dentinho, e jogou entre as pernas do defensor da Ponte Preta, mas na cobertura, o jogador da Ponte só cobriu, a bola saiu para a linha de fundo, já batido. O Alemão, também o André, também o Wagner Ferreira, que eu sei que ele corta o peixe olhando para o gato, ele entende o que eu estou falando. As partidas 0-0 Londrina e São Bernardo, 0-0 Náutico e Brusque, mas porém acho que não começou Caxias e Floresta. Será que alguma chuva, algo está acontecendo em Caxias que não começou ainda essa partida? Que lá não vai interferir nada aqui, como começou o Náutico e Brusque, lá é um outro jogo, tem que ver se começou o São Bernardo também. Não, começou, mas eu queria só tentar entender o porquê que não começou ainda a bola rolar lá em Caxias. Anderson, às vezes lá o fator meteorológico é complicado. Exato. Não sei qual é a previsão do tempo exata lá, mas também se não for essa previsão meteorológica, né, que deve estar afetando, talvez a previsão caseira pode estar afetando. Falta para o Guarani lá no setor direito, vem o Diego Torres, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Arthur de cabeça, a bola sobra com o Toró, ele faz o passe com o jogador ali que é o Diego Tavares, devolve a bola com o Toró pelo lado direito, chega a marcação do Caio Melo em cima dele, ele faz o break, pisa na bola, faz o passe pro Luiz Felipe, vem a marcação do Emerson, ele só faz a cobertura, o Emerson vai acompanhando, chuta a bola, desvia do Luiz Felipe, saiu, é lateral para a equipe do Guarani, pelo lado canhoto, setor defensivo. Rádio Grigo,
a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Grande Mário Eduardo tá aqui conosco também. Tá acompanhando a nossa jornada. Grande Márcio Adriano. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta. Bola com Elvis. Elvis, ele para. Faz o toque aqui pro lado direito. Mata no peito. Diego Tavares põe no chão. Recua com o Pacheco. E já toca com o Rodrigo Souza. A marcação do Caio Melo em cima dele. Bateu na bola. A bola saiu. É lateral para Macaca pelo lado direito, André. Lateral para a Ponte pelo lado direito. Vem para a cobrança. Pacheco na bola. Grande Beto Teixeira. Beto Teixeira tá falando que vai ser 2-1 pro Bugrão. O Wellington Baidalho tá aqui conosco também. O Marcinho, grande Márcio Adriano, 2-0 pra Macaca. Lá vem descendo a equipe do Guarani. Bola com o Dentinho. O Pacheco entrou na frente. Na realidade, o Anderson colocou a bola pra fora. E mais um escanteio para a equipe do Guarani, Lemão. Mais uma vez, Dentinho pelo lado esquerdo tentando a jogada. A zaga da Ponte bem postada na cobertura. Jogou a bola para a linha de fundo. Vem mais um chuveirinho na área da Nega Véia. Vem bola na área, tá se dirigindo para fazer o levantamento o Caio Melo. Levanta agora só o braço esquerdo. Aquela hora ele levantou os dois. Passou desodorante, pô. Agora só levantou o braço esquerdo. Vem bola na área do goleirão Diogo Silva. Você está acompanhando o Jornada Esportiva da Grigo junto com a 92 FM. Escanteio para a equipe do Guarani. Tá 1-0 para Macaca. O árbitro autoriza. Partiu Caio Melo de perna direita, bateu fechado, subiu de cabeça o Arthur. A bola vai sobrando ali também para o jogador que era o Dentinho. Chegou na marcação, o jogador pontepretano colocou a bola para fora. Quem chegou chegando foi o Bruno Lopes, o autor do gol. É lateral para a equipe do Guarani pelo lado canhoto. Tem alguma informação aí, Celso? Anderson, eu puxei aqui na internet, o clima lá tá nublado, com possibilidade de chuva, 10% de possibilidade, umidade de 58%, com vento de 6 km por hora, 25 graus. Então não tem chuva, viu, Anderson? E lá merecendo a equipe do Guarani, Lucas Justa explode no Bruno Lopes, coloca a bola para fora. Em lateral para a equipe do Guarani pelo lado direito, Lemão. Num bate-rebate aqui na zaga da Ponte Preta. A bola sobrou para Lucas Justa, que arriscou a bola, realmente bateu mais uma vez na zaga e saiu. Já batido bola ali no setor de ciclo central com o Alisson. Toca com o Rafael de perna direita, faz o lançamento pro Lucas Justa e chegou o Arthur. Meio que de voleio, mandou, deu um sem pulo. Colocou a bola para fora agora. Falta do Luiz Felipe em cima do Kelvin. Ali próximo ali, aqui divide o gramado. Ele já bate, tem pressa, vem buscar a bola no círculo central, o Diego Torres. Ele pisa na bola, toca do ladinho com o Alisson, ultrapassa a linha que divide o gramado pelo setor canhoto, toca do lado a bola com o Dentinho. Dentinho faz o domínio, a marcação do Diego Tavares em cima dele, ele rola a bola com o número 8 do Guarani. Hoje, o número 8, o Caio Melo, vem jogando aqui pelo setor defensivo, Kelvin. Kelvin vai virando lá para a direita com o Rafael. O Rafael faz o domínio, pisa na bola, encostou para receber. O Caio Melo já recebeu. Ele joga mais atrás com o Kelvin. Kelvin como se fosse o último zagueiro agora. Joga na canhota com o Alisson. Ultrapassa a linha que divide o gramado pelo setor canhoto. Joga mais à frente com o Emerson. Emerson toca a bola com o Caio Melo. Caio Melo com o Alisson. Ele toca, faz o lançamento para o Lemão Zanqueta. Fez o domínio aí, Lemão. Exatamente, tô com a bola na mão aqui, aí, ó. Tá lá, eu fui. O lançamento horrível, Wagner Ferreira. A equipe do Guarani, faltando talvez mais objetividade nesse setor de armação. E a Ponte está marcando muito bem, né? Fez 1-0, naturalmente não vai se expor. Quando o Guarani tem a posse de bola, ela se fecha todinha lá atrás. E o Guarani não tem espaço para jogar. Até agora, o Guarani viveu apenas duas chegadas. Uma tentativa do Justen ali logo no comecinho pela direita, depois uma trombada do Brunão com o goleiro e nada mais, e a bola na trave, né? E apenas essas jogadas do Guarani, enquanto que a Ponte está tranquila, fez 1-0 e está tranquila no jogo. Pode acontecer até o segundo gol a qualquer momento. Tem gol na Série C, lá em Londrina, 1-0 para a equipe do São Bernardo. Em Caxias, olha aí, não tá rolando, tá sim, Caxias 1-0 contra a equipe do Floresta. Tem gol e daqui a pouquinho a gente vai ver, porque a equipe da Ponte tentava chegar pelo lado direito, toque errado do Toró, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani, André.
Tiro de meta para a equipe do Guarani, o toque, a bola para a linha de fundo. O Dalberson tem pressa porque o Guarani perde no derby 212 até aqui, 1-0, informando Ótica Ferrari. Nesse momento, subindo pelo grupo B, Londrina e São Bernardo. Pelo grupo C, Ponte e Guarani. Essas equipes que estão, nesse momento, garantindo o acesso. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Bigual Alimentos. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, lançamento feito aqui pro lado direito, subiu o Alisson de cabeça. Vai sobrando a bola com o Emerson, ele de perna canhota bate pra ninguém, né, Emerson? A bola ficou tranquilamente pro Diogo Silva. Tá 1-0 para Macaquinho, estamos com 20 minutinhos desse primeiro tempo, Celso. A Ponte mais tranquila no jogo, né? Como disse o Wagner, não tá se expondo, tá marcando bem, tá estudando, né? Já tem 1-0, tá dando umas estocadas muito bem no jogo Toró, né? É o principal jogador aí nos arranques da Ponte Preta. É isso aí, Anderson. O Guarani precisa se expor um pouco mais, né? Mas 1-0 Ponte até aqui, merecido. E a equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo com o Rafael. Chega o Elvis fazer uma pressão. O Rafael bate de perna direita, tá buscando o Mirandinha. Chega o Arthur de cabeça aí. Agora o Simon pipocou, o Bruno Santos recupera. Chega o Simon. Toca a bola pra fora e o Bruno Lopes agora fez a carga em cima do Lucas Justo. Tem falta para a equipe do Guarani, né, Alemão? Positivo, Anderson. Falta, o árbitro marcou. Uma coisa que estou sentindo aqui nesse campeonato brasileiro, a bola não fica na mão não fica no chão, né? Fica na mão do Gandula. E um retardamento grande para colocar a bola em jogo novamente. Tá aí a informação, a observação do Lemão Zanqueta. Equipe do Guarani lá pelo setor direito, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, o Rafael. Não, ele faz o break e toca mais atrás com o Kelvin. Kelvin no círculo central, vai olhando aqui pro setor canhoto, pisa na bola, chega o Diego Torres, ele prefere tocar com o Caio Melo. No círculo central, joga lá na direita com o Rafael. Jogou! Mal demais o Caio Melo, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta. Galera mandando o seu palpite, o Márcio Adriano falou 2-0 para a Ponte, a Maria Elisa, grande Maria Elisa Godoy Piton. Palpite de 1-0 pro Guarani. Já foi, hein, Maria Elisa? Aí ela colocou 3-0 embaixo. Já foi. A dona Marisa colocou. Não foi ela não, foi a dona Marisa, grande dona Marisa, grande, seu Piton, seu Toninho, 1-0 pro Guarani. Mas dá tempo de mudar, até o final do primeiro tempo dá para vocês mandarem aí os seus palpites. Da Marcília Fittipaldi 2-0, Giovani 2-0 para Ponte, a Marcília também 2-0. Valeu demais, Giovani, valeu demais, Marcília, o Renato Cossari 2-2. Valeu demais, a bola saiu a lateral para a equipe do Guarani aqui no setor defensivo, por isso que eu tô lendo essas mensagens. Olha o Leandro Lago aí também, chegou atrasado, chegou nada, tá, né, dentro do prazo, tá 2-0, ele falou, pra Ponte. Aí Yasmin, grande Yasmin lá em Mojimirim, mandou 2-1 pra Macaca. Júlio César Miranda tá aqui no Majestoso, tá falando que vai ser 3-0. Daqui a pouco eu leio mais mensagens da galera. Bom demais, jornada esportiva da Grigo junto com o 92 FM. Tira o Kelvin, bate lá na frente, a bola vai chegando com o Kelvin, chega o Mirandinha na marcação, o Kelvin toca de cabeça, mas a bola fica com o Mirandinha. No setor canhoto, ele faz a finta em cima do Pacheco, tenta invadir a grande área, sobra mais uma vez, encostou também na marcação o Anderson, a bola saiu, apenas tiro de meta para a equipe da Ponte, Lemão. A bola resbalou no pé do Mirandinha, que estava sozinho também, o ataque do Guarani não acompanhou a jogada. O árbitro marcou o tiro de meta sem pressa nenhuma, a Ponte está na bola. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. Tiro de meta agora, 5, Diogo Silva bate de perna direita, tá buscando aqui o setor direito, sobe de cabeça o Diego Tavares. O árbitro não, disse que não foi nada não, a entrada do Emerson, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Setor canhoto, campo defensivo. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a 92 FM. Informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 24 minutos, agora a equipe da Ponte Preta tentava chegar, o Rafael faz a falta em cima do Bruno Lopes. Falta, foi daí mais ou menos que o Elvis quase surpreendeu o Dalberson. Falta que pode levar perigo para Macaquinha, André. E a frontal, a meta do goleiro Dalberson, vem para a cobrança ele, Elvis, quase próximo do lado direito da lua da grande área defensiva da equipe do Guarani.
Lance que vai levar perigo à meta do goleiro Bugrino. Continua 1-0. A Macaca vence no derby 212. Exatamente, 24 minutos e meio. O placar está assim, ó. Ponte Preta, Guarani. 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Junto com a Nova Itu FM. Falta para a equipe da Ponte Preta. 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. O Diego Tavares deitado atrás da barreira, já dentro da grande área. A barreira praticamente na linha frontal ali da grande área. Tem 2 jogadores da Ponte que estão do lado. Tá o Rodrigo Souza e também o Diego Tavares. Arthur ou Elvis? Arthur de perna canhota. O Elvis de perna direita. 25 minutos, autoriza o árbitro. Partiu Elvis de perna direita, bate pro gol. Segura firme. Na tranquilidade, o goleirão da Alberson, André. Chute de perna direita do Elvis, visava o canto, a meia altura direita da equipe do goleiro do Guarani, que encaixou fácil, saiu jogando, continua 1-0, a Ponte vence, majestoso, informando a Ótica Ferrari. Agora o Alisson faz uma jogada bonita em cima do Luiz Felipe, sai jogando o Guarani no setor defensivo, ou tenta sair. Diego Tavares, de pé na canhota, faz o lançamento, não, ele só tocou a bola mais curtinha ali com o jogador do Bugrino, que é o Dentinho, ele toca mais atrás com o Kelvin com o Diego Torres, vai virando para canhota com o Alisson, ultrapassa a linha que divide o gramado, vai descendo o zagueirão, ele tem espaço agora que chega a marcação do Luiz Felipe em cima dele, o Luiz Felipe de carrinho, faz a finta, o Alisson vem descendo ainda o Guarani, rola a bola no campo intermediário, Diego Torres, ele tentou tocar a bola com o Bruno Santos, chega na marcação Rodrigo Souza. Corta, toca com Elvis, de calcanhar, já toca com o Diego Tavares, ele faz a finta em cima do Rei, caiu, Alisson caiu também, e o Diego Tavares, o árbitro marcou falta para a equipe da Ponte, André. É linha divisória de meio campo, pelo lado direito, falta em cima do Diego Tavares, que vai se levantando, continua, a Macaca vence até aqui, 1-0, derby 212, informando o Clube Concórdia. Falta para a equipe da Macaca, Wagner Ferreira. Derby, jogo com os times grandes, lota aqui na parte da imprensa, né? Muita gente em pé na nossa frente, né? Mas faz parte, né? O pessoal que só vem na boa também, né? Quando tá frio não vem ninguém, né, Vagnão? Tá aí. Tenta sair jogando a equipe do Guarani lá pelo setor direito, Bruno Santos toca na frente, era pro Dentinho, chegou Arthur. Coloca a bola pra fora, lateral pro Guarani, setor ofensivo, lado direito, Lemão Zanqueta. Vem na cobrança Lucas Justo tentando fazer a movimentação, já cobrou, coloca atrás com Caio Melo entregou nos pés do Bruno Lopes, ele bate pra frente, batia a bola, opa! Amarelo. Rafael segurou o Toró, amarelou pra ele, Lemão. Um amarelo besta, um amarelo desnecessário que já estava na cobertura o jogador do Guarani. Subiu o amarelo para Rafael, que não adianta reclamar. É o primeiro amarelinho do jogo, 27 minutinhos desse primeiro tempo, foi pro Rafael, zagueirão da equipe do Guarani. E ali, praticamente na linha que divide o gramado, né, Wagner? E falar na verdade, o Guarani não entrou em campo ainda, né? Ele não tá no clima de uma decisão de um derby, né? Ele está praticamente jogando uma partida como se fosse uma partida normal. Tá ali, a Ponte Preta já bateu, mas mandou voltar. O árbitro continua 1-0, Macaca 1-0, São Bernardo contra a equipe do Londrina, 1-0 para o Caxias contra o Floresta, 0-0 lá em Recife. E a equipe da Ponte Preta, Bruno Lopes tentou fazer o cruzamento, a bola desvia, sobrou com o Toró, bateu, defendeu Dalverson. Tava ligado na jogada, pegou, segurou firme, já sai jogando, lançamento pra frente, sobe Wanderson, com o pé direito coloca a bola pra fora. Que defesaça do goleirão do Guarani, André. E no cruzamento pelo setor esquerdo do Bruno Lopes, a bola resvalou ainda na zaga do Guarani, Toró bateu de chapa, de peito, de pé direito, Dalverson bem postado, evitou aquele que seria o segundo gol do jogo, o segundo da Ponte. Continua 1-0, Macaca vence o derby 212, informando a ajuda síndico. Aliás, falando em a Macaca vence o derby, ela está a 1 ponto de se igualar em número de vitórias com o Guarani. Olha aí. 71 para o Guarani, 70 para a Ponte com a vitória de hoje. Em números de derbys, né? Exatamente. Tá aí, ó, a informação de Wagner Ferreira. Agnes Bonemansu, olha aí, Agnes. Oi, cheguei, vai ser 1-1, legal demais. O Armando Gomes Robles, grande Armando, 1-1. O Mário Eduardo tá falando, estamos indo pra final. Eliandro Januário, fala Grigo, tá falando que já está 1-0.
Aliás, parabéns, hein, Leandro? Leandro Januário e a Carane completando 22 anos de casamento. No dia que teve o derby com os 3 gols do Rirena, o Eliandro casou e lá vem descendo a equipe do Guarani. Chega! Pacheco coloca a bola, sobra com o Toró. Ele dá o passe de primeira na direita para o Elvis. Ele faz o domínio, faz a finta em cima do Kelvin. A bola saiu. Lateral para a equipe do Guarani. Não deu, o drible não deu muito bom pro Elvis, né, André? Ele acabou perdendo tempo de bola, acabou saindo com bola e tudo. Lateral para o Guarani, já cobrada. Tem pressa, perde por 1-0 no Majestoso. Tá aí, vem descendo a equipe do Guarani. Bola com o jogador, o Bruno Santos. Mas a bola saiu, o árbitro falou que é apenas tiro de meta, né, Alemão? Positivo. Também outro jogador que não está entendendo o espírito do clássico campineiro, Bruno Santos. Perdeu numa dividida fácil e não adianta reclamar que o Daronco estava muito bem posicionado. Tiro de meta para a Ponte. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Tá aí, você vai mandando o seu palpite até o final desse primeiro tempo, você vai estar concorrendo a um Pix de R$100 e depois continue mandando. Mande a sua mensagem, um par de ingressos para o grande evento no Campinas Hall, dia 25 de outubro, só ele a glória. E uma bola de handball, oferecimento da Eletrolar também. O Guarani sai jogando no setor defensivo. Bola com o Diego Torres, pisa na bola, encostou o Caio Melo para receber, já recebeu, joga mais atrás com o Alisson. Ele já joga na canhotinha com o Diego Torres. Isso tudo no setor defensivo. Ameaçou fazer o lançamento, veio a marcação do Elvis, ele faz a finta em cima, o 10 do Guarani em cima do 10 da Ponte Preta. Joga para trás, né, Diego? Fez a finta, mas não progrediu 1 metro sequer. Joga com o Kelvin com o Alisson. Alisson devolve a bola com o Diego Torres. Ele olha para frente, olha, perde a movimentação do setor ofensivo da equipe do Guarani. Prefere jogar do ladinho com o Alisson. Alisson mais ainda com o Emerson pelo lado canhoto. Faz o lançamento para dentro da grande área. A bola vai lá pro Lemão Zanqueta mais uma vez. Faz o domínio, nosso repórter. Matei no peito, devolvi de chaleira e a bola já está na mão do goleiro da Ponte. Wagner Ferreira, o Guarani muito precipitado no setor ofensivo. A marcação da Ponte é forte, né? E não dá chance nenhuma. O Emerson, fraco no jogo, ele precisa muito dos laterais no jogo de hoje. Emerson preso aqui, quando desce faz um cruzamento, quando fez agora, mandou lá na ambulância. O Justen também muito preso. E tem até a sua razão de ser, porque a Ponte tem um ataque rápido, né? Turó de um lado, joga aqui o Diego Tavares também, joga o Bruno Lopes. Então preocupa a defesa do Guarani. Vejam que o Guarani foi obrigado a fazer uma falta besta ali, com cartão amarelo para o Rafael, justamente por causa disso. O Guarani se expõe, tenta sair, mas a defesa da Ponte está muito bem postada, marca bem, não deixa o Guarani jogar. E evidentemente que o Guarani, como disse aí o Lemão Zanqueta, não está com aquele espírito de débil, espírito de decisão, né? A Ponte jogando em casa com o seu torcedor está muito mais assentado em campo. Bola lá com o Diogo Silva, ele manda de perna direita, tá buscando o Diego Tavares aqui no setor direito, antecipa na jogada do Emerson, coloca de cabeça, a bola saiu, lateral para a equipe da Ponte, pelo lado direito, campo ofensivo, Pacheco sem pressa nenhuma para fazer a cobrança, agora sim, ele bate a bola com o Diego Tavares, chega o Emerson, estica o pé esquerdo, mas já recupera a posse de bola o Diego Tavares, mas aparece com o Rodrigo Souza, Pacheco devolve com o Diego Tavares, coloca para dentro da grande área, a bola vai saindo. Em tiro de canto para a equipe da Ponte, é escanteio para Macaca, André. Último toque da zaga do Guarani, a bola foi embora pela linha de fundo. É escanteio lado esquerdo, favorece a Macaca. Sempre ele, Elvis, o craque, camisa 10 na bola. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Lá do lado canhoto, campo ofensivo, escanteio para a equipe da Ponte Preta, segundo escanteio da Ponte no jogo. Vai fazer a cobrança, o Elvis colocou a bola para dentro da grande área, subiu! O Bruno Santos coloca a cabeça, é mais um escanteio, tem gol, tem informação, Lemão Zanqueta. Tá sendo checado pelo VAR, mas gol do Náutico, tá sendo checado pelo VAR. É, esse gol aí vai complicando um pouquinho a vida do Guarani. Escanteio para a Ponte mais uma vez. Vai fazer o levantamento o Elvis, o Anderson Daronco está conversando com o Simon, também com o Mirandinha, dentro da pequena área, tá dando uma bronca dos dois.
O Simon e o Mirandinha ali praticamente na linha do gol. Chega, faz o cruzamento, tira de cabeça o Bruno Santos. Vai sobrando ali no círculo central com o Pacheco. Ele já toca com o Toró. Toró de perna direita. Voga aqui pro lado direito. Era pro Luiz Felipe. A bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Guarani, André. Muito forte a invertida do Toró para o Luiz Felipe. Ele não acompanhou. A bola foi embora. Tiro de meta para o Guarani que perde por 1-0. Informando Prado Corretora. Com esse gol, o Náutico vai assumindo a vice-liderança, vai subindo a equipe de Recife, o Guarani vai ficando fora do baile. Precisa jogar mais bola a equipe do Guarani. A equipe da Ponte Preta recupera a bola lá com o Diego Tavares, ele coloca com o Pacheco, a marcação do Mirandinha, joga pra frente, chega! Na bola o Caio Melo colocou a bola pra fora, é lateral para a Macaca. Celso Fittipaldi. 34 minutinhos, estamos chegando a 35, tá gostando do jogo? O jogo tá bem movimentado, né, Anderson? Muito mais por parte da Ponte Preta, o Guarani errando bastante passe, né? O Guarani um pouco mais displicente no jogo, a Ponte aproveitando as oportunidades, né? Ponte movimentando, mas por isso o resultado é justo até agora, né? Ponte 1 e Guarani 0, Anderson. Wagner Ferreira, tá 1-0 pro Náutico, lá o Guarani tá ficando fora do baile nesse momento, o Náutico tá indo a 8 pontos, o Guarani ficando com 7. Agora chega ao ouvido dos jogadores, né, da comissão técnica, que o Guarani precisa acordar no jogo, ficar nesse nheco-nheco aí, vai ficar fora do baile. Então, nesse momento, subindo Ponte e Náutico, 8-8, o Guarani com 7. E a Ponte tem uma falta do lado direito do setor defensivo, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança o Pacheco. Ele fala pro Arthur se movimentar lá do lado canhoto, parte, bate de perna direita, bateu para quem, né? Bateu ali pro Bruno Lopes, devolve a bola, chega na marcação justa, hein? Rouba a bola, toca com o Diego Tavares, ele faz o passe muito longo pro Bruno Santos, recupera o Anderson, recua com o Diogo Silva, bate de perna direita, o goleirão da Ponte Preta manda aqui pra frente. Vai subir, falta do Toró em cima do Alisson, tá anotando. É impedido. O auxiliar, impedimento? Foi impedimento marcado pelo auxiliar, o Michael Stanislau. É Michael ou Michael, André Luiz? Michael Stanislau. Exatamente. Já cobrando aqui o Guarani, trabalhando no setor defensivo ainda com o Alisson. Alisson joga mais atrás com o Kelvin, vai virando para a direita com o Rafael, faz o domínio. O zagueirão da equipe do Guarani ultrapassa a linha aqui, vídeo gramado. Tem do lado o Lucas Justo, ele toca com o Lucas Justo, chega na marcação, em cima dele o Bruno Lopes, fez o passe, caiu o Dentinho, tava assinalada a falta do Arthur em cima do Dentinho, Lemão. Deu uma porrada na perna esquerda do Dentinho, foi ao gramado, o árbitro marcou, vem chuveirinho na área da Ponte Preta. 36, estamos chegando a 37 desse primeiro tempo, tá 1-0 para Ponte Preta, é o derby 212. Falta para o Guarani, Diego Torres está lá, Diego Torres para um lado, Diego Tavares do outro, mas esse é o Diego Torres do Guarani. Vai fazer, aliás, ele já fez 2 cobranças nesse mesmo lugar aí, hein? Vem a terceira vez, parte pra bola o Diego Torres de perna canhota, faz o levantamento pra dentro da grande área, subiu de cabeça o Simon, a bola vai sobrando ali com o jogador do Guarani, sobe, tira Arthur de perna canhota. A bola vai saindo, não saiu não, chegou o Diego Tavares, não deixou a bola sair, chega na marcação da bola o Caio Melo. No carrinho, a bola saiu, é lateral, ficou sentindo o jogador da Ponte Preta, o Diego Tavares, mas apenas lateral para Macaca, André. E no carrinho do Caio Melo, ele acabou atingindo o Diego Tavares, que está ao solo, se contorcendo em dores, o Daronco chega lá para falar com ele. Falta pelo lado direito de ataque da Macaca, a bola vai chover na área do goleiro Dalberson. 1-0, Macaca vence o derby 212, informando a Ajuda Síndico. É apenas lateral, viu? Ele tá caído, sentiu, mas o Caio Melo chegou apenas na bola, né, o Wagner? Eu vou fazer uma pergunta agora pro Lemão Zanqueta. O Mirandinha tá jogando, Zanqueta? Ele começou com perigo alguns lances, sumiu não só o Mirandinha, como o ataque inteiro do Guarani. Parece que está jogando sem nenhum atacante, né? Que se você pegar as estatísticas do jogo, quantos chutes do gol o Guarani deu? Pois é. E o Isaac, sei lá, deve entrar aí no segundo tempo no lugar do Caio Melo, hein? Tá aí. Tá saindo ali, sendo atendido o Diego Tavares, saindo mancando, hein? O número 7 da Ponte Preta. Lateral para Macaca, tá o Pacheco para fazer a cobrança. Campo de ataque lado direito, vai autorizar aí o reinício da partida. Tudo ok com o Tavares.
Tá tudo bem com ele, né? Vai voltar pro campo número 7 da Ponte. Bate com o Elvis. Elvis toca com o Bruno Lopes. Chegou o Alisson. Sai jogando com o Caio Melo. Recua dentro da grande área pro Lucas Justo. Embate de perna direita. Bateu, ele se livrou. Mas tá chegando na bola o Bruno Santos. Chega na marcação o Anderson. Chegou o Anderson. O último toque do zagueiro Ponte Pretano. É lateral para a equipe do Guarani. Tem pressa. Vai chegando na bola para fazer a cobrança. Olha ele aí, Mirandinha. Ele pegou a bola. Já largou. Entregou pro Emerson, né? Para fazer a cobrança de lateral. O Emerson vai fazer aquele famoso latereio. Vai fazer o arremesso com as mãos para dentro da grande área do goleirão Diogo Silva. Vem, bola na área da Macaquinha. Tá preparando para fazer o arremesso, ele parte. O Emerson faz o arremesso com as mãos. Subiu de cabeça o Wanderson. A bola vai sobrando com o Bruno Lopes. Bate a bola para fora, vai saindo em lateral agora pelo lado direito, Lemão. Pediu pênalti aqui, mas Daronco falou que vai mandar esperar, mas pelo que eu vi, a bola bateu na barriga do jogador, né? Vamos analisar pelo VAR. Continua o jogo. Não foi nada. O senhor Rodrigo Nunes de Sá, que está o árbitro hoje lá no VAR, disse que não foi absolutamente nada. É lateral pro Guarani, tá o Lucas Justo na bola para fazer a cobrança. Ele bate na frente, a bola com o Dentinho, a marcação do Arthur em cima dele. Chegou na marcação, na boa, Bruno Lopes. Toca com o Simon, devolve a bola com o Bruno Lopes, faz o lançamento, tá buscando o Toró. De cabeça o Kelvin. Tira a bola, sobra com o Elvis. Elvis faz uma graça, toca na frente com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe faz um passe pro Toró, chega na marcação. O jogador da equipe do Guarani, que é o Alisson, ele saiu aqui da canhota, foi lá pra direita. O Toró tocou nos pés do Kelvin. O Kelvin agradeceu, falou muito obrigado, já sai jogando com o Diego Torres. Diego Torres joga com o Caio Melo, isso no setor intermediário, campo defensivo do Guarani. Tenta sair, chega até ali, parece que trava a equipe do Guarani. Joga com o Emerson na linha que divide o gramado, recua com o Caio Melo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. Agora o cruzamento da equipe do Guarani, da canhota para a direita, passou por todo mundo, saiu em lateral, lá do lado canhoto, campo defensivo para a Ponte, né, Alemão? Se livrou da bola, né? Porque era um ataque promissor. Deu um peteleco na bola, a bola correu tanto que saiu do outro lado sem perigo algum para o gol da Ponte. Todas as partidas já tiveram gols. Aqui tá 1-0 para Macaca. Em Londrina tá 1-0 para o São Bernardo. Em Caxias, 1-0 para o Caxias contra a equipe do Floresta. Em Recife, 1-0 para o Náutico. Nesse momento estão subindo no grupo B. Londrina e São Bernardo no grupo C. Ponte Preta e Náutico. Mas o Guarani vai atrás do prejuízo. Toca a bola ali no círculo central com o Caio Melo. Devolve a bola com o Diego Torres. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Ele faz o toque com o Mirandinha. Chega a marcação do Luiz Felipe. Caiu, é falta. Falta do Luiz Felipe em cima do Mirandinha, Alemão. Bem na frente do árbitro Daronco, ele apitou a falta, falou que vai ser a última falta e acabou. Anderson. Oi. Luiz Felipe e Alves tem que tomar cuidado para, se a Ponte passar ao primeiro jogo da final, os dois estão pendurados. Tá aí então a informação do André Luiz, tanto o Elvis como o Luiz Felipe pendurados. E aí não zera, né, André? Não zera nada, continua, ou seja, quem estiver suspenso para a próxima partida, é o primeiro jogo da final, não joga. 42 minutos, o Guarani tem uma falta aqui na meia esquerda, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, o Diego Torres, ele tá com os dois braços levantados, vai autorizar, levantados, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Arthur, sobe de cabeça ali também o Mirandinha, tira Rodrigo Souza, e a bola subiu com o Eves, chega na marcação Caio Melo, já toca a bola ali, sai jogando o Guarani com o Emerson, ele devolve a bola com o Diego Torres, de lançamento para dentro da grande área, subiu Simon, toca a cabeça na bola, vai sobrando com o Diego Silva, mas sentiu o Bruno Santos. Tá caído o número 9 do Guarani dentro da grande área da equipe de ataque ali do Guarani, campo dentro da grande área, setor defensivo Ponte Pretano, né, Alemão? Foi um choque de cabeça, tá pedindo atendimento e o Guarani também tá pedindo um toque de mão que já foi analisado, mas parece que bateu no peito. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a 9Tu FM, informa pra você o tempo e placar de jogo. 43 minutos jogados, majestoso é o Derby 212, o placar está assim, ó. Ponte Preta, Guarani, 0. Futebol é arte, futebol é aqui.
Rádio Gringo, a rádio dos amigos. O Diogo Silva tá bravo lá, hein? O que tá acontecendo com o Diogo Silva? Ele tá pedindo pro jogador ir pro campo e parar de desfazer o bate-papo. Tava todos, dava ali o Rodrigo Souza, o Tavares, o Toró, todos tomando água. Que bronca, hein, Celso Fittipaldi, do goleirão da Ponte Preta. Tá ligado no jogo, tá querendo o jogo o Diogo Silva, né, Anderson? O pessoal, o Daronco ia pôr a bola em jogo e o pessoal tava ali tomando água. Anderson. Aí o Diogo ficou bravo. Mano, André. Corrigindo, não é o Luiz Felipe que está pendurado. Quem estão pendurados na ponte é Elvis e Diogo Silva. E lá vem descendo a equipe do Guarani, Bruno Santos faz a enfiada de bola pro Mirandinha, Tavoeto no meio da jogada, coloca a bola pra fora, é lateral pro Guarani, campo de ataque, campo ali pelo setor canhoto. Tem pressa, já bateu o dentinho, toca a bola com o jogador que é o Mirandinha agora se atrapalhou com a bola, saiu, lateral pra Macaca, campo defensivo, lado direito, Lemão. O dentinho tentou colocar a bola no ataque, mas é aquele dente de siso que não vale pra nada. Colocou a bola no pé do jogador, bateu e saiu para lateral da Ponte. Wagner Ferreira, estamos chegando a quase 45 desse primeiro tempo, continua 1-0 para Macaca. A Ponte merece, é o time mais regular em campo, acerta mais os passos, o Guarani erra muito. Os lançamentos do Diego Torres não chegam a lugar nenhum. O Guarani não tem jogada de beirada de campo. A Ponte fez o gol, joga no contra-ataque. E o Guarani não tem competência. Então, para mim, placar absolutamente justo se a Ponte levar esse primeiro tempo vencendo por 1-0. Vamos até 48 minutinhos, segundo informou Lemão Zanqueta. 3 minutinhos de acréscimo, o Guarani tem mais uma falta. Ali no campo intermediário de ataque, frontal à meta do Diego Silva. Do Diogo Silva, é o Diego Tavares, rapaz, é Diogo. Diogo. Rapaz, quem tá na bola é o Diego Torres, o 10 do Guarani. Apenas o Elvis na barreira, tá de longe. Ele vai fazer o levantamento para dentro da grande área, já autorizou o Anderson Daronco. Ele levanta mais uma vez os dois braços, sinalizando ali alguma jogada ensaiada do ataque do Guarani. Já autorizou, viu, Diego? Pode fazer a cobrança. Mais uma vez apitou o Daronco. Ele vai pra bola de pé na canhota. Ele toca rasteirinho, é jogada ensaiada mesmo com o Dentinho. Chega na marcação, Diego Tavares. O Dentinho chega na linha de fundo, faz o cruzamento. Recupera a posse de bola. Tá ali o Elvis. Elvis toca a bola sobra com o Diego. O Diego Torres de pé na canhota, bate de fora da área. A bola sobrou, vai fazer o gol. Inacreditável, Mirandinha! A bola sobrou para ele, livre, leve, solta, praticamente na pequena área. Ele isolou, colocou a bola quase no placar eletrônico, perde uma grande chance a equipe do Guarani, Lemão Zanqueta. Num bate-rebate na cobrança de lateral, recuperou a bola o Guarani, cruzou, a bola bateu na zaga da Ponte, sobrou açucarada no pé do Mirandinha. Ele falou, agora eu me consagro, e chutou. A bola passou acima do placar eletrônico, caiu lá na Kombi Dog do seu amigo do Cachorro Quente. Manda, Vagnão. É dizer que a bola bateu no monumento do Moisés do Moisés do Carelli. Se ele não se esquiva, a bola bate nele. Uma grande chance, perdeu o Guarani. Agora o Bruno Santos caiu, o árbitro marcou a falta, ele tá aí agora ali, hein? Ele e o Rodrigo Souza estão ali, opa! Separa os dois. Tanto o Rodrigo Souza quanto o Bruno Santos, os nervos, a flor da pele. André Luiz, amarelou pra alguém aí não, né? Por enquanto não, mas o Daronco só observa com olhos de lince. É falta favorecendo a equipe do Guarani. Tem o Diego Tavares na bola, aliás, o Diego Torres na bola. Vai subir o amarelinho, quer ver? Vai, subiu pros dois, para né? Os dois, para o Rodrigo Souza e também para o camisa número 9, Bruno Santos, ambos amarelados, informando a eletrolar. Tá aí. Primeiro amarelinho da equipe da Ponte por Rodrigo Souza e o segundo do Guarani. O Rafael já tinha tomado, agora o Bruno Santos toma também o amarelinho. É falta pro Guarani. Dois amarelos bobo, né? Exatamente, os dois. Exatamente. Os três, né? Foram 3 amarelos, mas em 2 jogadas bobas, né, Celso? Exatamente. Precisava do que fizeram ali. Bate o Kelvin, faz a cobrança, coloca a bola lá pra dentro da grande área, chega o Guarani, tá na bola o Mirandinha, tira Simon, de pé, opa, agora o Caio Melo segurou o Toró e amarelou pra ele também, é isso mesmo, é pro Lucas Justen ou para, é o Lucas Justen que tá na bola, ou...
Caio Melo. Caio Melo, né? Ele mesmo. Esse também não fez jus ao nome de ter entrado. E aqui já faz o sinal lá para o aquecimento. Chamou um jogador do Guarani no aquecimento lá. Vamos ver quem que é. Deve entrar no intervalo. Mais um deu o árbitro. Vamos até 49. Já estamos com quase 49. E a Ponte Preta tenta chegar agora. Sobe de cabeça o Lucas Justen. Coloca a bola em lateral. Quando ergue o braço. Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Majestoso. Derby 212, a Ponte Preta está na frente. Bruno Lopes aos 7 minutinhos desse primeiro tempo. O destaque aí do gramado, André Luiz. Jogadores da Ponte Preta indo ao vestiário número 1, também os do Guarani saindo aqui ao lado para o vestiário número 2, o vestiário chamado do gol da linha do trem. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo em Moisés Lucarelli, com gol de Bruno Lopes aos 7 minutos da primeira etapa. A Macaca vai vencendo o Derby 212 por 1-0 e vai chegando a uma final inédita no Brasileirão da Série C em 2025. O seu destaque aí nesse intervalo da Grigo, Lemão Zanqueta. O jogador do Guarani já saiu rápido, saiu correndo, deve ter substituição. Vamos acompanhar o bate-papo do Matheus Costa. Deve vir alteração no Guarani. Tá aí. Técnico Matheus Costa sai conversando ali, né? Tá indo todos já para os seus vestiários, tanto a equipe do Guarani. Tô vendo o aquecimento ali. Quem que é esse que tá aquecendo ali, o Wagner? Ele é o Samuel? Quem que é ele? Eu não sei quem que está no banco, eu não marquei aqui na minha relação, mas tem um jogador do Guarani que tá saindo ali, ainda com toda a empolgação ali, né? Pelo jeito vai vir mudança realmente. Wagner Ferreira, 1-0. Oi, manda. Rapidinho, manda um abraço, pessoal pediu aqui da Ponte Forte e também para a Nobre Ponte, do som e vibrante do esporte da Web Rádio Grigo. Tá ali o André fazendo a sua, né, passando o seu momento de glória ali agora na frente da Ponte Forte, da Shop Ponte, tá ali, torcida jovem. Wagner Ferreira, 1-0, como disse Zanqueta, provavelmente vem alteração na equipe do Guarani e precisa, né? Se quiser alguma coisa, se tá almejando algo de acesso, o Guarani precisa mudar radicalmente a forma de jogar. E a TV costuma chamar para entrevista de intervalo o destaque do time, né? Chamaram o Mirandinha. Não fez nada no jogo, Mirandinha, muito bem marcado. Pacheco não desce, mas também não deixa o Mirandinha jogar. Do outro lado lá, o Arthur também não deixa o Justen aproximar, não deixa o Dentinho jogar. Então a defesa da Ponte muito bem postada, foi o ponto alto do time, tá certo que a Ponte aproveitou, foi cirúrgica, né, na chance que teve, conseguiu fazer o gol e o Guarani, pouca intensidade do Guarani, né, vamos cá entre nós, para uma decisão dessa, precisando do resultado, time muito lento em campo, errando muito passe, jogadores talvez indecisos, cartões amarelos aí pro Rafael, tá na mão do árbitro aí pendurado. O Caio Melo, que pra mim acho que nem volta pro segundo tempo. Eu acho que o Matheus Costa vai voltar com o Isaac ou então com o Cauã. Dá pra dar mais. O Cauã Jesus era o que estava, realmente, era ele. A movimentação no Guarani nesse segundo tempo. Tá aí, Celso Fittipaldi e o técnico Marcelo Fernandes. Você acha que vai fazer alguma alteração? Vai voltar com a mesma equipe? A Ponte tá mais tranquila no jogo, né? Tanto é que a Ponte, no meu ver, ela teve 3 chutes ao gol, sendo um gol, né? E o Guarani teve uma, né? Nessa estocada, uma saída errada do Elvis, que tentou fazer a ligação, errou o passe, jogou no pé do jogador do Guarani. E a Ponte bem melhor no jogo, né? Mas derby é difícil, né, Anderson? Você vê aqui, numa bola pro Mirandinha, quase que ele faz o empate. Então, a Ponte precisa se concentrar mais, eu acho que está dando um pouco de bobeira, né, na saída de bola principalmente. Mas tá bom, o jogo tá bom para a Ponte, o Guarani precisa se expor mais, né? Muito mal esse Mirandinha, hein, Anderson? Anderson e Wagner, o Lemão já estava falando aí, nossa, o Mirandinha parece que não veio pro derby, não sentiu ainda o que é o derby. São jogadores que, né, o torcedor ali e também o técnico Matheus Costa conta, como o Mirandinha, como o Bruno Santos, como o Diego Torres, e aí não estão rendendo. Bom, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho de jogo. Vocês têm até o início do segundo tempo para mandarem os seus palpites no chat do canal do Grigo.
tá? Vocês estarão concorrendo a um Pix de R$100, oferecimento da Prado Corretora de Seguros, se acertarem o placar. Mas estarão concorrendo também a um par de ingressos para o evento que vai acontecer no Campinas Hall no dia 25 de outubro. O evento Só Ele e a Glória. Estarão nesse evento aí a Rosa de Saron, a banda Rosa de Saron, o padre Antônio Maria, o padre Fábio Marinho, o padre Fernando Venâncio, o Alain Carrion, também o Thiago Dutra. Um evento que vai acontecer no dia 25 das 8 da manhã às 19 horas. E também tem uma bola de handball, uma bola de handball, oferecimento da Eletrolar. Placares nesse momento da Série C. É a última rodada. Hoje se define os 4 que irão subir para a Série B. A Ponte Preta já garantiu acesso, faltam ainda mais 3 definições. Ponte Preta está vencendo o Guarani aqui no Majestoso, essa jornada esportiva da Grigo, junto com a 9 Itu FM. Lá em Londrina, assim. Londrina 0, o Lemão acho que está com o microfone ligado lá, né? Londrina 0, São Bernardo 1, Caxias 1, Floresta 0, e o Náutico vai vencendo o Brusque por 1-0. Nesse momento, no grupo B, estão subindo Londrina e São Bernardo. No grupo C estão subindo, nesse momento, Ponte Preta e Náutico. Mas temos todo ainda o segundo tempo. Nós vamos fazer aquele intervalinho aqui na Grigo, também na 9 Itu FM. E já voltamos com todo o resumo desse primeiro tempo com Wagner Ferreira e também Celso Fittipaldi. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a 9 Itu FM. É rapidinho e a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação.
Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi, o Purga. Bem, estamos no intervalo, já quase na volta das equipes para o segundo tempo. O primeiro tempo foi da Ponte, fez o seu gol, foi cirúrgica na oportunidade que teve, fez o gol. Teve mais uma chance ainda, cara a cara com... Foi o Toró, né, com 28 minutos. Chutou no meio do gol, o goleiro do Guarani agradeceu, fez a defesa. Mas o Guarani foi muito fraco em termos de ataque.
O Diego Torres fica com a bola dominada, não sabe o que fazer com ela. Participou da jogada do time do primeiro tempo, somente com bolas alçadas na área, umas 3 ou 4 bolas, que só uma delas é que resultou num cabeceio na trave. Até que na sequência saiu o gol da Ponte. Então o Guarani não chegou. A tentativa do Matheus Costa com o Caio Melo não funcionou. Caio Melo com cartão amarelo deve ficar pelos vestiários, deve voltar com o Isaac. Vai mexer. E se tiver informação pode mandar. Deve sair Caio Melo, entrar Isaac, Lucas Justen sai e entra Cicinho. Olha, com relação ao Caio Melo, correto. Com relação ao Justen, vamos dizer que está errado, porque o Justen também não apresentou nada de interessante. E naturalmente, como o Guarani precisa fazer gol, ele não mexeu no ataque. Ele espera com essas alterações façam que o Guarani se mexa mais do meio campo para frente para tentar empatar o jogo. Celso Fittipaldi. E a Ponte volta, mesmo time, né? Né, André? A Ponte não mexeu, né, André? Eu não vi. Oi, não, a Ponte não mexeu. E quem mandou um abraço pra você aqui, que eu tava da galera da Ponte, foi o Kaique Fittipaldi. Você conhece ele? Conheço, parceiraço meu filho. Isso aí, André. Conversou, fez uma resenha comigo no Alambrado. Aliás, vários torcedores da Ponte me pararam aí que há muito tempo não me viam passando por aquele setor. Mas é isso aí. A Ponte é a mesma para a segunda etapa. A Ponte, Anderson, volta para o segundo tempo mais tranquila, né? Mas deu para perceber, para o Wagner comentar, o Guarani vem para cima, né? Temos aí uma perspectiva de um jogo mais movimentado no segundo tempo. Vai começar o segundo tempo. É a jornada esportiva da Grigo junto com a 92 FM. É o derby campineiro, tá lá o Bruno Santos para dar o reinício dessa partida. Tá 1-0 para Ponte Preta. Vai começar o segundo tempo aqui no Majestoso. Nesse momento estão subindo Londrina, São Bernardo, Ponte e Náutico. O Guarani tem que vir para o tudo ou nada nesse segundo tempo. A Ponte Preta está segurando vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Vai começar o jogo e você vai curtir junto conosco aqui na Rádio Grigo, também na 92 FM. E apitando, o árbitro apitando aqui, você não pode mais mandar o seu palpite, tá bom? Quem mandou até agora está concorrendo ao Pix de R$100. A partir do momento que começar o segundo tempo... Não vai dar tempo, Diógenes. Aproveita para mandar, porque ele está esperando começar o jogo lá no Recife. Exatamente. Pita o árbitro! A bola rolou e a emoção está aqui na Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Junto com a 92 FM, esse timaço da Web Rádio Grigo. Junto com Celso Fittipaldi, Wagner Ferreira, André Luiz e Lemão Zanqueta. Aliás, um abração pro Carlos Ferraz lá da 92 FM. A bola tá rolando, o Guarani vem descendo. 2 alterações, daqui a pouco o Lemão confirma pra gente mais uma vez, porque o Guarani vem com o Dentinho. Dentinho toca com o Isaac, faz o toque na enfiada de bola, tá a linha de fundo, era pro Dentinho, só fez a cobertura. Simon, a bola saiu, tiro de meta para a equipe da Ponte, Lemão. Apavorado no passe do Isaac, a bola correu, bateu no gramado molhado, correu... Tiro de meta para a Ponte. Só conferindo, isso. Sai Lucas Justo, a entrada de Cicinho, número 22. E o número 20, Isaac, no lugar do 8, Caio Melo. Sai jogando a equipe da Ponte Preta. Simon faz o lançamento para frente. Bruno Lopes de calcanhar, colocou a bola, mas a bola saiu. Lateral para o Guarani. O Wagner Ferreira, por gentileza, essas alterações, a saída do Lucas Justen deve ser por ordem técnica, a entrada do Cicinho. Agora, o Caio Melo já tinha um amarelinho, a entrada do Isaac. Justifica-se, né? Não só pela inoperância do Caio Melo no primeiro tempo, como pelo cartão amarelo. Então entrou o Isaac, e até foi uma surpresa começar o jogo com o Caio Melo deixando o Isaac no banco. Agora ele me parece que corrige a situação. E na lateral direita, o Cicinho, um jogador mais experiente, pode dar aquele apoio que o Guarani precisa, porque o Guarani precisa fazer gol para empatar esse jogo aí e tirar a chance do Náutico, né? E agora o lançamento do Luiz Felipe pro Bruno Lopes, vem descendo, ele puxa pro meio, bateu! Rapaz do céu, André Luiz. Que baixou o espírito do Gé. Exatamente. André, tá escutando aí, André? Não. Não está, né? Ou está escutando, mas o som dele não está Oi, chegando. o Bruno...
Tem que direcionar pra cá, viu, André? Tá picotando. Daqui a pouco o André restabelece o seu sinalzinho lá de baixo. Olha, Arthur. Oi. Tá difícil, mas agora você tá me ouvindo. Ele acabou chutando forte de perna esquerda, sem direção. 0-0. 1-0. Tá dando umas picotadinhas ainda, viu, André? Agora falta para a equipe da Ponte Preta, tá caído. Eu queria também agradecer a Cigana Samambaia, que ela falou que 6 horas é aqui um dilúvio. Obrigado, Cigana. Qual é o nome da Cigana? Cigana Samambaia. É nada, é mais. Daí, realmente a previsão era de chuva, mas uma tarde muito agradável aqui no Majestoso. Falta para a Ponte. Lá do canhoto bateu o Arthur, ele coloca a bola na frente com o Bruno Lopes, sobe, o Rafael de cabeça, tira, complementou agora. Nossa, espanou de uma tal maneira o Alisson ali, tenta consertar o dentinho, a bola saiu. Lateral para a equipe da Ponte Preta pelo setor canhoto. Vai o Arthur, já fez a cobrança, o Arthur toca a bola com o Toró. Toró faz o domínio, rouba a bola o Diego Torres. Diego Torres faz o lançamento na frente, tava buscando o dentinho. Simon coloca de cabeça, coloca a bola para fora. Lateral para a equipe do Guarani pelo lado direito, campo de ataque. Vem o Cicinho para fazer a cobrança. O Guarani precisa o gol de empate. A equipe da Ponte Preta vai se segurando com essa vitória na final do Campeonato Brasileiro da Série C, uma final inédita para a equipe da Ponte Preta. E o Guarani vem descendo com o Alisson ali no círculo central. Tá meio inseguro esse Alisson. Daqui a pouco eu vou perguntar pro Wagner Ferreira. Toca com o Rafael, mata no peito o Bruno Santos. Chega ali o Isaac, tenta contornar. Chega o Luiz Felipe também, o Cicinho. Coloca para o dentinho, vai bater de fora da área, de perna canhota. No carrinho, Simon intercepta a jogada. A bola vai sobrando com o goleirão Diogo Silva. O chute é forte, mas o Simon estava no lugar certo, né, Alemão? Ele tentou buscar o canto baixo direito, mas a zaga da Ponte no carrinho interceptou a jogada e a bola sobrou fácil para o goleiro da Ponte. Olha a Ponte. E lá vem descendo o Pacheco, toca com o Diego Tavares, ele puxa para o meio, vai bater daí, não, ele faz o toque para o Bruno Lopes, faz o domínio, a bola escapou um pouquinho, ele toca ainda com o Toró dentro da grande área, puxou na linha de fundo, passa, chegou, faz o cruzamento, passou, vai bater, opa! Tira a zaga do Guarani. Os jogadores da Ponte pediram algo lá, mas acho que não foi absolutamente nada. A bola tá aqui com o goleirão Diogo Silva. André. O som do André não tá chegando realmente. Não foi não. E a Ponte Preta tenta chegar com o Diego Tavares, tocou. A bola facinho pro Kelvin, rouba o Bruno Lopes. Sai jogando com o Diego Tavares, devolve com o Elvis. Faz o lançamento aqui pelo lado canhoto com o Toró. Marcação do Cicinho em cima dele, o Toró puxa pro meio, bateu pro gol. A bola passa do lado canhoto do Dalberson e vai pra fora. Em tiro de meta para o escanteio. Guarani. Deu escanteio? Desviou na zaga do Guarani. A bola tinha endereço certo e desviou o escanteio para a Ponte. Então houve um desvio na zaga. Oi, André. Só escutei o Anderson, viu, André? Vai indo o Elvis lá para fazer a cobrança de escanteio. Primeiro escanteio do segundo tempo para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Vai lá o Elvis colocar a bola para dentro da grande área de pé na direita. Estamos com 5 minutinhos e meio passados. Faz a cobrança, o Elvis coloca a bola para dentro da grande área. Sobe a zaga do Guarani. Sobrando com o Toró, bateu de fora da área e... Inacreditável a defesa do Dalberson. Tava ligado, fez uma defesaço o goleirão do Guarani, André. Realmente o som do André... Num belo arremate de Toró, buscou o canto baixo do goleiro do Guarani, que fez uma defesaça. Por pouco, muito pouco, a Ponte não amplia o marcador aqui no estádio Moisés Lucarelli. Tá aí, a Maria Elisa tá falando, vamos, Bugre. Elcio Correia também falou 2-0 pra Ponte. Será que foi antes? O Giovani anotou todos os placares aí até o início do segundo tempo. Valeu, Elson. Valeu, Márcio. Valeu, a Maria Elisa. E aqui vem descendo o Celso. Ia falar alguma coisa? Só um minutinho, Celso, porque o Guarani tenta chegar no campo de ataque com o Isaac. Ele toca mesmo caído, a bola com o Dentinho. Dentinho mais atrás, rola com o Kelvin. Kelvin vai virando ali no círculo central para o jogador do Guarani, que era o Alisson. Alisson com o Diego Torres. Ele faz a enfiada de bola para o Emerson. Chega na linha de fundo. Chegou o Diego Tavares. Colocou a bola para fora e escanteio para o Guarani, Lemão Zanqueta. Eu tô sentindo que tô chamando atendimento. O rapaz acertou nós aqui. Eita, que migué! Um carrinho, olha a placa! Bate! Acertou aqui o Planeta Guarani.
Do Anderson, você tá me ouvindo? Agora sim, André. É problema de... Vem levantamento para dentro da grande área, Diego. O Torres faz o levantamento, tira o Anderson de cabeça, a bola vai saindo em lateral lá pelo setor canhoto. Celso Fittipaldi. Eu queria dar um recado. Ô, André, vem pro gol de fundo, que aí normalmente dá umas picotadas mesmo, viu, André? Seria melhor, viu, André? Seria melhor você vir aqui pro outro lado, viu? E o Guarani trabalhando ali no círculo central com o Rafael, pisa na bola, marcação do Toroli, toca com o Kelvin, chega a marcação do Elvis, Elvis fez a falta. Falta em cima do Kelvin, tem pressa, já colocou a bola no chão, sai jogando com o Emerson, com o Alisson, agora sim com o Diego Torres, agora Emerson, lá no setor canhoto, a marcação do Diego Tavares, ele joga mais atrás com o Mirandinha, Mirandinha sumido, primeira vez que ele toca na bola no segundo tempo, toca com o Dentinho, chega a marcação do Arthur, leva melhor o Arthur, sai no contra-ataque a equipe da Ponte Preta, ultrapassa a linha que divide o gramado, joga com o Toró, tem espaço, vai fazer o segundo, faz a fita da Emerson, sobra com o Arthur, vai fazer o gol, a bola bate no Toró! E como bateu no Toró, estava em posição de impedimento. Que chance perde a macaca, André Luiz. Numa falha do Dentinho aqui no ataque do Guarani, perdeu a bola no contra-ataque, pegou a zaga do Guarani saindo. O Toró foi pro ataque, Dalberson fez um milagre na pé do jogador. No rebote, tentou pegar o jogador da Ponte, bateu no Toró e subiu a bandeira. Por pouco a Ponte não marca o segundo. Ele marcou impedimento porque a bola do Arthur tinha sentido, tinha direção no gol, né, Wagner Ferreira? Anderson, tá jogando agora? O Toró escorregou e aí sim estava em posição de impedimento, né, Wagner? Parece que o André tem uma observação. Fala, André. Oi, não, só essa pegada agora porque... Não. Ele tá lá do outro lado, ele tá se dirigindo. Com certeza desse lado aqui vai funcionar, viu, André? Com certeza desse lado vai funcionar. Pode falar, Wagner. Mas, pois é, no contra-ataque quase que a Ponte faz o seu segundo gol, porque o Guarani agora se expõe. Tenta empatar o jogo de qualquer maneira e acaba abrindo alguns espaços pro contra-ataque da Ponte. Agora o Mirandinha errou o chute, a Ponte Preta sai mais uma vez no contra-ataque, bola tocada com o Toró aqui no lado canhoto, não evitou a saída, saiu, é lateral pro Guarani. Jogo pegado, jogo emocionante, é o Derby Campineiro, Derby 212. Vale vaga na final, vale acesso para o Guarani também que vem descendo. Falta do Rodrigo Souza em cima do Mirandinha. Campo intermediário, frontal, a meta do goleirão Diogo Silva, alemão. Já batido, olha o Guarani. Sai jogando o Guarani lá pelo setor canhoto. A bola com o Emerson, o árbitro mandou voltar. Agora ele está conversando com o Mirandinha e também com o Luiz Felipe. É isso mesmo, né, alemão? E amarelou os dois. Amarelou para os dois. Luiz Felipe e Mirandinha, é isso? Continua o bate-boca ainda. Depois é expulso um deles, né? Aí fica ruim. Amarelou para a Ponte, para o Luiz Felipe e o Mirandinha, número 11, também do Guarani. Anderson. Oi. Tá quase, André, tá quase. Ele tá chegando. Anderson vai ter que trocar. Ele tá chegando. De novo, 2 cartão bobo, né? Mas, exatamente, tem gol, hein? Empata o Londrina contra a equipe do São Bernardo. Empatou Londrina, mas esse placar aí não muda nada, né? Continua os dois subindo. Londrina e São Bernardo. Londrina indo pra final nesse momento para enfrentar a equipe da Ponte Preta. Mas o Guarani vem descendo pelo lado direito. Bola com o Cicinha, marcação do Bruno Lopes. Mais atrás joga com o Rafael. Rafael faz o domínio, já joga do ladinho, jogando lá pro lado canhoto com o Alisson. Faz o domínio. O Wagner Ferreira, não tô sentindo firmeza no Alisson, não sei porquê. Realmente, né? Não foi titular durante toda a campanha e entrou na fogueira aí agora. Vez o outro, ele era o substituto do Alain. Mas no jogo decisivo aqui, realmente está meio indeciso esse zagueiro do Guarani. E a Ponte Preta tenta sair jogando lá pelo setor direito, bola com o Diego Tavares. O Emerson fez a falta em cima do Diego Tavares, caiu. É falta para a equipe da Ponte Preta ali na meia direita. André Luiz está escutando agora, consegue falar daí, André? Pelo setor direito de ataque da Ponte, Elvis, camisa 10 na bola, falta cometida por Rafael Rodrigues, continua 1-0, a Macaca vence Derby 212, informando a Eletrolar. Atendimento. Atendimento para quem? Na placa de publicidade. Está sendo colocado vários adesivos nela para voltar a brilhar. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo junto com a 92 FM. É segundo tempo, 12 minutinhos. A Ponte Preta tem uma falta lá pelo lado direito. Elvis na bola, vai colocar o Daronco, autoriza de perna direita. Elvis faz o levantamento, o Alderson ameaçou sair, vem descendo a Ponte, toca de cabeça, tira a zaga do Guarani.
coloca a bola pra frente, vem descendo aqui pelo lado canhoto, tentou fazer o domínio o Diego Tavares, a bola saiu, é lateral pro Guarani. E olha os zagueiros da Ponte como voltaram. Olha aí, o Simon tá chegando agora, hein? Mas voltaram no pique o Arthur e o Anderson. Rapaz do céu. É lateral para a equipe do Guarani lá pelo setor canhoto, bola com o Emerson, ele vai colocar a bola, não, ele colocou a bola mais atrás, sai jogando com o zagueirão Alisson, no círculo central está o Rafael, mas ele prefere devolver a bola com o Emerson, devolve a bola com o Alisson, a bola agora vai chegando no Rafael, no círculo central, a marcação do Toró em cima dele, ele pisa, toca de novo com o Alisson, lá pelo setor canhoto, mais ainda pelo lado canhoto com o Emerson, a marcação do Diego Tavares, o Emerson pedala, faz a finta, puxa pro meio, vai bater daí, não, chegou, coloca a bola pra ninguém, Emerson. Aí o torcedor da Ponte Preta aplaudiu, né? É o Mirandinha, né? Exatamente. Ele pedalou, a pedaleira dele saiu a corrente, foi no embalo e correu para a linha de fundo, sem perigo algum. A produtividade do ataque do Guarani até agora, se vocês pegarem as estatísticas, nenhum chute ao gol, tirando aquele bate-rebate do Mirandinha. E a Maria Elisa de novo falando que esse inacreditável mata ela de susto. A equipe da Ponte tenta sair jogando, tira de cabeça o Alisson, mata no peito o Bruno Santos, dá um totozinho com o Isaac, devolve com o Bruno Santos, joga lá na canhota, era pro Mirandinha, subiu o Pacheco, a bola vai sobrando com o Emerson, mais à frente com o Diego Torres, chegou na marcação na boa o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza sai jogando com o Diego Tavares, a bola passou fácil, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado direito, a marcação do Alisson tá fechando, ele toca, chega ali! Pra consertar tudo, o Cicinho recuou, sai jogando com o Dalberson, já toca com o Cicinho, Cicinho achou o Isaac faz a enfiada de bola nos pés do Simon, agradece, chega a marcação do Cicinho, Simon colocou a bola pra fora, é lateral para o Guarani, Celso Fittipaldi tá com o microfone, quer falar, fique à vontade. Anderson, melhorou bem o jogo no segundo tempo, embora o Guarani ainda não chutou no gol, mas o Guarani tá se movimentando mais, né, Anderson? E vem descendo o Guarani, vem descendo com o Mirandinha, tentou disparar, a bola bate no Wanderson, vai sobrando lá pelo setor canhoto com o Emerson, recua com o Diego Tavares, o Diego Torres, olha onde o Diego Torres está, ele toca a bola com o Mirandinha, tentou fazer a finta, sobra com o Diego Tavares, sai jogando com o Pacheco com o Elvis devolve a bola tranquilamente lá do lado direito, o Diego Tavares, bem recuado, de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o Toró, subiu de cabeça o Rafael, a bola sobra com o Bruno Lopes, ele toca com o Elvis, vem descendo a equipe da Ponte Preta, chega o Kelvin, chega também o Alisson. Eu achei recuo de bola, hein? Eu achei um recuo de bola, o torcedor reclamou, mas segue o jogo. Vem descendo o Guarani pelo setor canhoto com o Diego Torres. O Isaac foi buscar, já faz o domínio. A equipe do Guarani vem trabalhando, mas vem numa lentidão que eu vou falar, hein? Toca com o Emerson agora, a marcação do Diego Tavares. Mais atrás achou o Kelvin. Kelvin pisa na bola, tem na marcação da distância o Toró. Ele joga no círculo central com o Rafael. Rafael faz o domínio e já joga com o Cicinho. Cicinho tem do lado o Dentinho, já recebeu o Dentinho. Vem a marcação do Arthur em cima dele, devolve a bola com o Cicinho. Bruno Lopes faz a pressão. O Cicinho faz a cobertura, já achou o Kelvin no círculo central. O Kelvin vai virando pra canhota com o Alisson. Alisson faz o domínio, já joga com o Emerson. Alisson tá mancando, hein? Tá mancando. Tá mancando. E vem o Guarani. Bola com o Isaac. A bola saiu. É lateral para a equipe do Guarani, né, ô Lemão? Vai pedir substituição o Guarani. O Alisson tá mancando. Já vai, daqui a pouco vai vir outro zagueiro. Acho que o David Braz tá vindo ali. O Guarani tentando de todas as maneiras furar a retranca da Ponte. Então, enquanto vai ter alteração na equipe do Guarani, mas eu acho que não é o David Braz que foi chamado ali, não. Não. Vamos analisar já. Não foi, não. Tem um lateral a equipe do Guarani para fazer ali pelo lado canhoto e o Alisson tá sentindo. Aliás, tá conversando com o Anderson Daronco. Não vai dar pro zagueiro. O número 4 do Guarani vai sair. Então, quem vai entrar, Zanqueta? Já conseguiu ver aí atrás, aí embaixo? Ainda não. Deve entrar o Kelvin. Aliás, ele deve recuar o Kelvin para a entrada do Gemerson. É o número 20 e... não deu pra ver aqui. Quase. 23 Gemerson. Eu acho que é esse mesmo. 23, então, Gemerson. Gemerson sai 4 Alisson. 23 entrando. Exatamente, é isso que vai acontecer, né, o Wagner Ferreira? Vai recuar o Kelvin. E vai entrando aí já no gramado o Gemerson, 23. Até que foi inteligente o Matheus, não adianta recompor a zaga, já que o Guarani precisa fazer gols. E o Gemerson é um jogador mais de meio campo para frente. Então acertou o Matheus de fazer essa troca aí, recuando o Kelvin. E a bola vai sobrando lá no setor defensivo com ele, com o Gemerson. Primeira bola, ele recua lá atrás com o goleirão Dalberson. Sai
da grande área, espera a bola entrar na grande área, ele prepara de pé na canhota, faz o lançamento na frente, tá buscando o Bruno Santos, sobe o Rodrigo Souza, a bola passa por todo mundo, vai ficando com o goleirão Diego Silva. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. Bruno Santos sentindo aí também, Alemão? Não, na dividida saiu a chuteira dele. Tá joia. Celso Fittipaldi, 17 minutinhos, estamos chegando a 18 desse segundo tempo, continua 1-0 para a Ponte. O Guarani um pouco mais movimentando, um pouco mais, né, Anderson? Mas a Ponte tá tranquila no jogo, né? Tá, e agora os torcedores da Ponte vão acendendo as luzes, as lanternas dos seus celulares. Tá aí, e lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, Bruno Lopes, toca com o Luiz Felipe, é falta em cima do Bruno Lopes, a um passo da linha da grande área pelo setor canhoto, André Luiz. É pelo setor esquerdo, a Ponte desce, é falta favorecendo a Macaca, já se prepara. O camisa número 10, Elvis da bola. Tá, e agora ficando bonito o majestoso com a festa do torcedor Ponte Pretano, com essas lanternas todas ligadas, né? Lindo, lindo. Tá legal, tá bonito a festa do torcedor Ponte Pretano. Não dá, tô tentando bater uma foto aqui, mas não sai nada dessas lanternas na foto. É falta pra Ponte. Tá o Arthur na bola, tá o Elvis também. 1, 2, 3 homens na barreira do Guarani. Pode levar perigo pra meta do goleirão da Alberson. Estamos aí com 18, chegando a 19 minutos desse segundo tempo. É falta pra Macaca. Tá autorizado, partiu Elvis de perna direita, bateu, segura da Alberson. Tava ligado na jogada, fez a defesa, o goleirão do Guarani. E sai jogando na rapidez, faz o lançamento pro Diego Torres, escorregou. Levou o famoso capote. André Luiz, bateu bem o Elvis, hein? Muito bem, o Elvis bateu. Quase a Macaca chega lá, o seu segundo gol. Continua 1 amarelo. A Ponte vence no derby 212. Amarelo. Amarelo para o Cicinho. Numa entrada mais forte em cima do jogador Ponte Pretano, que tá caído ali, né? Que é o Elvis, né? É o Elvis que tá caído. Wagner Ferreira. Elvis. 19 minutos e meio, continua 1-0 para Ponte. O Guarani com as alterações, mudou o modo de jogar ou não? Ah, não mudou, né? Você não viu nenhuma vez o Cicinho passar aqui pela nossa frente, né? Quer dizer, fica parado lá atrás porque a Ponte no contra-ataque é mortal. Então, por enquanto, Justen, Cicinho no lugar do Justen não resolveu nada. Já no meio campo, o Isaac pouco pegou na bola até agora. Mas tem muito tempo ainda, 20 minutos, vamos ver se o Guarani consegue ainda reagir no jogo. Continua lá em Recife, 1-0 para o Náutico contra a equipe do Brusque. Esse resultado vai colocando a equipe do Náutico na Série B em 2026. A Ponte Preta já garantiu, está indo para a final contra a equipe do Londrina, que está subindo junto com o São Bernardo no grupo B. A equipe do Guarani tenta sair jogando, recua, meio esquisito para o Dalberson, ele dá o totozinho, bem legal para o Rafael, que sai jogando na tranquilidade pelo setor direito. Chega o Bruno Lopes na marcação, ele recua a bola com o Kelvin, tem do lado o Gemerson, já recebeu, o Gemerson sai jogando, ele vai virando lá para a canhota, vem levando a marcação mais à frente, é do Rodrigo Souza, ele já coloca a bola com o Diego Torres. O Diego Torres achando ele muito recuado, hein? Toca a bola com o Gemerson, devolve a bola com o Diego Torres, lá do canhoto, devolve a bola com o Gemerson, pode fazer o levantamento, que enfiada de bola com o Diego Torres, tocando a bola com o Isaac, faz a finta, bateu pro gol, explode em cima do Agora Pacheco. foi mão. Agora foi mão. Bateu na mão aí, Zanqueta? Agora foi mão. E a Ponte Preta vem descendo no contra-ataque, bola do Toró pro Luiz Felipe, vem na marcação, o Rafael em cima dele, toma a frente o Rafael e toma falta. E agora chega ali o Dentinho, chega junto do Daronco, vem chegando também o Isaac, o Dalberson. Vai ter lance para o VAR analisar, correto, Lemão? A bola no bate-rebate bateu na mão do defensor da Ponte. Agora tem que ser a interpretação do VAR com o árbitro de campo. O Celso Fittipaldi, você... Bom, aqui é onde a gente tá, não deu para perceber, Aqui né? fica difícil ver, né? Traz o gol, fica mais fácil. Aqui eu não consigo opinar nesse lance não, Anderson. Galera que tá curtindo através do canal do Grigo, mande mensagem pra gente, fala se bateu realmente na mão, se tem alguma imagem do VAR aí, vai interagindo conosco, legal demais, hein? E ele tá conversando com o VAR, isso é certeza, né? Ah, é certeza, isso é certeza. Deixa eu ver aqui, ó, tô mostrando pro Wagner Ferreira e também para o Celso Fittipaldi, tá aqui, ó, todos os placares que foram comentados, tá tudo marcadinho aqui, aliás, quanto, hein?
quantos placares. Olha aí, dá uma olhada, Celso, que legal. Muitos, hein? Muita participação da galera. Só participando legal, né? Não deu nada não, nem no VAR foi. Não foi, então segue o jogo. E sabe quem ficou sentindo ali? Ficou o zagueirão Rafael, hein? Ele ficou sentindo, bola já reiniciada a partida, bola já rolando, bola com o Isaac. Isaac vai virando aqui pro lado direito com o Cicinho, ultrapassa a linha que divide gramado na marcação, Bruno Lopes, ele toca com o Isaac, Isaac faz o break, agora chega o Luiz Felipe, faz a marcação, o Isaac faz a enfiada de bola pro Bruno Santos, invadiu a grande área, faz o break, passou o Simon, ele toca, tapa, Rodrigo Souza! Fez o corte, tenta sair jogando o Luiz Felipe, faz a falta o Isaac. Que jogada do Guarani, que corte o Rodrigo Souza na hora certa, Alemão Zanqueta. Quando o ataque do Guarani começa a funcionar, os outros não acompanham a jogada. Tava somente o Bruno Santos na lateral direita da grande área e os outros jogadores do Guarani chegando do outro lado, no extremo. Se tivesse um jogador bem posicionado na marcação do pênalti, com certeza finalizaria para dentro do gol. Vai ter alteração na ponte, né, André? Oi? Vai ter alteração na equipe da Macaquinha. Guarani também. Guarani também. Lucas Cândido, tô vendo ali. É o Cândido. Na beira do gramado. E vem descendo a equipe da ponte. Bola com o Rodrigo Souza, toca com o Elvis, devolve a bola com o Rodrigo Souza, joga na canhota com o Arthur. Arthur mais à frente com o Elvis, faz o domínio, toca com o Luiz Felipe, devolve a bola com o Elvis. Elvis faz o break, chega Diego Torres, rouba a bola, toca com o Dentinho. Dentinho faz a finta em cima do Elvis, toca do lado, tapa Rodrigo Souza na bola. Ele sai jogando com o Bruno Lopes, faz o break, rouba a bola o Gemerson. Tenta sair jogando o Guarani aqui pelo setor canhoto. Opa, falta. Falta do Bruno Lopes em cima do Gemerson, vem a alteração da equipe da Macaca, tá saindo o número 5, André. Tá indo embora o caminho 5, Rodrigo Souza, para a entrada do 25, Lucas Cândido. Confirmando a você, 25, Lucas Cândido tá no jogo, 5, Rodrigo Souza foi embora. Primeira alteração processada pelo técnico Marcelo Fernandes da equipe da Ponte Preta, informando com Pistar Informática. No Guarani também teve alteração. alteração. Entra o 17, Cauã Jesus, e saiu o 7, Dentinho. Tá aí então, duas alterações, uma na Ponte, uma no Guarani. Entrando no jogo Lucas Cândido no lugar do Rodrigo Souza, que vinha jogando muita bola nesse segundo tempo, Celso. Deve ser o cartão amarelo, né? Exatamente, já tem cartão. Exatamente, estava amarelado, né? Então, para não complicar, ele pôs o Lucas Cândido no lugar do Rodrigo Souza. Olha a saída errada do Guarani, vem descendo a equipe da Ponte Preta. Bola ali com o Toró, invadiu a grande área, vai fazer o gol, bateu! Inacreditável! A bola bate na rede do lado de fora. Perde um grande lance a equipe da Ponte Preta. E olha que o Elvis estava fechando ali dentro da grande área, André Luiz. E no contra-ataque rápido, o Toró, ele acabou entortando o zagueiro do Guarani, chutou forte. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Quase a Macaca chega ao segundo no Majestoso. Agora um cruzamento lá da canhota, saiu o Diogo Silva, fez a defesa. Vamos combinar que foi fominha o Toró, hein? Exatamente, e vem descendo a ponte de novo, bola com o Pacheco, Wagner Ferreira, essa alteração, a saída do Dentinho para a entrada do Cauã Jesus. Não disse porque foi escalado, né? Até agora, até ficou no lucro, jogar 25 de todo o primeiro tempo, mais 25 no segundo. Eu acho que com o Cauã, sanguinho novo aí, quem sabe pode render mais. Com certeza deve render mais do que o Dentinho. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 1999 288-9254 ou do e-mail atendimento@ajudasíndico.com.br. E o Guarani vem descendo a bola com o Cauã Jesus, deixa a bola com o Isaac de 3 dedos, lança aqui do lado direito com o Cicinho, vem a marcação do Bruno Lopes em cima do Cicinho, opa, falta do Bruno Lopes em cima do Cicinho, está sentindo, o lateral do Guarani está caído, Lemão. Numa falta despretensiosa do jogador da Ponte, que não havia necessidade, Cicinho estava jogando a bola para trás, ele levou um peteleco no tornozelo direito e caiu. O bandeirinha assinalou, o árbitro Raiz, que estava no meio do campo, apitou, vem chuveirinho na área da Ponte Preta. Lance que pode levar perigo para o Guarani. Quer dizer, lance perigoso pode ser para a zaga da Ponte Preta, né? Pode aí o Guarani se dar bem nessa jogada. O Gemerson colocou, chega para fazer a cobrança, já mexe na bola. O Diego Torres, o número 10 da equipe do Guarani. 2 homens na barreira, tá o Toró e tá o Elvis. Agora o Toró saiu.
Só o Elvis na barreira. Vai direto. Vai de pé na canhota, ou vai fazer o levantamento. Partiu o Diego Torres, bateu, fez o levantamento, desvia a zaga da Ponte Preta, o Bruno Lopes, na subida de cabeça do Gemerson, colocou a bola, saiu, é escanteio pro Guarani, Lemão. Mais uma cobrança baixa do Diego Torres, não está conseguindo aproveitar, fazer as jogadas de área. A zaga da Ponte levando a melhor no quarto cruzamento do meia do Guarani. Essa é a diferença no nosso pré-jogo hoje, que o Wagner e o Celso estavam falando do Elvis para o Diego Torres. Gemerson faz a cobrança de escanteio de perna direita, subiu Bruno Santos, sobra com o goleirão Diogo Silva que faz a defesa, Alemão. A primeira grande chance do Guarani, cabeceou, mas catou o goleiro da Ponte, olha a Ponte. Lá vem descendo a equipe da Ponte lá pelo setor direito, Dalberson sai do gol, coloca pra fora, era o Pacheco que tava chegando lá, hein. Chegou o Dalberson, não quis saber de brincadeira, colocou a bola em lateral, André. Era o Pacheco que estava chegando, lateral para a Ponte, o próprio Pacheco vai para a cobrança. Continua 1-0, a Macaca vence o derby 212, informando o Prado, corretora. E vai ter alteração na Macaca de novo, daqui a pouquinho o André Luiz, daqui a pouquinho informa quem vem na Macaca. Agora uma falta em cima do Mirandinha, o árbitro parou, tá pedindo a bola. Pra jogar ali, pra sair rapidinho. Já sai jogando a equipe do Guarani, Diego toca com o Gemerson, Gemerson pede pra abrir, já joga na direita com o Rafael, Rafael pisa na bola, devolve de novo com o Gemerson vai chegando ali no círculo central, o Isaac pede, ele faz, tentou fazer o lançamento, escorregou, tocou no peito do Lucas Cândido, sai jogando com o Elvis, recua com o Diego Tavares, mais atrás com o Pacheco toca com o Diego Tavares, chega na marcação o Diego Torres, a bola sobra, mas o Diego Torres fez o carga, mas veio na lei da vantagem o Diego Tavares, lá pelo lado direito ele para, olha, faz a fita, chega na marcação, Gemerson chuta em cima do Gemerson, a bola saiu em escanteio para Macaca, André. Escanteio para a Ponte, lado esquerdo, tem o Renda e público à sua disposição. Manda lá, André, pode mandar. Renda e público do Majestoso hoje. Público pagante, 15.625, não pagante, 1.738, para uma renda de 17.363. Aliás, um público total de 17.363 para uma renda de R$ 394.180. Exatamente o seu Prolabore, meu caro Anderson Grigoletto. Tá aí a renda e público, o escanteio, bate o Elvis, coloca para dentro da grande área, subiu o Luiz Felipe! Entrou! É gol, a gente balançou, alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol! Quando eram jogados 30 minutinhos desse segundo tempo. 0 para a equipe do Guarani. Faz a festa o torcedor pontepretano. Aliás, torcedor pontepretano, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Vai rolar a festa! Porque a festa é sua, torcedor da Macaca. 2-0 para Macaca, André Luiz. Com escanteio no meio da zaga. Luiz Felipe testou forte no canto baixo esquerdo. Alberson que nada pôde fazer. E o placar no Moisés Zucarelli agora. Luiz Felipe, camisa 27. Ponte Preta 2, Guarani 0. Tá aí a festa do torcedor pontepretano. Celso Fittipaldi, o segundo gol da Macaca. A Ponte precisa, né, Anderson? Não vai muito, mas quando vai leva perigo. E essa bola cruzada, né? Foi uma bola cruzada. Luiz Felipe cobrou esse escanteio, Luiz Felipe subiu e
facilitou a vida da Ponte e complica de vez a vida do Guarani. Tá aí, alterações na equipe da Macaca, André Luiz. Alterações na Ponte Preta. Eu já te confirmo já quem entrou e quem saiu na Macaca. Tá aí. André, entrou o 62, Kevin, no lugar do Diego Tavares, número 7. Estão confirmando, 62 Kevin, no lugar do Diego Tavares, camisa número 7. E também, isso, pode falar. E o 35, Gustavo Teles. No lugar do Luiz Felipe, autor do gol. No lugar do Luiz Felipe, autor do gol, mais 2 alterações processadas pelo técnico Marcelo Fernandes da Macaca, que vence. A torcida da Ponte canta e dança em Moisés Anderson, Lucarelli. informação. A Ponte vai... Gol do Brusque, muda alguma coisa? Não. Gol contra de João Maestro. Não muda por causa desse segundo gol da Ponte Preta. Não muda. Tá aí. Detalhe. Oi. A torcida da Ponte canta e dança a Macaca. Pela primeira vez em sua história. Eu acho que altera, hein, Anderson. Dá uma olhada que o Guarani tinha saldo 2, vai para 0-0. Tem que ver alguma coisa disso aí. Vamos ver aqui. Nesse momento está subindo Ponte Preta e Brusque. Ponte Preta e Brusque, o Guarani. Vamos ver. 7, 6, 3, tá tudo igual. Tá tudo igual nesse momento, indo para sorteio. Gols prós, o Guarani tem 6, o Brusque 6, o gols contra Guarani 7, saldo de gol menos 1 para os dois, está indo para sorteio. Brusque e Guarani, para ver quem sobe. Olha aí a situação, se o Guarani fizer um gol aqui, o Guarani consegue o seu acesso se mantiver esse resultado lá em Recife. O Guarani está perdendo de 2-0, se não tivesse tomado esse gol, o Guarani voltaria a chances aí de acesso. Aliás, eu tem acho que pelo que o ainda. pessoal pegou, o pessoal falou aqui, o Guarani está subindo por um cartão vermelho de diferença, hein? Tá aí então, fica a expectativa. Informação passada pelo meu amigo Rafael Pio. Tá aí, a expectativa. Tem a falta, o Guarani, já estamos com 34 minutinhos, é falta para o Guarani ali no setor defensivo. O Guarani, se for no cartão vermelho, tá aí então, o Guarani classificando segundo as informações. Nós vamos averiguar direitinho. É emoção que não falta, é bom demais a jornada esportiva da Grigo junto com a Nova Itu FM. E o Guarani tá ali com o Cicinho. Um gol do Guarani, põe o Guarani agora definitivamente no acesso se mantiver esse resultado lá em Recife. Vem descendo o Diego Torres e Diego Torres faz a inversão ali pro círculo central com o Rafael. Vai virando pra direita com o Cicinho, chega na marcação, em cima dele o Kevin. Ele toca dentro da grande área com o Isaac. Isaac com o Bruno Santos, faz a finta em cima do Arthur, toca do ladinho com o Isaac, não preferiu tocar a bola com o Gemerson, vai virando para canhota, a bola com o Emerson, chega na marcação o Pacheco, o Emerson tentou fazer o cruzamento, vai levando a linha de fundo, faz o cruzamento, Diego Torres toca de cabeça, mas a bola vai saindo em lateral para Macaca aqui do lado canhoto. Lemão Zanqueta tá tentando de qualquer maneira jogar o Guarani no ataque. População aqui para ver sobre a classificação do Guarani ou não, já te chamo, Anderson. Legal. Wagner Ferreira, um gol aí que se não toma o Guarani estaria em segundo lugar, isolado. Vacilo da zaga do Guarani, né? Tanto no primeiro gol como no segundo. E a Ponte merece totalmente a vantagem, isso não resta a menor dúvida. E, aliás, era para estar mais, hein? Era para estar uns 4, porque a Ponte perdeu no contra-ataque 2 gols praticamente feitos. Tá aí, ó, tem gente que tá comemorando esse 2-0, a equipe do Guarani vem descendo, Mirandinha, tira de qualquer maneira, o Bruno Lopes, a bola sobra com o Toró, não deixou sair, mas o Cicinho roubou a bola, pelo lado direito faz cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Simon, a bola vai sobrando ali com o Diego Torres, agora jogaram outra bola para dentro do gramado. E a equipe do Guarani vai trabalhando lá pelo setor canhoto, bola com o Emerson, ele faz o break, tem a marcação em cima dele do Gustavo Teles, joga mais atrás com o Diego Torres, mais atrás ainda com o Kevin vai virando com o Rafael abriu o Cicinho para receber, tocou mal. Tocou muito mal, Rafael, a bola saiu, é lateral para a equipe da Macaca, Celso Fittipaldi, 2-0 para a Macaca. A Ponte está administrando agora, né, Anderson? Conseguiu fazer o segundo gol, tá bem no jogo, né? Bem respaldado aqui, bem atrás, né? A defesa atuando muito bem. Tá aí, administrando o resultado, né? Guarani, com esse gol, acho que ainda não confirma o acesso, né? A gente tá verificando isso aí. Mas, Anderson, acho que já tá definido, né?
Ainda não Acredita em será? alguma coisa? Wagner, acredita numa reação do Guarani ainda? Aqui não. Talvez se ele diminuir, vai melhorar o saldo. Mas não acredito que ele nem empate esse jogo. Alteração no Guarani, Zanqueta. Tá saindo Diego Torres, 10, entrando Júnior Brandão, 19. Na Ponte também vai ter alteração, tá ali para entrar o Serginho, André. O Serginho vem aí, vamos ver quem vai sair na Ponte. Vamos aguardar, subir aí a placa. Vamos ver quem que... Quem vai E a sair Ponte na tem uma Ponte. falta, né? Falta ali na meia esquerda, vai sair o Bruno 77, Lopes. Bruno Tá Lopes. saindo o Bruno Lopes. É isso mesmo, então confirma pra gente, André. Tá saindo o Bruno Lopes 77 para a entrada do Serginho. O Serginho que é o número 37 na Ponte. Tá aí, Neste então. momento subindo Ponte e Brusque. Ponte e Brusque, por causa de... Cartões vermelhos. O Brusque tem um cartão vermelho, agora tem 3. Olha aí, seu Alan Santos. Olha aí, seu Alan Santos. Mas tá aí. Um gol do Náutico agora. Coloca o Náutico. Rapaz do céu. O Guarani precisava fazer um gol aqui, hein? Mas a Ponte que tem uma falta. Falta que vai bater o Elvis. Toca a bola no lado canhoto pro Arthur. Chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça. Dalberson só acompanha ela. A bola saiu. André Luiz. Quem subiu de cabeça ali foi o Lucas Cândido. No cruzamento que veio pelo setor esquerdo, subiu sozinho. Quase a bola passou por toda a extensão da grande área. Dalberson acompanhou, foi pela linha de fundo. Quase a Ponte faz o terceiro no derby 212. Continua 2-0 para a Ponte Preta Macaca, inédita na final do Brasileirão da Série C. E o Guarani vem descendo com o Júnior Brandão, toca mais atrás com o Bruno Santos, faz o levantamento para quem? Wagner Ferreira, essa última alteração, a saída do Diego Torres, a entrada do Júnior Brandão e aproveita, por gentileza, já emenda a atuação do Bruno Santos. Bem, até demorou para tirar o Diego Torres, né? Eu já dizia desde o começo do jogo a comparação entre Diego Torres. Nós dissemos aqui, fizemos essa análise entre Elvis e Diego Torres. Bola parada, muito mal cobrada, parado no jogo, muito atrás. Então, a alteração até demorou para ser feita. Então ele abriu mão de um meio-campista, colocou mais um atacante, no caso o Brandão. Mas dificilmente o Guarani vai conseguir pelo menos empatar o jogo, mas não vai. Talvez diminuir essa vantagem, que para ele pode ser, tirar alguma vantagem. Pênalti pro Náutico. Olha aí. Pênalti pro Náutico lá em Recife e a Ponte Preta vai saindo aqui com o Serginho, lá pelo lado direito. Ele faz o break, chega a marcação em cima dele do Emerson, recua lá atrás pro Pacheco. Pacheco sai jogando com o Gustavo Teles, a marcação em cima dele era do jogador que era o Isaac, vai sobrando com o Kelvin. Lá no setor defensivo, pênalti pro Náutico, é isso, né, Zanqueta? Positivo. Pênalti pro Náutico. Isso daí agora muda. Aí entra o Náutico de novo para subir, porque por enquanto quem tá subindo é o Brusque. Rouba a posse de bola o Serginho. Sai jogando com o Elvis, tá disparando desse lado o Kevin, dá a marcação. O Gemerson, o Elvis. O Elvis finta 1, finta 2. Toca a bola com o Serginho, mais à frente com o Gustavo Teles. Chega na marcação. O Gemerson rouba, sai jogando com o Kelvin. O Guarani parece que não tem forças, né, Wagner Ferreira, para sair jogando, para atacar a equipe da Ponte. Não tem meio campo para alimentar o ataque, não pode reclamar do ataque. Qual a defesa que o Diego Silva fez? Nenhuma defesa, o Guarani não chega, não tem força nenhuma. Então se ficar fora aí mais um ano na Série C, vai pagar aí pelos seus próprios erros, pelas suas próprias jornadas e contratações erradas e tal. Então não está nada errado. Ponte merecendo a Série B, merecendo chegar à final. E o Guarani, o máximo que pode acontecer é diminuir essa vantagem da Ponte. E lá vem descendo o Guarani, Mirandinha faz a falta, Lucas Cândido em cima do Mirandinha, ali na meia esquerda, pode levar perigo para a meta do goleirão Diogo Silva. Alemão Zanqueta. Falta do defensor da Ponte em cima de Mirandinha, que está tentando, é o único que está brigando de um lado e para o outro. Um lance de perigo para o Guarani, pode diminuir o placar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prato Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19-997-948-665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. É falta para o Guarani. Tá na bola o Gemerson. Tá na bola também o Cauã Jesus. Tá na bola o Mirandinha. Quantos homens na barreira aí, André? 4. 4 homens, a barreira da Ponte ali na linha da grande área. Tá encostando mais ali também o Gustavo Teles agora. Parece que é o Mirandinha ou o Cauã Jesus. De canhota o Cauã Jesus. É gol do Náutico, hein? Saiu o gol do Náutico. O torcedor da Ponte Preta já comemora aqui.
É falta, vai fazer a cobrança. Mirandinha partiu de perna direita e explode na barreira. A bola vai sobrando lá com o Mirandinha, chega na marcação. Pacheco, o último a tocar na bola foi o Pacheco. É lateral para a equipe do Guarani. É gol do Náutico, né, Zanqueta? Positivo. Gol do Náutico, vai subindo o Náutico também. O Floresta empatou com o Caxias, mas vai dando no gols pros a equipe do São Bernardo. Vai subindo Londrina, São Bernardo, Ponte Preta e Náutico nesse momento. Ponte Preta e Londrina vão fazer a final. Mas o Guarani vem descendo a bola com o Cicinho. Faz a finta, tentou fazer o cruzamento. Lucas Cândido bateu, sobra com o Rafael. A bola vai sobrando com o Kelvin. Faz a finta em cima do Lucas Cândido, vai bater daí. Bateu rasteiro, desviou e... inacreditável! A bola desviou, Diogo Silva colocou a bola em escanteio para o Guarani, Lemão. É digno de pagar o ingresso novamente o torcedor da Ponte. Que defesaço, olha o Guarani. Faz a cobrança com o Juan Jesus, coloca para dentro da grande área, subiu. Kevin, o árbitro já marcou falta. Não, a bola Lateral. saiu, é lateral. Lateral lá do lado canhoto. Lateral para a equipe do Guarani. Anderson. Oi. Segue com as entrevistas no final com o Zanqueta, porque esse microfone lá do outro lado não pega, tá? Sensacional. Quiser fazer a gravação lá, André, pode ir à vontade, viu? Faz a cobrança, o Bruno Santos mesmo coloca para dentro da grande área, tira o Pacheco, sobe o Kelvin, a bola vai sobrando com o Cicinho, coloca a bola para fora, saiu, é tiro de
Agora acho que tá, hein? Agora Fala acho que com tá. carinho que volta, Anderson. Agora acho que tá. Agora acho que voltou o nosso áudio aqui. Deixa eu ver até se voltou aqui, ó. Não voltou aqui. Mas agora pelo menos está modulando aqui, que não estava modulando. Então agora pelo menos no YouTube deve estar saindo o áudio. Bom. Tem o material do André ou não? Não chegou ainda, viu? Não chegou ainda. Vamos ver aqui. Se a gente... Aí, agora vai melhorar tudo aqui agora. Agora vai voltar tudo ao normal. Eu não sei o que deu. Mas foi simplesmente na hora de terminar o jogo. Deu um pane geral aqui nos nossos aparelhos aqui. Agora vai voltar até a vinheta, quer ver? Ó? Vou colocar a vinheta aqui da nossa... Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Bom, quer dizer então que a Ponte vai fazer a final contra quem? Com São Bernardo ou Londrina? Bom, se ajudar aqui agora também o nosso... Eu acho que é Londrina, hein? Os jogos já terminados. Caxias 1, Floresta 1, Londrina 1. São Bernardo também 1. Nesse grupo subiu em primeiro Londrina, em segundo São Bernardo. Terminou também Ponte Preta 2, Guarani 0, Náutico 2, Brusque 1. Subiram Ponte Preta e Náutico. Ponte Preta e Londrina irão fazer a final do Campeonato Brasileiro da Série C. Se eu não me engano, o primeiro jogo em Londrina. Exato. E o segundo jogo no Moisés Lucarelli. Exato. Isso porque a melhor campanha que continua a correr a pontuação também na classificação geral, a Ponte Preta ficou nessa segunda fase, né? 13 pontos. 13 pontos e o Londrina 10. Então... tá aí. E olha que como é o acaso, né? E na fase de classificação, a Ponte terminou acho que um ponto abaixo do Caxias. Do Caxias, que ficou fora do baile. Se eu pegasse a classificação da segunda fase agora, olha como que são as coisas. Ponte Preta, 13, Londrina. Ponte Preta, 13, subiu. Londrina, 10, subiu. Náutico, 8, subiu. Guarani, na quarta colocação, tá fora do baile. E aí na quinta colocação, com 7 pontos também, o São Bernardo que subiu. Na pontuação geral dessa segunda fase, o Guarani tá entre os 4, mas ele tá no grupo B. No grupo B subiu Ponte, Náutico e Guarani. Tá aí. Grupo esse que quando acabou a primeira fase, grupo esse que nós chamamos de grupo da morte, né? É verdade. Foi o grupo mais disputado aí, viu, Anderson? E olha que o Guarani e Náutico no Brinco de Ouro, com a expulsão de Alan Santos, e que aquele gol perdido por Gabriel Silva, mudou toda a panorâmica do jogo, da classificação. Exatamente, o Guarani já poderia ter, como se diz, garantido o seu acesso na partida contra o Náutico, aí dá a famosa vacilada, né? E outro ponto, o gol aos 54 do segundo tempo contra o Brusque, né? Inaceitável. Exatamente. Bom, eu vou agora, só falam pra mim aí, galera, o som voltou, tá legal. Tô vendo aqui que a Agnes colocou que voltou, né? Realmente deu um bug aqui que tá até os 5 minutos. Essa parte eu não tô nem conseguindo mexer, que é a parte do nosso overlay para tirar o placar. O tempo tá rodando ainda, mas não tem problema. O jogo acabou 2-0 para Ponte Preta. E agora, Wagner Ferreira, eu pergunto para você. A Ponte Preta vai pegar aí o time do técnico Roger Silva. Olha aí, hein? Quem diria? O que se diz, né? Ele se diz ponte pretano, né? Começou a carreira aqui na Ponte Preta e agora vai fazer uma final contra a equipe do seu coração, vamos dizer assim. Mas o Londrina, eu assisti Londrina e esse último jogo Londrina e... Poxa, deu branco. Londrina e Floresta, né? Londrina tá com um time muito bom, viu? Organizado, jogando muito bem, com várias jogadas. Você percebe que o técnico Roger Silva, ele tem um trabalho tático muito bom nessa equipe do Londrina. É páreo duro. E é um grupo que só deu um empate, hein? Só deu empate para variar, né? Mas é um páreo duro, né, o Wagner? Bem, o Roger é um técnico emergente, né? Nova mentalidade, experiente como jogador, fez curso, tá aí como treinador, se dando bem. Me parece que é o segundo time que ele sobe. Ele subiu o Atlético. Exatamente, subiu o Atlético e subiu agora com o Londrina. Londrina vai fazer o primeiro jogo em casa. Então, vamos dizer, a Ponte decide dentro do Moisés Lucarelli, diante da sua torcida. Eu acho que o primeiro jogo é sempre o que define, não é o segundo. Porque depende muito do resultado. Se a Ponte for lá com esse espírito que ela tem feito, ela não perde o jogo do Londrina. No máximo ela empata e aqui ela mata o jogo.
Então tá bem desenhado aí o primeiro título nacional para Ponte Preta, né? Guarani que bate no peito, que tem um título de campeão de 78, tem a estrela de prata que é da Série B. No entanto, a Ponte vai agora beliscar o seu primeiro título nacional. Com certeza tem melhor campanha. Isso não quer dizer muita coisa, que o jogo é jogado, agora é uma decisão. Segundo consta, é 50% para cada um de chance. Mas a Ponte está com o time muito bem organizado, hein? Olha que com as perdas que teve, jogadores que saíram, me parece que os salários ainda não estão pagos ainda. Então, esses jogadores estão jogando por amor da camisa. E quando isso acontece, é difícil do time ser batido. Tá aí, eu tô pegando os nomes aqui das pessoas que palpitaram 2-0. Rapaz do céu. Nós falamos que no começo da jornada, se tivesse um, vai levar os R$100. Se tivessem 2 aceitadores, nós dividiríamos. Se tivesse mais, nós vamos sortear 2 para dividir aí esses R$100. Justo. Eu já tô aqui, ó. Eu já tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aceitadores, 7 agora. 7 aceitadores, 2-0. É um placar que geralmente a turma, né, coloca muito. Tá aí, na minha conta, 7. 7 dividido por 2. 7. Não, a gente vai colocar esses nomes. Dá pra pôr. A gente vai colocar, ó, os nomes das pessoas que Anderson, aceitaram. tá ouvindo aí? Deixa eu ver se eu consigo pegar um negocinho aqui, peraí. Oi. O Arthur, qual que é a sensação de eliminar o rival e subir e fazer a final? O Lemão, o som do Lemão saiu uma maravilha. Agora o Arthur não tá saindo nada, viu, Lemão? Ele falou que é uma maravilha eliminar o rival. Não tem coisa melhor do que isso. É a mesma coisa que casar com a mesma mulher que ele ama 15 vezes. Onde que você tá, Lemão, nesse momento que eu não estou te enxergando aí? Eu aqui, ó. Tá ali, ó. Tô aqui. Tá aqui, continua. É que ainda não sei, eu vou ver se ele vem pra cá pra falar comigo. Aí capaz de sair, porque você Arthur! Tá aí. Nós vamos... Vou chamar ele de novo aqui, vamos ver. O Arthur, não saiu, vem cá. Não saiu nada aqui, vem cá. Tá ali, o Lemão vai chamar o Arthur mesmo. Tá chamando ali, ele tá próximo à bandeirinha de escanteio aqui da linha de fundo, né? Do gol de fundo. E o Arthur deve estar conversando com a galera ali no alambrado. Ele tá tirando foto com o pessoal aqui. Tá tirando foto, né? E o Lemão tá saindo tudo no fundo da foto, tá saindo o nosso Lemão Zanqueta. Não tô, porque ele tá tirando em direção à arquibancada. Porque eu não tenho royalties para aceitar isso aí. Bom, vamos ver aí. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui então as falas. Pessoal, Oi. Mandei. Sim, tá aqui, André. Um caminhão de entrevistas. Tá aqui, deixa eu ver, você mandou aqui, você mandou 2 ou mandou um som só, o André? Tem 2 aqui que eu tô vendo, agora eu não sei se um foi que não tava saindo. Bom, vamos lá, eu vou esperar, deixa eu ver se o Zanqueta... Oi, eu escutei, André, nós escutamos aqui, André, vou colocar no ar aqui, Tá aí, nós vamos colocar no ar e deixa eu só falar os que estavam olhando aqui. Anderson, só um minuto, o Lemão vai conseguir falar com o homem? Ele tá só tirando as fotografias aqui, eu vou chamar ele aqui já, ele falou que vai vir atender a gente aqui, Isso, tá? A gente vai aguardar. Vai aguardando um pouquinho, eu já vou tentar chamar ele aqui, você põe em sequência toda na sequência da Ponte Preta aí. Tá. Enquanto isso, olha, vou colocar aqui, ajuda eu a confirmar aqui, ó, Celso Fittipaldi. Vamos lá. Edilson Roberto. Oi, tá pegando aí. 2-0. 2-0, certo? Isso, certo. Aí a gente vai descendo aqui, Nildo Marcos, 2-0. Isso. Tá aqui. Albino Jesus, 2-0. Vamos descendo, tem mais. Rosângela marcou 2-0, porém para o Guarani, né? Vamos descer mais. Não, olha, tá ali 2-0. Não, mas é pro Guarani. Ela falou que era pro Guarani? Guarani? É pro Guarani. Tá certo. Deixa eu ver quem mais aqui. Érica Trevenzoli. 2-0. 2-0. Érica também 2-0. Tem mais. Vamos lá. Érica 2-0. Quem mais aqui? Márcio Adriano. 2-0. 2-0. Marcília. 2-0. Essa eu conheço, meu amigo. Giovanni. 2-0. Leandro. 2-0. De onde, Nini? Tá aí, então são esses, De ó. onde, Nini? Diógenes não deu tempo, Diógenes. Não vendo? Eu tenho um plano concreto. Ô, Lemão. Ele ficou fora quando você saiu do ar. Ô, Anderson, você sabe o que eu tô fazendo?
Oi. Estou tomando uma deliciosa água do staff da Associação Atlética Ponte Preta. Olha que legal. Traz uma garrafinha pra nós aí. Aqui não chegou água no segundo tempo, viu? Edilson Roberto, Nildo Marcos, o Albino, Márcio Adriano, a Marcília, Giovanni, Leandro e a Érica. Esses daqui nós vamos colocar o nome no sorteador. Eu vou filmar, tá, pra vocês e vou colocar na nossa rede social o sorteador. E aí, os nomes, tá aqui, ó. Vou colocar por aqui. Deixa eu ver se vai dar certinho. Aqui, ó. Aqui vai dar legal pra mostrar o celular. Tá bom. E aí, Lemão, senão eu vou colocar a conversa. Dá uma puxada aí, que é interessante ouvir o que ele falou. Sim. Tá? Eu perguntei para ele qual que é a sensação de disputar a final de um campeonato nacional pela primeira vez e junto eliminar o rival. Aguenta aí, faz um bate-papo aí que vai ser interessante essa. Ô Zanqueta, mas será que ele vai lembrar o que ele falou da primeira vez? Ele tá emocionado. Exatamente, é igual a mulher quando fala assim, depois chega em casa e fala assim, por que eu fui falar assim? É igual. É isso aí. Mas vamos, falta 5 pessoas para ele tirar ali, ó. Tá aqui. Então a gente vai começar a fazer um resuminho de que foi esse jogo. Não, um resumo, na verdade, um resumo geral. Wagner Ferreira, por gentileza, a gente faz aquele resumo bacana, né, que você está acostumado a fazer nos nossos pós-jogos, nas nossas, né, finais ali de jornadas esportivas. O que você achou do jogo, da arbitragem? Já pode emendar também. Lá no túnel, olha lá. Olha... Bom, o Lemão tá ali. Ó, eu não vou fazer entrevista do Matheus Costa, porque vai ser lá dentro do túnel, eu acho que não vai pegar o microfone. Tá jóia, tá jóia. Muito bem. Olha, só um time jogou no Clássico Campineiro, foi a Ponte Preta. Bem organizado, sabe o que quer no jogo. Porque ela não se intimidou com o Guarani, não. Foi para cima, fez 1-0, passou a jogar reativamente. O Guarani não teve competência para num contra-ataque, fazer pressão, nada disso. Qual a defesa principal que o goleiro da Ponte fez, o Diogo Silva? Só foi trabalhar no finalzinho aqui, quando o Guarani esboçou alguma coisa, mesmo que desordenado. Então, não há o que reclamar. O torcedor do Guarani pode estar cabisbaixo aí pela perda da classificação, né, do acesso, vai amargar mais um ano na Série C. Mas o Guarani não mereceu pelo jogo, não só no jogo de hoje, né? Porque veio o Capenga, perdia pro Brusque lá também. Vamos dizer, né, mas o gramado lá em Santa Catarina é complicado. Mas, pô, 3-2, marcou, conseguiu fazer 2 gols lá, né? Todos se lembram daquele gol que o zagueiro do Brusque pegou do meio da rua, acertou no canto do goleiro. Para mim até o goleiro falhou naquele lance. Então o terceiro gol do Brusque, se tivesse empatado já poderia ser uma outra história. Então, mas agora não adianta buscar os fracassos do passado, não. O presente é esse, a realidade do Bugrino é essa. Vai ter que reformular, juntar os cacos. Eu não sei até se mudança de comissão técnica. Provavelmente vai ter. Começar tudo de novo, né, Lemão? Porque contratações erradas, técnico que chegou no meio do caminho, até que não fez um mau trabalho, mas no final das contas, olha aí o resultado. Então, jogadores cabisbaixo, dizendo que estão envergonhados, queriam dar de presente pro Guarani o acesso, mas vai ficar pro ano que vem. Tá aí, eu vou... Tá chegando ele aqui, ó. Manda. Eu e Zanqueta junto aqui, vai. Ele vai estar vindo aqui, ó. Anderson, essa dupla aqui é a melhor dupla do Rádio Campineiro, com várias propostas. Tem várias empresas atrás da... Que felicidade. Itaú... Só que vocês estão indo... Arthur, nós estamos ao vivo. O Arthur tá chegando, cumprimentando aqui. Galera, vem mais Arthur, nós estamos ao vivo aqui agora. Vamos pegar o Arthur ao vivo. Falei pra você ali, qual que é a sensação de disputar um campeonato brasileiro, ir para a final da C e ainda eliminar o seu maior rival? Rapaz, é uma gratificação muito grande. Conseguimos chegar na final vencendo nosso rival aqui dentro de casa, tendo 4 derbys no ano. Vencemos, não perdemos nenhum. Isso é de suma importância, também eliminando nosso rival aqui dentro de casa e conseguimos chegar na final. Cara, uma gratificação muito grande. Agora pensando no título, pensando em buscar esse título que é de suma importância para o nosso clube. E vamos focados, com muita garra, com muita humildade, vamos trabalhar para buscar esse título. Vocês pegam Londrina lá, o Roger, cria da casa aqui. Amizade à parte, jogo à parte, ou o Roger poderia dar aquela forcinha para a nega véia conquistar o seu primeiro título nacional em casa junto com a sua torcida? Negativo, o Roger vai querer sim buscar esse título, até porque o trabalho dele é esse. Vai focado, ele está se defendendo a instituição de Londrina, tem que respeitar ele pela história, pelo clube, só que não vai ter essa não. Ele, lógico que ele vai focar, vai trabalhar, vai querer vencer. Nós desse lado aqui também vamos querer vencer com muita humildade, se respeitando, vamos embora, vamos para cima. Arthur, volta à Ponte Preta, você
acreditava que a Ponte fizesse um campeonato paulista tão bonito como fez em um detalhe, ficou de fora. E também você acreditava que a Ponte fosse fazer essa campanha no Brasileiro da Série C, chegasse a uma final na última rodada da segunda fase, eliminasse o seu maior rival com uma vitória de 2-0 e ainda vai para a final com um título inédito? Acredito num trabalho, né, no começo. Primeiro nós tínhamos um paulista. Nosso objetivo do paulista era, lógico, era classificar, não conseguimos, fizemos um belo de um paulista, independente da classificação ou não. E sim, sabíamos que nós ia entrar com muita força nessa Série C para buscar o nosso objetivo, que era o acesso. Que foi o primeiro acesso, agora o nosso segundo objetivo é buscar esse título. E nós vamos buscar ele, vamos para cima com fé em Deus, muita humildade, respeitando nosso adversário. Vamos correr bastante para buscar esse título no nosso clube, nossa equipe, a nossa torcida. Para terminar, vou falar o português claro da boleiragem. Vocês foram homem pra cacete para jogar com salário atrasado. Isso, queria que você falasse como que foi feita a conversa do Marcelo, porque é um boleirão também. Como que ele colocou para vocês a importância de extracampo atrasado, dentro do campo vocês comeram a grama? Cara, o Marcelo chegou num momento muito bom para nós, um momento difícil, só que ele soube gerir o nosso vestiário. E também tem que agradecer também ele, nossa equipe também, se fechamos e falamos que nesse momento que a gente ia focar, independente do extracampo, a gente tentar buscar nosso objetivo, voltar o clube para a Série B, e conseguimos isso. E agora, cara, é trabalhar, sabemos que a diretoria está correndo atrás, porque as coisas aqui também não é fácil. Desde 2017, quando eu passei, nunca foi. E vamos esperar, né? Esperar que eles estão correndo e com certeza vai resolver a situação. Vamos conseguir respirar até nesse final de ano aí, que vamos comemorar, vamos ser felizes. Para finalizar, esse é o seu melhor momento na sua... Esse é o seu melhor momento na sua carreira. É o seu melhor momento na sua volta da Ponte Preta. Eu lembro que quando você saiu daqui, você saiu um pouco chateado, por causa de descenso, etc. E hoje, Arthur, é o seu melhor momento na Ponte Preta e na sua carreira? Não sou chateado por causa de descenso, não. Eu saí por conta que meu contrato venceu. Eu achei que aquele momento tinha que dar uma volta, né? Hora de dar uma respirada? Foi conhecer outra cidade. Foi conhecer outra. Só que assim, eu sou Ponte Preta, meus filhos são Ponte Preta, né, pai? Você é o quê, pai? Papai, eu sou Ponte Preta e nós ganhamos. Bora! Tá vendo? Então, André, tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo. Só um minutinho. Só uma perguntinha para o Arthur. Tá, uma pergunta para Em outras palavras, eu quero que ele descreva o que ele viu na torcida da Ponte Preta hoje. Tá, o Celso Fittipaldi, que é o nosso comentarista, ele tá pedindo para você descrever o que foi a torcida da Ponte Preta hoje. Até que ponto influenciou vocês aqui dentro de campo? 2-0 é a vitória. A torcida da Ponte é isso, rapaz. Quando a gente doa dentro de campo, ela de arquibancada faz a parte dela e vibra e energia. E graças a Deus, essa equipe são jogadores homens, honramos essa camisa, inclusive nosso objetivo. Estamos na final e vamos buscar com fé em Deus. Aí, Arthur, grande lateral esquerdo da Macaca, Arthur, camisa número 15, um dos destaques desta vitória no derby, a vitória maiúscula da Associação Atlética Ponte Preta, 2-0 diante do seu arqui-inimigo, seu maior rival, o Guarani Futebol Clube, inédito, a Ponte Preta está na final do Brasileirão da Série C, Anderson Grigoletto. Que coisa legal, né? Tá aí. Nossa senhora, explodiu aqui, ó. Tava modulando tudo aqui agora. Bem humilde o Arthur, né? Então o time tá com o pé no chão, né? Aliás, o Marcelo vem falando isso desde quando ele chegou aqui, que para eles o objetivo era subir, agora o objetivo é buscar o título, com muita humildade, com muito trabalho. Ele sempre frisou bastante isso e respeitando os adversários. E a Ponte fez isso, né? Aliás, a Ponte fez isso no campeonato inteiro, né? Inclusive com o treinador, como é o treinador? Eu lembrei agora o nome do treinador. O Alberto Valentim. Alberto Valentim. Eu ia falar Valentim só. Então, Alberto Valentim também. Mas a chegada do Marcelo, eu acho que deu um up nesse time da Ponte Preta que há muito tempo a gente não via. Ele veio, desde quando ele veio, ele jogou no sistema 4-3-3 antes. Ele não jogou com 3 zagueiros em nenhuma partida. E com humildade, com bastante trabalho, eles chegaram. Né? Agora vão tentar buscar a final do campeonato, buscar o título. Com humildade, com respeito, que eu acho que é isso que tem que pregar e é isso que a Ponte tem que fazer. Tá aí então. Eu tô vendo aqui uma mensagem, a Agnes está dizendo que eu falei o nome de alguém que marcou 2-0 para o Guarani. Cadê aqui, ó?
Tem um aí que é do Guarani, você errou. Eu olhei aqui de novo, Agnes. Todos que marcaram aqui, que eu marquei aqui, todos foram para a Ponte Preta. O Edilson Roberto, o Tico, o Albino, o Tico é o Nildo Marcos, o Albino Jesus, o Márcio Adriano, a Marcílio, o Giovanni, o Leandro Lago e a Érica Trevenzoli. Todos marcaram 2-0 para a Ponte. Mandar um abração para o Paulo Piaí, lá em... Aonde? Em Capivari. Paulo Grande Piaia, um Paulo abraço pro Piaí. Paulo. Paulo é um parceiraço nosso, hein? O Mário Eduardo falou aqui, esses jogadores merecem ser aplaudidos em pé pela torcida. E foram, viu, Marão? E foram. Tá aí agora é ser campeão, tá dizendo ele. Tem um André Luiz aqui, ó, o Celso Fittipaldi, que mandou assim, ó. Celso Fittipaldi, você é lindo. Abraço, meu amigo. Eu achei que era a mensagem da minha esposa. É da amante. Você acha que conhece esse André Luiz? Eu conheço. André, É. calma o coração, não é tudo isso não, hein? Quem mandou mensagem pra você sabe? Não foi ele. O repórter. Não foi ele. Mama Brusqueta. Tá aí. Eu vou falar pra ele assim, ó. Celso Fittipaldi, você é lindo, chiquérrimo! Vamos lá. Pra gente começar, então, a gente já começar a divulgar os ganhadores desses prêmios, né? Tem um Pix de R$100 que o Edilson Roberto, o Nildo Marcos, o Albino Jesus, o Márcio Adriano, a Marcília, Giovanni, Leandro Lago e a Érica Trevenzoli estão concorrendo. Daqui a pouco a gente vai sortear 2, vão levar aí 50 conto cada um, tá certo? Tem também um par de ingresso do evento que vai acontecer no Campinas Hall, que é o evento Só Ele e a Glória, com a banda Rosa de Saron, o Padre Antônio Maria, o Padre Fábio Marinho, o Padre Fernando Venâncio, o Alain Carrion e também o Thiago Dutra, dia 25 de outubro, no Campinas Hall, vai começar às 8 da manhã até às 19 horas, um evento muito bacana, tem um par de ingressos aqui também que vamos sortear. E uma bola de handball, exatamente, uma bola de handball oficial, oferecimento da Eletrolar. Wagner Ferreira, por exemplo, por gentileza, você estava fazendo um resumo, né? Pode continuar, por gentileza. Bem, eu espero então que o ganhador da bola de handball compareça lá na Eletrolar, no horário comercial, que estará à disposição. Então, uma bola novinha, para quem gosta da modalidade. Então, é com prazer que a gente coloca aqui para o ganhador. Quem é que foi o ganhador da bola? Já temos? Não, ainda não temos. Muito bem. Ainda não temos. Muito bem, então daqui a pouco nós vamos pôr os nossos quadros, né? O melhor da Ponte, o melhor do Guarani, o pé mole desse clássico que terminou com a vitória da Ponte sem nenhuma discussão. Os jogadores do Guarani reconheceram a vitória da Ponte, não há o que discutir, a arbitragem, lance polêmico, reclamaram de bola na mão ali, mas com VAR e tudo, nem precisou ir para o monitor. Então o Daronco conversou ali com a rapaziada pelo áudio, e ficamos por isso mesmo. Então não há o que reclamar. Uma arbitragem espetacular do Daronco. Não sei se impôs ali pela sua competência, né? Porque levou o jogo numa boa. Tentaram reclamar, mas, né? O Diego Torres chegou perto dele para reclamar. O Diego Torres deve ter 1,60 m mais ou menos. O Daronco tem 1,90 m. O Diego, para falar com ele, tem que olhar para cima. Então, exatamente. Então não tem o que reclamar de arbitragem. Ela foi uma bela arbitragem do Daronco, os dois bandeiras sem qualquer problema. Então não tem o que reclamar o Guarani. A vitória da Ponte é indiscutível. Merecimento da Ponte subir para a Série B? Indiscutível. Se vai ser campeão ou não, aí é uma outra história, porque é um jogo aí, são 2 jogos, ida e volta, o primeiro lá no Londrina, o segundo aqui no Moisés Lucarelli. Mas pelo que nós vimos durante todo o campeonato, pode ter um time competitivo, pode não ter lá um super time, mas é muito bem organizado, muito bem agrupado. E segundo disse o Arthur aí, o time está confiante naquilo que quer, sabe o que quer buscar o título. E aí nós vamos conversar depois aí se os salários serão pagos, se vai ter que ir para a justiça, aquele negócio todo. Mas segundo consta, o presidente Eberlin, que diga-se de passagem, é um vencedor em derbys, hein? É. Impressionante. Exatamente. Só esse ano aqui foram 3 vitórias e um empate. Como é que é? 3 vitórias e um empate. A Ponte ganhou lá, ganhou 2 vezes aqui. Exato. Empatou aqui, né? E empatou aqui. Então o Eberlin, naturalmente, depois dessa classificação, depois dessa conquista aí de ir para o título, vai ter muito mais condição de conseguir os recursos e saudar a rapaziada que está merecendo. O Wagner Ferreira, Anderson Daronco, o Michael Stanislau, também o Thiago Augusto Capsdiel e o árbitro, né, o Rodrigo Nunes de Sá. O que você achou desse trio gaúcho, também o carioca aí que estava no VAR?
Um dos derbys aqui, escalaram o Klaus, né? E o Guarani reclamou muito lá. Foi 2 gols de pênalti, né? Mas vamos deixar pra lá. A arbitragem de hoje do Daronco, 44 anos, 1,90 m de altura, professor de educação física formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Aliás, ele é de Santa Maria. Santa Maria, para quem se lembra, né, de triste lembrança, foi onde pegou fogo na Boate Kiss. Boate Kiss. E Santa Maria fica a 290 quilômetros de Porto Alegre. Tem uma população de 280 mil habitantes. Então, o Daronco é de Santa Maria. Arbitragem indiscutível do Daronco, nada a reclamar. O Michael, ou Michael, como queira, Stanislau, é mais novo, tem 36 anos, ele é de Montenegro, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, 55 quilômetros da capital, sem problema nenhum, com o bandeira número 1, assistente 1, e o número 2 é o Thiago Augusto Capes Diel, 39 anos. Interessante que ele é de Criciúma, mas está morando em Ivoti. Sabe onde fica Ivoti? Não tem ideia. 50 quilômetros de Porto Alegre, uma cidadezinha... Ivoti é uma cidade bacana, fica a 50 quilômetros de Porto Alegre. Que tem 25 mil habitantes, cidade bem pequenininha. Então, olha, descrevemos aqui a arbitragem que podia até deixar de lado, né? Porque não tem nada que comentar da arbitragem. Uma arbitragem quase que perfeita, perfeição não há. Mas não há o que reclamar da arbitragem, não. Muito boa a arbitragem. Hoje é uma nota aí de 7 para cima para a arbitragem. Tá aí, nota 7, né? Manda, André. Posso pegar rapidamente a palavra de um ilustre torcedor? Pode, ele tá calmo. Kaique Fittipaldi. Boa noite, eu sou André Luiz, o repórter feliz. Estamos ao vivo na Web Rádio Gringo. O que você achou da vitória da Ponte? Boa noite, André. Boa noite a todos aí da equipe. Que vitória linda, vitória maravilhosa. Se vocês tivessem noção da festa que tá lá fora, vocês já teriam encerrado a jornada e tava lá. Tá uma festa linda, uma festa maravilhosa. E a Ponte Preta merece, velho. O que tem lá? Tem churrasco? Tem tudo. Churrasco, cerveja, tudo. Aquela água que passarinho não bebe tem também? Então, com certeza. O que esses jogadores fizeram, velho? 4 meses de salário atrasado. Esses jogadores é um elenco de homens. É um elenco de homens que honraram a camisa da Ponte Preta. 4 meses de salário atrasado. Entraram em campo, defenderam a Ponte Preta até o último minuto e vão continuar defendendo. Temos uma final pela frente, pezinho no chão, com certeza. Não tem nada ganho, mas vamos em busca, com certeza. Vamos em busca, a Ponte Preta merece, esses jogadores merecem. Esse grupo de homens merece, que honraram a camisa da Ponte Preta, não deixaram, não abandonaram o clube em nenhum minuto, nenhum segundo. Esses jogadores merecem, o clube merece. Palpite para a final, primeiro jogo contra o Londrina lá, sábado que vem? Um jogo muito difícil, André, não tem como dar um palpite, é um jogo muito difícil. Londrina é uma equipe bem treinada pelo Roger, vai ser um jogo muito difícil. Ponte Preta tem que ir com o pezinho no chão, sempre, até o último minuto. Mas 1-0 para nós lá. Tá aí, esse Kaique Fittipaldi agradecendo a passagem dele, ele que é o pai dele aí, o Celso Fittipaldi. Celso, filhão, fala bem, tem futuro. O bichinho tá animado, hein, velho? Ele tá animado, tá mesmo. Tá com querosene também, né? Aí voa abaixo. Merece. Mas merece. É isso aí, tá torcendo bastante, curtindo bastante o jogo. É isso aí, André. Pra finalizar, a Ponte pega Londrina lá o primeiro 5 horas jogo. da tarde. É o mesmo horário? O horário muito provavelmente vai ser o jogo da TV. Se a TV Band comprar esse jogo, e provavelmente vai comprar, com certeza, vai ser sábado que vem às 17 horas. Agora, o Londrina pode jogar tanto no Estádio do Café como no Estádio Municipal, né? E se for no Estádio Municipal, vai ser Caldeirão. É isso aí. Para variar. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, pra gente começar o craque da Gringa, eu vou mostrar aqui na câmera, ó, o nome das pessoas que acertaram o placar. Deixa eu ver se vai dar. Tá todos aqui, ó, aqui, sorteio.com, tá o nome do Edilson Roberto, tá o nome do Albino Jesus, do Márcio Adriano, da Marcília, eu não tô enxergando direito aqui. Da Marcília, do Giovanni, do Leandro Lago e da Érica Trevenzoli. Vai lá amanhã? Só não pode acabar a bateria agora, né, meu querido? Bom, vamos lá. Vamos sortear. Vamos ganhar 2. Nós vamos dividir em 2, R$50. Aqui, ó.
O primeiro nome que sair ganhou R$50. Está aqui na telinha. Vou apertar aqui. Saiu. Érica Trevenzoli. Érica Trevenzoli ganhou o primeiro cinquentinha aí. A gente tem que entrar em contato com a Érica. Se a Érica estiver assistindo ainda, dá um alô pra gente, Érica. E eu vou falar pra você entrar em contato através do telefone que eu vou deixar aqui no chat. Tá bom? Vou deixar o telefone aqui. Entre em contato com a gente. E aí a gente vai fazer o Pix pra você direitinho. Tá aí no chat do canal do Grigo. 991730738. 991730738. Érica Trevenzoli foi a primeira ganhadora. Agora saiu tudo. Parabéns, Anderson. Vamos lá. Eu vou ter que escrever tudo de novo os nomes aqui. Eu vou começar com o André Luiz. Por gentileza, André Luiz. Time da Ponte Preta e já pode emendar o time do Guarani também. Os craques da Grigo, na sua opinião, André. Já dos dois? Você quer os dois? Isso, por gentileza. Na Ponte. Vamos lá, quem jogou muita bola hoje na Ponte? Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, na opinião do André Luiz. E do Guarani? Guarani? No Guarani, você quer no Guarani o melhor em campo? Isso. Ryuta Takahashi. Nem viu a cor da bola. Aliás, nem entrou em campo, né? Olha, difícil no Guarani, hein? Olha, eu vou ficar com o Rafael Rodrigues. Rafael, zagueiro aí do Guarani, na opinião do André Luiz. Então tá aí. Rodrigo Souza e o Rafael. Ô, Zanqueta, por gentileza, você já pode falar aí os dois também, craques da Grigos, na sua opinião, do lado Ponte Pretano e do lado do Guarani? Diogo, goleiro da Ponte, e do lado da Ponte, Mirandinha do lado do Guarani. Mirandinha, gostou do Mirandinha, o Zanqueta. Celso Fittipaldi, seus votos? Olha, primeiro, o jogo da Ponte, a Ponte foi muito bem, mas eu acho que está merecendo há muito tempo como melhor em campo o Luiz Felipe. O que está jogando de bola esse menino no meio de campo da Ponte Preta não é técnico, não é craque, mas é perdigueiro e foi feliz, acabou fazendo um gol, o segundo gol que decretou a derrota do Guarani. Então, Luiz Felipe da Ponte. Do Guarani? Do Guarani é difícil, né, rapaz? É difícil você achar alguém ali do Guarani. Rapaz, eu vou seguir com o Rafael, que ele estava amarelado, né? E foi pressionado e conseguiu terminar o jogo sem ser expulso, né? Então vou acompanhar o amigo André, Rafael. Tá aí então os votos Luiz Felipe, né? Teve um voto pro Diogo Silva, um também pro Rodrigo Souza, no Guarani 2 pro Rafael e um pro Mirandinha. Wagner Ferreira, e os seus votos, Wagner? Eu comentei sobre esse jogador no começo da transmissão. O Leão no meio-campo da Ponte. O Fittipaldi foi feliz. Luiz Felipe, além disso tudo, ainda fez um gol. Segundo gol da Ponte. Exatamente. Então, para mim, Luiz Felipe, o craque da Ponte, pelo lado do Guarani, difícil de destacar um, hein? A Guarani foi um time linear para baixo. Então, difícil. Mas eu vou ficar com o Dalberson. Sabe por quê? Ele fez pelo menos umas duas defesas que impediram. Tá certo que a Ponte perdeu o gol porque tinha chance, mas o Dalberson estava lá para fazer a defesa. Então, para mim, o goleiro do Guarani, o Dalberson. Dalberson. Bom, então tivemos aí 2 votos para o Luiz Felipe, 2 votos para o Rafael. Então, Luiz Felipe e Rafael, para vocês. Deu bom hoje, hein? Os craques da Grigo nessa jornada esportiva, nesse DEG 212. Agora eu vou fazer o seguinte, vou sortear o segundo nome aqui antes que a gente entre pro pé mole. A Érica Trevenzoli já ganhou 50, tá aí no chat, nossa senhora, totalmente contrário aqui, né? Pra você entrar em contato, viu, Érica? E agora o segundo nome, já tá aqui a Érica fora aqui pra não sair mais o nome dela, o segundo nome que saiu, sorteado. Vamos olhar. Marcília! Não sei. Tá aí, ó. Marcília leva 50 também. A Marcília, tá aí. A Érica leva 50 e a Marcília também. A gente entra em contato com vocês duas, né? Olha aí, 2 mulheres. Tá legal demais. Lemão Zanqueta, por gentileza, os seus
pés moles nessa nossa jornada esportiva. Do Guarani, eu vou ficar com o Matheus Costa, que não colocou o time para jogar, não entende o que é um derby, colocou 3 atacantes, mas é a mesma coisa que deixar um time sem comida, não alimentou o ataque, errou entrando com o Caio Melo, errou entrando com o Justen. Sobrou pra ele. Para mim vai ser o treinador do Guarani. Tá, então primeiro voto para o Matheus Costa. E do lado da Ponte Preta? Nenhum. Não dá nenhum. Não tem nem como dar para o lado da Ponte Preta. Não teve um jogador que falou assim, esse aqui destoou um pouco. Parabéns para a Ponte. Todos os jogadores são de parabéns, só isso. Tá aí então, sem voto para grande Alberto César. Sem voto então para Pemoli do lado Ponte Pretano, segundo o Zanqueta. Ô André Luiz, vamos lá. Pelo lado Ponte Pretano, Pemoli. Olha, tá difícil, hein? Vou achar um pé mole aqui. Tem Diego Tavares, Bruno Lopes. Nenhum. E pelo lado Bugrino? Aí tem 2 candidatíssimos. Mirandinha e Dentinho. Eu vou ficar com o Mirandinha que não jogou nada. O Lemão deu voto de craque da Grigo pro Mirandinha, hein? E o André deu voto do pé mole. Tá certo. Agora eu vou com você, o Celso Fittipaldi. Os pés moles pelo lado da Ponte primeiro e depois pelo lado do Guarani. Pelo lado da Ponte fica difícil. Eu tava meio preocupado com o Simon. Aos 7 minutos eu percebi que ele tava meio inseguro. Eu falei, o Simon hoje tá... Aí ele foi se afirmando, não comprometeu no jogo. Aí não consigo dizer pé mole na Ponte também não. Acompanha o Zanqueta. Pelo lado do Guarani? Lado do Guarani, eu vou me redimir aqui, porque esse homem que está aqui do meu lado, ele sabe tudo do futebol. E eu estava falando aqui que o meia, Diego Torres do Guarani, Diego Torres. E ele fez uma comparação com o Elvis, né? Calou minha boca, né? O que o Elvis jogou e o que jogou esse Diego Torres para mim, um 10 não pode jogar só isso num derby. Aliás, um 10 que joga às vezes de lateral, bem recuado, eu não sei. Grande Cabelo. Tá aí. Bom, então voto aí para o Diego Torres. Agora eu vou com o nosso presidente. E aí, Vagnão, pelo lado Ponte Pretano, ninguém votou em ninguém da Ponte Preta. Você consegue achar alguém aí que vai levar o pé mole hoje? Não seria bem adequado o termo pé mole, mas aquele que acho que ficou mais discreto no jogo. Diego Tavares. Diego Tavares, para mim. Eu não poderia até trocar o nome de pé mole, mas uma jornada mais discreta do que os demais companheiros do time. Do lado do Guarani, se puder escolher qualquer um aí, né? O Dentinho, o Mirandinha, o próprio treinador Matheus Costa. Vamos ficar de Dentinho. Dentinho pelo lado do Guarani. Vamos ver então aqui. Pelo lado da Ponte deu o Diego Tavares, um votinho do Wagner Ferreira. Pelo lado do Guarani, rapaz, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e o técnico Matheus Costas. Pode colocar mais? Pode. Põe esse time inteiro, essas porcaria aí. Pra vocês, não deu bom hoje não, hein? Os pé moles dessa nossa jornada esportiva da Grigo junto com a 9 Itu FM. Manda, André. Então, eu queria que o Celso e os nossos comentários, o Celso e o mestre Wagner Ferreira comentou o seguinte: vocês já imaginaram o tamanho do prejuízo que o Guarani vai ter ano que vem? Se ele fosse para a Série B, se tivesse subido por uma questão, né, faltou tão pouco para o Guarani subir, seriam 13 milhões e meio de reais só para a disputa da Série B, fora a Copa Sul Minas, que ele disputaria, a Copa Sul-Sudeste, que ele disputaria também, que o calendário ano que vem mudou, já em fevereiro começa a Copa Sul-Sudeste, ela vai até dezembro. Então, teria mais 10 milhões aí, só da Copa Sul-Sudeste. Vocês calculam o tamanho do prejuízo que o Guarani vai ter ano que vem? Wagner e Celso. Bem, é incalculável, né? Fora o acumulado do ano, né? Porque vai ter que pagar jogadores que saíram, jogadores que estão aí que, sei lá se estão recebendo ou não, a nova comissão técnica, enfim, esses caras que chegaram por último aí, o Cicinho, né, o Júnior Brandão, o próprio Diego Torres. Como eu estava conversando... Desde Brás ganhando 130 pau por mês. Para jogar o quê? Não jogou nada, nenhuma partida. Meu Deus. Não, ele entrou, né, Alemão? Não, entrou, mas não é. Para mim ele veio com status de ser titular.
Ele veio com status para ser o xerife da zaga, né? Ô, Wagner, e a cota do Guarani o ano que vem para a Série C 2026 é 1,5 milhão. Eu tava conversando com o Pagou Elano. um mês de salário. Eu tava conversando com o Elano antes de começar o jogo, até perguntando com o Elano como tá. Ele falou, estamos confiantes. E o planejamento? Ele falou, cara, não adianta nada a gente não classificar, porque o planejamento já começou. Nós já começamos nosso planejamento para 2026. Se a gente não subir, eu acho que nem eu fico para 2026. E por que trouxeram o Elano também, né? Não, o Elano veio naquele pacote do Santos, né? Ah, sim, veio no do Marcelo, Ele né? veio no pacote do Santos, que conseguiram dinheiro para bancar alguma coisa aí. Ouvi os blá 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 já de Arzur descendo a avenida, subindo a avenida. Tem muita coisa. Mas o Lauro faz um belo trabalho aqui, né? Eu acho que como o Arzur é da safra santista, entendeu? Quem trouxe o Arzur para Campinas junto com o Marcelo, junto com o Copertino, junto com o Neymar, né? E ele faz parte dessa panela aí, né? Eu não duvido nada de não ter essa alteração. Se você me permite entrar nessa roda, o Arzur é muito mais experiente do que o Lauro. Apesar da experiência do Lauro, o Lauro foi um grande goleiro, mas em termos de preparação, eu acompanho muitos jogos quando eu estou lá embaixo, eu vejo o que o Arzur faz com os goleiros do Guarani. O cara é um monstro. É um monstro. E me permita também, antes de você dizer a bem da verdade, o Guarani contratou muito mal, né? Contratou muito mal os goleiros. O Guarani trouxe esse goleiro aí, olha o gol que ele tomou lá no Brinco de Ouro. É verdade. Ele tomou um gol por baixo da perna e depois mergulhou. O gol no derby, ele ficou procurando a bola. Galera, deixa eu só falar aqui então, mais uma vez, ganhadoras do Pix, R$50 para cada, nós sorteamos aqui dentre vários nomes, 8 nomes, né, mais ou menos, 8, 9, 7 nós temos a lista, nós passamos a lista, para quem está acompanhando a nossa jornada, eu vou passar de novo a lista aqui, ó, só para vocês terem ideia. Os ganhadores, pessoas que acertaram o placar de 2-0 para a Ponte. Edilson Roberto, o Nildo Marcos, o Albino Jesus, o Márcio Adriano, a Marcília, o Giovanni, o Leandro e a Érica Trevenzoli. Colocamos esses nomes no sorteador e foram sorteados a Marcília e a Érica Trevenzoli. R$50 para cada um. Nós vamos tentar entrar em contato com vocês, tá? Porque assim, o problema do canal é de você mandar mensagem aí no chat, é você conseguir entrar para contato com eles depois, né? Mas nós vamos tentar. Anderson, só pegando Manda. Uma informação também. Manda. No jogo do Brusque e Náutico, lá, olha os deuses do futebol como são, né? O Náutico fez o primeiro, o Brusque empatou. 2 minutos depois, o Brusque teve um pênalti. A favor? A favor, que foi anulado pelo VAR. Na sequência, pênalti pro Náutico. Esse é o futebol. Esse é o futebol, né? Com ares de dramaturgia, né? Bom, o par de ingressos. Par de ingressos para o evento que vai acontecer no dia 25 de outubro no Campinas Hall. O evento Só Ele a Glória. A ganhadora foi a Marisa Piton. Marisa Piton, que com certeza é da família lá da Maria Elisa Piton, com certeza, né? Tá aí. E também o ganhador da bola de handball foi o Luciano Fabretti. Luciano Fabretti, nós vamos tentar entrar em contato com todas essas pessoas. Luciano Fabretti, só chegar lá na Eletrolar, conversar com o Wagner Ferreira, já aproveita, bate uma foto, troca uma ideia com ele lá. Os ingressos eu vou deixar com o Wagner Ferreira, tá? Também lá na Eletrolar? Eletrolar, porque Eletrolar no coração de Campinas. Quem não conhece Eletrolar não conhece Campinas. Tá aí então. Recebi uma notícia. Eu recebi aqui agora, achei que era mais um prêmio. Veio uma mensagem aqui, não esquece de dar o copo de liquidificador. Eu falei, pô, é mais um prêmio? Não, é sobre a Eletrolar também. É o Merchan fazendo... Mas viu, o Wagner, passa o endereço certinho da Eletrolar. Então, é lá na rua Álvares Machado, 272, bem próximo do Terminal Central. Lugar fácil de estacionar, tranquilo. Tem muito catador de reciclável por ali, mas a gente supera tudo isso. É isso aí. Tá aí, então. Mestre Wagner Ferreira está sempre pronto para atendê-los. Mandar um abração pro Pedro Roberto Colombeira também. Um abraço do tamanho do majestoso, tá dizendo ele, né?
tá aí fazendo a frase que Carlos Corsato usa bastante, né? Pensa num jundiaiense feliz. É ele, grande Roberto. Que legal, hein? E o Roberto César Santos também, parabéns, Ponte Preta, agora rumo ao título. Manda, André. Anderson, e tem um outro detalhe também. Caso a Ponte seja campeã, é o primeiro título nacional na história do clube. E outra coisa, ela pode colocar a estrela de bronze, porque ouro é Série A, B é prata, o Guarani tem as duas, a ouro e a prata, e a Ponte pode colocar de bronze na camisa tranquilamente. Campeã da Série C. Tá aí então. Né? Campeã brasileira da Série C. Para isso, precisa superar a equipe do Londrina, né? Precisa ir com calma, com o pezinho no chão, devagar. Exatamente. Bom, vamos lá que nós ficamos devendo aí, né? O bate-papo que o André teve na saída lá dos jogadores Ponte Pretano. Bora lá colocar esse bate-papo que o André teve. O Celso, como que tá aqui o esquema seu aí? Porque aqui tá acabando. Se eu ligar ali, não vai funcionar. Já aconteceu isso várias e várias vezes. A gente faz... Vamos ver aqui, vamos ver. Eu vou me aproveitando, despedindo da equipe também, que eu tenho um compromisso inadiável neste momento, nessa noite de sábado. Eu vou levar a patroa para jantar fora. No quintal hoje? Eu vou levar ela no quintal e colocar miojo no prato, porque ela queria comer comida japonesa. Nada melhor do que miojo com vários sabores. E neste momento estarei lá. Vai chegar em casa, vai ver, vai dormir Lemão, com o cachorro. Quero agradecer demais, mais uma jornada esportiva junto conosco, né? Valeu demais aí, um belo trabalho ali na beira do gramado. Lemão, um ótimo final de semana. Lemão, aí. eu vou indicar, pera um pouquinho, Lemão, deixa eu dar um toque pro Lemão. Lemão, pega sua esposa. No Cambuí tem um barzinho maravilhoso ali, um barzinho a dois, você entendeu? E você vai lá e janta com a esposa, ouve uma música ao vivo. Entendeu? É só para informar vocês que eu comprei camarote no Bom Prato. Ah, bom. Tá aí, galera, é o seguinte, já estamos, valeu, Lemão, Valeu, gente, demais, vamos lá, tchau. Obrigado demais. Esse é o nosso Zanqueta. Carlos Zanqueta, tá aí, a galera tá falando que vai fechar o portão aqui do Majestoso, né? Tá aí, vamos lá, vamos colocar o bate-papo aí que o André teve na saída. Da Macaca, que continuam após muita festa aqui no estádio Moisés Zucarelli. Os jogadores vão passar por aqui pelo vestiário número 1 do estádio Moisés Zucarelli, aguardando a passagem. A todos aqui, desde o início do ano, pelo trabalho que foi feito. Tá aí, agradecendo ao João Brigatti, ele que é com a diretoria. Na verdade, tem que dar os parabéns para a Ponte Preta, para a instituição Ponte Preta, para os atletas da Ponte Preta, para a comissão técnica da Ponte Preta, para a diretoria da Ponte Preta. Foi um ano maravilhoso, um ano que a gente vinha um descrédito muito grande, né, em relação ao ano passado, e nós conseguimos de ponta a ponta, desde o início do Paulista, até finalizando hoje essa fase de classificação para a Série B, ser um time coeso, um time determinado, sempre em busca da vitória, e graças a Deus hoje nós fomos coroados para irmos para a final, e agora, logicamente, a gente buscar a cereja do bolo, que é o mais importante para nós. A Ponte é candidata ao título? A Ponte mostra por si só, né? Se já fosse pela pontuação hoje, a Ponte já é campeã, né? Logicamente que dentro do regulamento tem uma final contra o Londrina, que a gente respeita demais, mas nós precisamos, nesse momento aqui, como eu digo para você, seria a cereja do bolo para parabenizar a todos aqui, desde o início do ano, pelo trabalho que foi feito. Agradecendo ao João Brigatti, ele que é coordenador técnico da Ponte Preta, também faz a função aí de supervisor de futebol. E aguardando aqui os outros jogadores da Macaca, passando por aqui, vamos ver que vai ter mais algum por aqui para falar conosco. Vamos aguardar aqui os jogadores. Paulinho Santana por aqui, vamos ouvir. Pacheco, rapidinho, Pacheco aqui ao vivo. Pacheco, qual a sensação de colocar essa instituição mais do que centenária pela primeira vez na disputa de um título nacional? É um orgulho para mim, para todos os meus companheiros, pela família, pela torcida. Foi um ano muito difícil, aí batalhou muito e agora, glória a Deus, vamos coroar a torcida com esse título aí que eles merecem, a família merece, todo mundo merece, o clube merece. Agradecendo aí Pacheco, lateral da Macaca, passando por aqui. Mais jogadores da Ponte, vamos ver aqui o Anderson, tu tá passando também, não é o Kelvin. Ainda aguardando alguns jogadores da Ponte que
exibição na comemoração, o próprio técnico Marcelo Fernandes passando por aqui. Vamos aguardar os jogadores da Ponte que estão. Vamos aguardar aqui os jogadores da Ponte. Se fizer isso, a gente pega uma palavrinha do Diego Tavares. Diego, dá para falar um minutinho? Falando ao vivo aqui para a Web Rádio Grego, qual a sensação desta vitória, primeiramente, em cima do rival? Impedir o rival de subir e ainda por cima levar a Ponte Preta à final do Brasileiro. Muito feliz pela vitória. Gratidão a Deus e por tudo que tem feito pela nossa equipe, por mim. Cara, é continuar. Temos 2 semanas decisivas aí pela frente. É comemorar esse acesso, comemorar essa vitória. Mas segunda ou terça-feira aí, foco total aí nessa decisão. Tá aí, agradecendo o Diego Tavares, jogador da Macaca, um dos últimos homens aqui no tapete verde no estádio Maisel Carelli. Eu confirmo o placar com 12. Bruno Lopes e também no Luiz Felipe. A Ponte Preta vence o derby por 2-0, elimina o Guarani. Guarani continua na Série C. E a Macaca, pela primeira vez na história, está na final do Brasileirão da Série C. Tá aí, então esse é o bate-papo que o André teve ali na saída, né, na zona mista, com o João Brigatti, com o Pacheco, com a galera toda ali. Bom demais, valeu demais, André. Aliás, vou me despedir, André. A gente já estão dando o cartão vermelho aqui para nós. André, quero agradecer demais, mais uma jornada esportiva juntos. Esse ano ainda a gente tem aí a final, né, esses 2 jogos da Ponte Preta, mas valeu demais, André. Valeu demais essa parceria com a Compstar também Informática e mais uma jornada junto com a Nova Itu FM. Valeu, André, por essa jornada esportiva. Eu desejo a você um ótimo final de semana. Forte abraço a você, um ótimo final de semana a você, os demais companheiros, mestre Wagner Ferreira, ao Alemão Zanqueta, também Celso Fittipaldi, nosso companheiro. Acabou na hora H. Vírgula 9 na Nova Itu FM e na Web Rádio Grego pelos 4 cantos do planeta. Agora a Macaca vai enfrentar o Londrina em 2 jogos nas finais da Série C. O primeiro jogo, muito provavelmente, com a transmissão da TV, deverá ainda ser confirmado. Sábado que vem, 17 horas, em Londrina. Ainda o estádio também poderá ser ou no Estádio Municipal de Londrina ou ainda no Estádio do Café, para o Londrina levar um público maior nesta final. E a segunda partida, muito provavelmente no outro sábado, no estádio Moisés Lucarelli, jogo que provavelmente também terá a transmissão da TV Bandeirantes e o jogo marcado para as 17 horas. Em relação ao time da Ponte, que amanhã folga geral a todos, a reapresentação na segunda-feira à tarde, onde o técnico Marcelo Fernandes já começa a moldar sua equipe visando o compromisso diante do Tubarão, meu caríssimo Anderson Grigoletto. Grande! Cadê? Sumiu o som de novo. Ah, rapaz do céu. Sumiu a vinheta aqui do André Luiz. O que aconteceu? Por que sumiu? Sumiu por quê? Porque sumiu por quê? Mas o André Luiz tá aí. Tá aí, então falou. Valeu, André. Valeu demais. Esses probleminhas no final da transmissão, hein? Rapaz do céu. Ô, Celso Fittipaldi. Valeu demais, Celção. Mais uma jornada esportiva da Grigo juntos, né? Com a Nova Itu FM. Valeu demais. Mais uma da vitória da Ponte hoje. A vaga garantida na final. Já tinha garantido acesso. Não deu bom pro Guarani. Eu, sinceramente, gostaria que os dois tivessem aí conseguido. Deixa eu ver se eu consigo fazer o negócio. André Luiz. Assim saiu a vinheta do André Luiz. Mas, Celso, valeu demais, viu? Mais uma jornada esportiva juntos. É legal demais esse show que a Web Rádio Grigo anda fazendo show. Eu falei show entre nós, porque a gente ama fazer isso e tá fazendo de uma maneira muito bacana, viu, Celso? Valeu. Valeu, Anderson. Valeu a todos, ao Wagner, Anderson, André Luiz, Lemão Zanqueta, aos nossos ouvintes, né? Aos nossos colaboradores também. Um abração grande pro pessoal de Itu, não sei se estão no ar ainda. Não podemos esquecer, né, da FM Itu, né, Anderson? E dizer para o amigo que foi simplesmente sensacional participar dessa jornada esportiva, mandar um abraço a todos os ouvintes e dizer para o amigo que com Deus nós viemos e com ele nós vamos
E estaremos aí na final, se Deus quiser, se Deus permitir. Um forte abraço a todos. Celso Fittipaldi, o Purga. Tá aí, Celção. Wagner Ferreira. Wagner Ferreira já tá dando um talento aqui para desmontar nossa aparelhagem. Já estão dando cartão vermelho para nós aqui. Valeu, Wagnão. Mais uma jornada esportiva, mais um derby juntos. Hoje, mais uma vez, né? No caso, a Ponte Preta chega ao mesmo número de vitórias na história do derby, né? 71, é isso que você falou? Tá um atrás agora. Um atrás ainda. Um atrás. Mas 70, tá aí. Ela marcou a como é que é? Com 70, 70ª vitória contra 71 no Guarani. Tá aí então, encostou. Mas, Anderson, foi um grande prazer participar de mais uma jornada esportiva, vitoriosa, hoje com a equipe completa. 2 repórteres no gramado, 2 comentaristas. Inclusive temos uma foto aqui tirada com a equipe, vou botar nas redes sociais. Sensacional. Vocês vão ver que bacana, todo mundo devidamente uniformizado. Só que nosso amigo Lemão Zanqueta, né? Mas ele estava com o colete da CBF. Sim. Então deu para perceber muito, tá todo mundo uniformizado. Só um detalhe que acho que não falamos aqui, hein? Que a Ponte jogou sem o Gé e sem o Léo Oliveira. Exato. E evidentemente são jogadores que vão reforçar o time na decisão do título. Então é um detalhe aí que a gente não comentou, mas que não passou batido. Temos um registro aqui na nossa transmissão. Anderson, grande abraço, prazer em participar de mais uma transmissão. Agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos patrocinadores. Fittipaldi aqui, o nosso comentarista ao lado, os 2 repórteres, o André Luiz, o Lemão Zanqueta. E você continua, o Anderson Luiz, para o encerramento da nossa jornada esportiva. Grande abraço a todos. Wagner Ferreira. Tá aí esse timaço da Web Rádio Grigo que junto com a Nova Itu FM fizemos mais uma jornada esportiva. E agora, para finalizar, não posso deixar de falar dela, né? Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. A nossa ficha técnica, Campeonato Brasileiro da Série C, a última rodada, né, da segunda fase, a rodada que decidiu as equipes que estarão disputando a Série B e também os finalistas desse ano da Série C e os que subiram para a Série B de 2026. Partida disputada no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Guarani 0. A equipe da Ponte jogou com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Entraram na macaquinha os jogadores Lucas Cândido, Kevin, Gustavo Teles, Serginho e só esses mesmo. Anotaram os gols da Macaca. Bruno Lopes aos 7 minutinhos do primeiro tempo e Luiz Felipe aos 30 minutos do segundo tempo. 2-0 para Macaca, amarelados na Ponte, Rodrigo Souza e o Luiz Felipe. A equipe do técnico Matheus Costa, a equipe do Guarani, jogou com Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alisson e Emerson. Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos. Entraram na equipe do Guarani o Cicinho, o Isaac, o Gemerson, Cauã Jesus e o Júnior Brandão. Amarelados na equipe do Guarani, Rafael, Caio Melo, Mirandinha, Bruno Santos e também o Cicinho. Apitou essa partida trio gaúcho. O árbitro Anderson Daronco, auxiliar número 1, o Michael Stanislau, auxiliar número 2, o Thiago Augusto Capes Diel. Quarto árbitro foi o cearense Luciano da Silva Miranda Filho. E no VAR hoje estava o carioca, o Rodrigo Nunes de Sá. Público pagante, 15.625. Público não pagante, 1.738, totalizando um público no estádio Moisés Lucarelli de 17.373 torcedores, para uma renda de R$ 394.180. Essa foi a nossa Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Agradecendo os nossos parceiros, a Eletrolar, a Prado Corretora, Consórcios e Seguros, que ofereceu esse Pix de R$100. O Clube Concórdia, a Eletrolar, que ofereceu a bola de handball. O Clube Concórdia, a Bigol Alimentos, Óticas Ferrari, a Compistar Informática e também a Ajuda Síndico. Agradecer a todos vocês que junto, né, participaram, interagiram no canal do Grigo através do chat do YouTube, que curtiram a nossa transmissão através do Rádiosnet, que curtiram a transmissão através da Nova Itu FM. O nosso muito obrigado, vocês são demais, vocês são amigos da nossa Rádio dos Amigos. Prêmios, o Pix foi dividido entre a Marcília e a Érica Trevenzoli, R$50 para cada. Acertaram o placar junto com outros nomes que colocamos no sorteador, sorteamos e as duas que levou esse Pix de R$50.
A Marisa Piton ganhou um par de ingressos para o evento Só Ele a Glória, que vai acontecer no dia 25 de outubro. E a bola oficial de handball, oferecimento da Eletrolar, foi do Luciano Fabretti, ele que levou. Lembrando que o Pix, oferecimento da Prado Corretora Consórcios e Seguros. Galera, muito obrigado, um excelente final de semana, valeu demais, mais uma jornada esportiva da Grigo juntos. Desejo a você um ótimo finalzinho de sábado e uma ótima semana que vem aí, um domingo abençoado. Valeu demais! A nossa Rádio Grigo, Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a Nova Itu FM 87.9. Valeu, fiquem com Deus, tchau, tchau!